25, 25, me ajudando aqui também o Júlio Nascimento, 26 agora do segundo tempo. Então, olha, quem diria, viu? Inter de Limeira, o Oeste deu uma melhorada nos últimos jogos, mas a Inter também melhorou, né? A Inter também melhorou. Então, nesse momento é o seguinte, o Guarani já foi aqui, já cantado em prós e versos. Guarani, então, ganhando, ele se classifica. Se empatar, leva para a última rodada essa disputa Corinthians e Guarani, né? Guarani, no momento, tem 16, o Corinthians tem 14, no grupo D. O Red Bull já está classificado. Situação da Ponte, nesse momento, lembrando que foi 0-0 Água Santa e Mirassol. 0-0 Água Santa e Mirassol. Então, nesse momento, ó, o Água Santa tem 11, a Ponte tem 10, Oeste é penúltimo com 10, a Ponte ganha no saldo, hein? Dá empate em pontos, dá empate em número de vitórias, 3 para cada um. Oeste tem menos 15, a Ponte menos 3 de saldo. Por isso que a Ponte é 14ª, Oeste é o penúltimo com 10, né? E o Botafogo, último com 8, vai jogar. Então, nesse momento, seriam rebaixados Oeste e Botafogo. Última rodada domingo, todo mundo jogando no mesmo horário. Isso muda toda hora, toda hora. A continuar essa vitória da Inter, essa derrota do Oeste e esse empate do Água Santa, que eu também não esperava. Ah, mas o Mirassol, pô, o Mirassol desmontou só a Ponte, levou o quê? Levou uns 4 ou 5 do Mirassol? Então empatou, rapaz. Olha que coisa impressionante. Surpresa, viu? Aí vai depender do resultado do Botafogo e Guarani. Tem que esperar Botafogo e Guarani para saber a real da Ponte. Se o Botafogo perder, se o Guarani ganhar, vai ser muito bom para a Ponte também. Aí até o empate interessa numa combinação de resultados. Tá? Aí a Ponte pode empatar, desde que o Oeste também não vença. Ela pode empatar e o Água Santa pode perder. Enfim, tem algumas combinações aqui, tá? E a rodada é toda amarrada. Júlio Nascimento, claro, Júlio, pelo amor de Deus, seja bem-vindo. Tudo sempre. bem? Prometo não atrapalhar por muito tempo. Não, olha, eu que agradeço. Você poderia ter ido embora, mas ficou. Fala, Julião. Ô, Edu, só fazer uma correção aqui. Eu tava dando uma olhada de novo na tabela. Essa vitória da Inter de Limeira, ela de fato não classifica o Mirassol para a próxima fase. O Mirassol vai precisar de um empate. Eu falava da diferença de saldo, mas tem um detalhe. O número de vitórias. Mirassol e Inter estão com 4 vitórias. Então, de repente, se o Mirassol perde e a Inter vence, ou o time do Palmeiras no final de semana, o time da Ferroviária no final de semana, a Inter pega a Ferroviária, o Mirassol pega a Ponte, aí a Inter ultrapassaria o Mirassol em número de vitórias. Então o Mirassol vai precisar de pelo menos um empate contra a Ponte para classificar aí para a próxima fase. Provavelmente aí vai ser jogo duro também no domingo, é mais uma pedreira aí no caminho da macaca. Só fazer essa correção então. Então, mais um problema para a Ponte, né? Vai pegar o Mirassol precisando do resultado para classificar. O campeonato, esse campeonato ele é curto, ele passou a ser um torneio, mas ele é bem amarrado, viu? Esse negócio de dividir em 4 grupos, de 4 equipes, elas não se enfrentam. As equipes do mesmo grupo, elas não se enfrentam. E a classificação geral serve apenas para rebaixamento. Não tem outra finalidade, né, Júlio? Não tem. É só rebaixamento, só. Só o rebaixamento, que são os 2 últimos. Isso, porque o índice para a Copa do Brasil são os times que vão para as quartas de final, né? Os times do interior que se classificam para o mata-mata são os times que acabam sendo designados pela Federação Paulista à Copa do Brasil do ano seguinte. E os rebaixados, os demais sobram, né, Edu? Porque o troféu do interior é um caminho. Os times que vão para o troféu do interior também têm direito a uma vaga para a Copa do Brasil. Bem lembrado. Mas no mais, é permanência mesmo e rebaixamento. Aliás, a classificação geral também serve para determinar, não sei se vai ter esse ano, o troféu do interior. Sim. A classificação geral é 2 coisas, serve a geral: para rebaixamento e classificar as equipes para o troféu do interior. Mas é um campeonato bem amarrado. Quem terminar em primeiro no seu grupo decide em casa, mas a gente não sabe como é que vai ficar. Na próxima quarta-feira já começa o mata-mata? Já, dia 30, né? Dia 30. Dia 29 e 30. Então, mas a região aqui está na fase vermelha. São 5 fases: a vermelha, a laranja, a amarela, a azul,
e tem a última, a azul e a última. São 5 fases. Vermelha, laranja e amarela são as que interessam mesmo, né? As que interessam. Porque você elimina cidades na fase vermelha e laranja, pelo protocolo. A partir da amarela, como é o caso da Grande São Paulo, os estádios já estão liberados. Geralmente o prefeito atualiza toda sexta-feira, né? As prefeituras atualizam na sexta-feira pela manhã. Na expectativa para saber se Campinas terá alguma mudança ou a prorrogação aí dessa fase vermelha. Na semana passada ela foi estendida até dia 24, amanhã. Agora resta saber se ela vai até o dia 31. Se for até o dia 31, aí os estádios de Campinas não estarão liberados, nem na Biabichedi. O Guarani classificando hoje, vamos imaginar uma vitória do Guarani contra o Botafogo. O Guarani e o Bragantino estarão confirmados. Aí apenas para definição no domingo de onde será o jogo. Na Biabichedi, o Brinco de Ouro. Só que se a região permanecer na fase vermelha, nenhum nem outro, né, Edu? E com essa história toda mudou tudo, né? Com essa pandemia mudou tudo. Só se aqui, que nem você falou, só se a região voltar aqui pro amarelo. Aí, por exemplo, o Bragantino fez melhor campanha que o Guarani, eu joguei em Bragança, mas aí sem torcida. Mas eu acho que mesmo assim é interessante você jogar no seu estádio. Não sei, eu acho interessante. Não tem torcida, mas é seu estádio. Gramado, já tá acostumado e tal. Mas muda absolutamente tudo. E é mata-mata, é um jogo só, viu, gente? Terminou empatado, pênalti. A vantagem que tem a equipe que fez melhor campanha é de decidir na sua casa. Só isso. É que mudou tudo com essa pandemia. Mas é bem amarradinho. O paulistano é bem amarradinho. Acho que a terceira edição, terceiro ano que é desse jeito. E a gente acaba acostumando. Eu acho que poderia ser melhor. O paulistão deveria ser outro tratamento. É um campeonato muito interessante para o interior. É um campeonato que é uma salvação, né? Clubes da capital nem tanto. Para os clubes da capital é teste para o brasileiro e derruba técnico. Time de grande no Paulistão é para ver como é que tá o técnico e elenco visando aí Brasileiro e Libertadores. Não tem a menor dúvida, né? O Joelso Cardoso tá falando aqui que o Campeonato Paulista só serve pro Corinthians ganhar do Palmeiras. É o Joelso que tá falando. Tem nada a ver com isso, tá, Edu? Bom trabalho pra você. Mas que honra, bom descanso pra você, viu, Júlio? Bom descanso, e parabéns pelo trabalho já aí, tá viu? todo mundo aí à disposição. Tigrão, Lega, Marquinhos. O Tigrão? Eu deixei o time prontinho aí pra você, é só tocar a bola. Opa, mas o que é isso? Aliás, eu dei uma risada, rapaz. Eu quase chorei da risada, tá fazendo retorno aqui, rapaz, o Tigrão falando, não sei da onde. Hoje, olha, se eu estivesse no tubo, olha, tá home office, tá tudo muito moderno, né, gente? Mas quem diria, rapaz, que mudou tanto, tudo de repente, com a transmissão em live, em office, tá tudo muito moderno, viu? Olha, eu só queria dizer o seguinte, a campanha, vocês falaram do Guarani, deixa eu falar um pouco do Botafogo aqui, falaram do Botafogo também. O Botafogo começou o Paulistão tomando de 6 do Mirassol. 6-0 e foi em Ribeirão Preto. Depois perdeu para o Santos, foi fora. Depois empatou 1-1 com a Água Santa em Ribeirão. Depois ganhou 2-1 da Inter Limeira lá em Ribeirão Preto. Perdeu para a Ferroviária 1-0 e ganhou do São Paulo, é verdade, em Ribeirão. Gol de quem? Didi que já está no Guarani. O Didi fez um gol de cabeça lá em Ribeirão Preto, e aí no último jogo o Botafogo perdeu pro Oeste de 3-0. Então foram 2 vitórias contra a Inter de Limeira em Ribeirão Preto e ganhou do São Paulo. Quem diria? Se não fosse essa contra o São Paulo, Botafogo já estaria rebaixado. Eu vi no site também do Botafogo saiu de Ribeirão Preto ontem, aliás na terça-feira, hoje é quinta, né? Botafogo saiu terça-feira de Ribeirão, concentrou em Santo André e ontem treinou em local não sabido, porque lá em Santo André, o Bruno José Daniel é hospital de campanha, né? Hospital de campanha. E aí, depois do jogo de hoje, o Botafogo volta para Santo André, dorme e amanhã vai para Barueri, onde vai ficar concentrado até domingo para o jogo contra o Red Bull, que vai ser em Osasco. Então o Botafogo, ele não volta para Ribeirão Preto. Pois não, Marcos Luiz? Sim! Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, Júlio. Júlio, mas tudo bem? Quanta honra. Edu, que eu tô isso? vendo uma mensagem do Júlio Nascimento aqui, e por isso que eu chamei de Júlio. O Júlio me chama de Lupe, eu te chamo de Júlio.
E assim vai, né, Edu Pinheiro? Ah, mas isso é muito bom, pô. São sinais dos tempos. Por enquanto tá bom, hein? É, por enquanto tá bom. Ô, Edu, Diga lá. faz o seguinte, ó. Manda um abraço aí pro Tiago. Tiago. O Tiago, ele é o neto do Cilinho. Oh, meu Deus do céu, quanta honra! É, e o Cilinho, todo mundo sabe dos laços que ele tinha com a Ponte, mas o Tiago é bugrino e tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, viu, Edu? Oh, poxa vida, Tiago, quanta honra, viu? Parabéns aí, o seu avô. E saiu aqui o Guarani, saiu o Botafogo, tá tudo prontinho aqui, viu, Edu? Ó, Tiago, eu tentei entrevistar o seu avô, mas nunca conseguiu. O Batista uma vez conseguiu, mas nem trabalhava aqui, foi há muitos e muitos anos. O Cilinho, ele gostava de relíquia e você encontrava o Cilinho lá no Allan Kardec, naquela avenida que vai para Anchieta, né? Lá tem o Instituto Allan Kardec e lá tem algumas peças para vender e tal. O Cilinho, quem falou para mim foi o porteiro lá do Allan Kardec, que também ouve muito a Rádio Bandeirantes. E o Cilinho eu consegui também numa padoca lá de Souzas, um domingo bem cedo, mas não quis mexer com ele, né? Mas é melhor não mexer. Saiu o Guarani, Marcos Luiz. Sim, saiu o Guarani, Edu, definido, pronto. Atenção, torcedor do Bugre, Guarani definido, o 12 é Jefferson Paulino. 12. Isso. Aí tem aqui, ó, uma escalação totalmente diferente, né? Porque a informação é que a lateral direita seria com o Cristóvão, tá aqui, ó, Cristóvão 2, correto. Não tem importância que a gente espera você montar aí, eu sei Isso, que sai tudo em ordem. tem que ser no olhômetro, viu, Edu? Não, sim. Então tá, ó, Jefferson Paulino 12, Cristóvão 2, Bruno Silva, capitão do time, meia dúzia. Deixa eu só colocar aqui, capitão, um momentinho só, eu gosto de marcar o capitão. Capitão é o Bruno Silva, pois não? Isso, né, o Bruno Silva capitão com a meia dúzia. Valber 34. Vai fazer a estreia. Vai fazer a estreia o Valber com a 34. 34, Valber, deixa eu ver da onde que ele veio. O Valber veio do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, ok. Isso. Né? Aí tem aqui o Renanzinho com a 35. Não vai o Eliel, não, hein? Vai o Renanzinho com a 35. O Renanzinho, ele... É da base e atua pelo lado esquerdo. Vai jogar improvisado. Não, mas ele vai jogar de lateral esquerdo? Vai jogar de lateral esquerdo. Ih, rapaz, o Bidu não vai Não, o Bidu não tem condições. O Eliel... não viajou, foi? É, o Bidu tá no banco, né? E aí muita gente falava que o Eliel poderia ser o escolhido, até pelos elogios do técnico Carpini, mas tô vendo também no banco aqui, ó, Eliel nem no banco está. O Bidu tá como opção, o Eliel nem no banco está. Então lateral esquerdo é Renanzinho 35. Outra, Renanzinho vai fazer 19 anos ainda. Isso. Aí meio campo David 5. Ah, não, já fez. Espera, que número que é o Renanzinho? O Renanzinho é 35. 35, ok, prossiga. Aí tem o David com a número 5. David com a número 5. Lucas Crispim, número 10. Lucas Crispim, número 10. Arthur Rezende, número 80. Espera um pouquinho só, Marquinhos. 80. E mudou aqui pra mim. Arthur Rezende, ok. E Giovanni com a número 11. Giovanni, número 11. Pois não. Na frente, Alemão 14. Alemão 14. E o Rafael Costa com a número 9. Rafael Costa 9. Então o Eduardo Perso eu tô tirando, tá? Vamos lá. Ok, Arthur Rezende. Sim. Arthur Rezende é 80, 11 Giovanni, 14 Alemão e 9 Rafael Costa. Então repetindo, 12 Jefferson Paulino, 2 Cristóvão, 34 Valber, meia dúzia Bruno Silva e 35 Renanzinho. 5 para David, 10 Lucas Crispim, 8 Arthur Rezende, 11 Giovanni, 14 Alemão e 9 para Rafael Costa. No banco tem 1 Matheus Cavicchioli, 7 Lucas Abreu, 8 para Igor Henrique, 13 para Vitor Ramon, 15 Marcelo, 18 Eduardo Persson, 19 Elias Carioca, 20 Bidu, 21 Vagninho, 22 Bruno Sávio, 29 Júnior Todinho e 37 para Ricardinho. Este é o time do Guarani. Quando você quiser, o Botafogo também tá pronto aqui, viu, Edu? Bom, o Júnior Todinho, ele nem viajou ou tá no banco? O Júnior Todinho tá no banco. Tá no banco. Ué, isso. Viajou? O Pablo tá suspenso. O Pablo tá suspenso e o Romércio também. Romércio também. Okay. Tá, no banco só de novidade que foi contratado, tem alguém, ô Marquinhos? O Vagninho, que veio do futebol sul-coreano. Manda o Botafogo. E o Elias Carioca também, que veio do Atlético Paranaense, além da volta do Júnior Todinho, né? Foi e não voltou.
Ah, foi. É aquele que foi sem nunca ter ido. Ah, exatamente, a volta dos que não foram. Deixa eu ver quanto é que tá o jogo aqui, Marquinhos. Espera um pouquinho aqui. Tá 2x0 ainda. 2x0 ainda. Quanto 30 aí? Inter 2, Oeste 0. Inter 2, Oeste 0. E que é gol? Não, gol. Gol do Oeste. 2x1. Só porque eu perguntei, hein? Gol do Oeste. Vai voltar o tempo na TV? Olha lá, 40 aí? 41. 41. O gol foi do Bruno Paraíba, 40 minutos. Pois não, Marquinhos, o Botafogo. O Botafogo, Edu, eu vou passar aqui na ordem que eu recebi, depois na escalação a gente faz tudo certinho, tá? Uhum. Então aqui, ó, 89 para Danley, 2 para Val, 3 Robson, 16 para Gilson, Ok. 30 para Naldo, 8 para o Bolt, que é o Vitor Bolt. Victor Bolt, 8. Isso. 17 Calabres. 40 para Matheus Anjos. 40 Matheus Anjos. 9 para Gustavo Henrique. Ok. E 14 para Wellington Tanque. 14 Wellington Tanque. Isso. Gozado, o Reginaldo não tá aí? Não tá entre os titulares, não tá, Edu. Não tá. Então o Reginaldo tá no banco com a número 5. Tá, a dupla de zaga é... A dupla de zaga é Robson 3. é o Robson número 3. Tá Aí tem o faltando Gilson na lateral esquerda. É. Né? E o Jordan com a número 32. Jordan, então deve ser o... Deixa eu ver aqui, Jordan. Deixa eu perguntar pro Gleger enquanto isso. O que você achou da escalação, hein, Gleger Zorzinho? Um abraço! Um abraço, Edu, pra você, boa noite. Prazer novamente noite, estar meu contigo querido. aqui nessa jornada. Olha, Edu, algumas novidades, né? Eu tô achando, viu, Edu, pelas características aí, que o Cristóvão deve ser improvisado no lado esquerdo. E ele vai colocar o Renanzinho ali para fazer o lado direito. Essa é a minha expectativa, é pelo que eu tô fazendo um desenho aqui na minha cabeça. Meio de campo é aquilo que nós imaginávamos, né? O David vem ali na contenção, com o Arthur Rezende fazendo pelo lado esquerdo a segunda volância e o Crispim fazendo pelo lado direito. O Giovani um pouco mais à frente, ali na armação, na articulação do time, como um meia mesmo, né? A função que o Giovani exerce e vinha já exercendo. E Rafael e Alemão. Eu sempre quis ver, viu, Edu, esses dois jogadores, Rafael Costa e Alemão jogando juntos. O Guarani, na minha opinião, fica um pouco vulnerável aí nas laterais, porque se ele realmente improvisar o Cristóvão do lado esquerdo e colocar o Renanzinho do lado direito, até se o Renanzinho jogar como lateral direito, como lateral esquerdo também, aí fortalece o lado direito, mas eu acho que fica um pouco vulnerável. A expectativa é de que se Valber, um zagueiro que veio do Atlético Paranaense, aliás, jogou lá com o Carpini, né? Na época que o Carpini era auxiliar lá no Botafogo da Paraíba. O Carpini elogiou muito esse atleta, é um zagueiro de boa estatura, a expectativa é que ele faça um bom jogo. E o Guarani vai ficar um pouco sem velocidade na frente, Edu, porque Alemão e Rafael Costa não são jogadores de velocidade, nenhum dos dois. O Alemão deve fazer o quê? Deve fechar ali junto com o Giovani uma linha para fechar esse meio de campo, porque às vezes quando o Guarani tem a posse de bola, o Giovani passa a ser um atacante. Então, em momentos do jogo, nós vamos ver o quê? O Alemão e o Rafael Costa enfiados e o Giovani flutuando ali de ambos os lados. Essa é a minha expectativa. A única dúvida, Edu, ficou aí na lateral, né? Quem será o lateral esquerdo e quem vai atuar na lateral direita? Não sei. O que eu estou desenhando aqui é que ele deve improvisar o Cristóvão lá, que é um jogador um pouco mais experiente, né? Coloca ele lá pelo lado esquerdo para fechar um pouco e traz o Renanzinho, que é um jogador de velocidade, mas o Renanzinho de lateral... O Renanzinho ele joga pelo lado esquerdo, né? Mas aí ele não vai improvisar, né, Gleg? Ele tem um lateral do lado direito, que é o Cristóvão. Ele não vai trazer o Cristóvão da direita para meter na esquerda e meter o Renanzinho na direita. Então eu acho que ele vai com o Cristóvão mesmo. Pode ser. Pelo desenho, Pode ser. pela plataforma tática, Gleg. Eu tô batendo meus pinos aqui porque eu nunca vi esse menino, porque o Renanzinho é um jogador um pouco mais agudo, um jogador que chega com característica, tem facilidade no 1 contra 1, mas eu nunca vi o Renanzinho atuando como lateral, seja ela na direita ou na esquerda. Mas o Carpini é um cara inteligente. Todas as vezes, eu disse isso agora há pouco aí no Bandeirantes Esportivo, Edu, que todas as vezes que o Carpini aparece com alguma novidade, as coisas fluem, dá certo, né? Ele treina, ele é um cara que tem primeiro esse grupo na mão, conhece todo mundo
E se ele montou o time assim, eu acho que o Guarani está bem escalado, viu, Edu? Tem aí no banco algumas alternativas, né? O Todinho está aí no banco, pode aparecer aí num segundo tempo, sei lá, pode ser. Tem o Elias Carioca também. Aí sim seria uma alternativa de pôr um pouco mais de velocidade no time. Tem o Vagninho, né? Que é uma surpresa. O Vagninho é muito tempo sem jogar, né? Veio lá do futebol sul-coreano. Esse cara é bom jogador, viu, Edu? Se ele tiver no nível que eu já vi o Vagninho atuando lá na Coreia, inclusive, vai ajudar muito o Guarani, vai ajudar muito. Mas é um meia atacante, faz uma função parecida com a do Giovani, um pouco mais ofensivo. Então eu acho que o Carpini guardou aí essas peças aí, Vagninho, Todinho, Elias, para um segundo tempo aí, para que ele possa surpreender. Mas vamos ver como é que vai vir o Guarani, Edu. A expectativa é só para ver quem joga aí nas laterais. Perfeito, 47 minutos, segundo tempo, Inter 2, Oeste 1. Essa vitória interessa aí a Ponte, mas daqui a pouco a gente registra aqui o final desse jogo, hein? Ô, Tigrão, vamos lá, Tigrão. Jefferson Paulino, Cristóvão, Valber, que faz a estreia, Bruno Silva, que é a dupla de zaga, e Renanzinho, a novidade na lateral esquerda. Vamos ver se vai ser. No meio, David, Arthur Rezende, tem também o Lucas Crispim e Giovani. Quem é quem aí, Tigrão? E Alemão e Rafael Costa é a dupla de ataque. Boa noite, Tigrão. Atenção, hein? Esse home office não é sempre que... Mas ele está atento, Me ajuda aí, ô Glega. Quantos minutos lá do jogo da Inter? O jogo, aonde é esse jogo, hein? Esse jogo agora tem que ver aqui. Eu já sei quando é. Eu já sei. O jogo é em São Bernardo, Edu. São Bernardo. Isso. Agora, você que é da região, dessa região aí, diga uma coisa pra mim. O Botafogo, ele concentrou na cidade de Santo André. Santo André, é do lado, né, Edu? É do lado? É, tem a perimetral ali, você sai de Santo André, cai direto em São Bernardo do Campo, cai ali no Paço Municipal em São Bernardo, e ali no retorno do Paço Municipal você já pega a direita, já sai no estádio 1º de Maio. O homem conhece ou não? Ele tá falando como se eu conhecesse. Então Santo André, onde ficou concentrado o Botafogo, é pertinho de São Bernardo do Campo. Aí volta pra Santo André, depois do jogo volta pra Santo André. E vai pra Barueri. É pertinho, ô Marcos Luiz? Santo André de Barueri? Santo André de Barueri, deve ser, né? Aí o jogo do domingo é de Osasco. Aí de Barueri ele vai pra Osasco. Deve ser tudo pertinho, foi bem pensado aí, o Botafogo. Uma coisa que eu queria falar, Edu, gente, é só... Edu, Oi? Terminou, Greg? Só para concluir rapidamente, chegou aqui uma mensagem do Oráculo. Dizendo que o Renanzinho, viu, Marquinhos, jogava na base do Guarani como lateral direito. Então, ele deve estar... É isso mesmo que eu acabei de dizer, então. Cristóvão vai na esquerda e Renanzinho lateral direito, porque já fez essa função nas categorias de base do Bugrão. Sim. E para falar nisso, e os pendurados do Guarani, Marcos Luiz? Tem aqui, Edu. Tem as anotações aqui, já passo para você, ó. Suspensos Romero e Pablo, pendurados Bidu, Bruno Sávio, Giovani e Lucas Abreu. E o motivo do Bidu estar no banco seria o cartão? Não, né? Não, o Bidu ele não está 100% fisicamente, Edu, apenas por isso. Mas tão jovem assim, mas o que é isso? Deixa eu ver aqui, tem Igor Henrique. O Igor Henrique deu uma sumidinha, né, Marquinhos? O Igor também é a questão física, né, Edu? O Igor tá voltando de uma contusão muito grave, né, uma contusão muscular. Você se lembra que ele não participou nem do derby, estava vetado pelo departamento médico, mas hoje reaparece como opção no banco de reservas do Guarani. Tá, esse Marcelo aqui já estava no Guarani? Já estava, Marcelo volante. Eduardo Perso já estava... Elias Carioca. O Elias Carioca veio do Atlético Paranaense. Tem 20 anos. Sim. Começou na base do Nova Iguaçu, foi para a base do Santa Cruz. Foi promovido no Santa Cruz. Em 2019, no Santa Cruz, fez 5 gols em 28 jogos. O Elias Carioca, que é atacante. E chamou a atenção do Atlético Paranaense, que comprou por 80% dos direitos econômicos, por R$1.600.000. Agora, em 2020, disputou o Campeonato Paranaense. É que o Atlético Paranaense disputou o estadual com o Sub-23 e o Elias jogou lá. Então não faz tanto tempo assim que o Elias não joga, mas o Vagninho, que tem 30 anos, veio da Coreia do Sul,
E só pode ser Coreia do Sul, né, Glega? Você fala Coreia, é Coreia do Sul. Coreia do Norte não joga ninguém lá. Nem entra lá, né? Terminou, hein, Gleger? Terminou. 2-1 Inter, resultado bom pra Ponte, né? Bom, então terminou. A Oeste perdeu e se interessa a Ponte. Então é o seguinte, ó, a vitória do Guarani interessa demais a Ponte, viu? Interessa demais. Porque se o Botafogo perder, aí a Ponte até o empate, dependendo, interessa. Com 11 pontos, desde que o Oeste não vença, prende o Oeste. O Oeste pega quem na última rodada, hein? Pega o Corinthians. Pega o Corinthians. Na Arena Barueri. E o Água Santa pega o Palmeiras. Água Santa pega o Palmeiras. Então, olha, a Ponte, se ela empatar, desde que o Botafogo perca, ela empata, vai a 11, mas o Botafogo vai jogar com quem? Com o Red Bull, né? O Botafogo também pode chegar a 11. Empata em vitórias, só que no saldo a Ponte tem menos 3, Botafogo menos 14. Então é impossível de pegar e alcançar. Ela empatando, o Água Santa tem que perder ou o Oeste no máximo empatar. Água Santa no máximo pode perder e o Oeste no máximo empatar, né? E o Botafogo, né, se ele perder do Guarani, fica nessa situação aí. Pode ganhar o Botafogo depois, que empatando com a Ponte, no saldo a Ponte tira o Botafogo. Então é uma situação interessante que abre aqui para a Ponte esse resultado, viu? E à tarde tivemos o Ituano e Ferroviário. Não, Ituano e Ferroviário foi ontem, né? Nós tivemos Água Santa e Mirassol 0-0. Então, 2 resultados que foram bons para a Ponte. Esse empate do Água Santa, que jogou em casa, né? Diadema só não teve torcida, e a derrota do Oeste. Então, a Ponte, ela dorme fora da zona do rebaixamento, hein? Hoje estariam rebaixados Oeste e Botafogo. Só um detalhe, se o Botafogo ganhar do Guarani, ele vai a 11. Aí ele empurra a Ponte para a zona do rebaixamento. Tem essa também. Então, retiro aqui do que eu disse, não é que a Ponte, ela saiu da zona de rebaixamento. Tem que esperar o jogo Botafogo e Guarani. Bom, mas de qualquer maneira é uma situação diferente, né, que surge aí para a Ponte. Ô Marcos Luiz, Guarani e Botafogo vão ser enfrentados logo mais no Campeonato Brasileiro, hein? De novo, vai ser na 3ª rodada. Saiu a tabela da Série B. Os 9 primeiros jogos, né, Edu? Os 9 primeiros, né? Isso, os 9 primeiros jogos. Eles foram divulgados aí pela Confederação Brasileira de Futebol. E a estreia do Guarani vai ser contra o CSA lá nas Alagoas, né, Edu? Tá marcado aqui 7 de agosto, sexta-feira, 16h30. Gozado, sexta, 16h30. Você sabe qual é o motivo, Marquinhos? Por que durante a semana, o jogo 16h30... Ainda mais em Maceió, né, Edu? Acho que é para preencher a grade da televisão. Não existe outra explicação, né? Você tem razão. Porque tá tudo atrasado, gente. Vai ser tudo muito corrido, Marquinhos. Vai ser tão corrido que vai ter que alternar. Sexta, sábado, domingo. Você tem razão. Só pode ser grade de TV. E aquela informação que o Gleger passou, realmente, ó, o Renanzinho vai de lateral direito mesmo. E na lateral esquerda quem faz? O Cristóvão? É o Cristóvão. Que também já jogou. Recebi aqui. Valeu, Fonte! Famoso Tamo junto. Famoso, a Fonte tá bem. Como gosta de dizer Carlos Batista, o olhar técnico da Bandeirantes, né? Eu não posso falar eu não posso falar o nome da Fonte, não, mas a Fonte falar. Tá bem. Ô Marquinhos, se você me permite, Edu também. Claro. Sessão Maguila, né? Eu preciso mandar uns abraços aqui, viu, Edu? Descarregue. Quero que você mande um grande abraço. Olha lá quem tá acompanhando você, ó. A Andressa. O Júnior. O Iago. O Mano, velho Mano, grande Mano, tá lá acompanhando a Bandeirantes também. Velho Mano, gente quem boa, hein? Sempre está ligado, a minha patroa, né? A dona Juliana e a minha princesa Sara. Então, um grande beijo a todo mundo. Fazenda JG ligado na Bandeirantes. Fala pra Ju que outro dia em casa a gente tava com saudade da Fazenda JG e fizemos lá uma costelinha com a canjiquinha. Deus do céu. Dona Juliana, parabéns pra senhora, viu? Aguentar o Gleger não é fácil não, viu? Não é fácil esse garoto aí. Bom, como é que fica aí? Você gosta de falar 2 linhas de 4? Como é que taticamente vai se comportar o Guarani? Que Jefferson Paulino, Cristóvão, Valber, Bruno Silva e Renanzinho. Aliás, é o contrário. Jefferson Paulino. O lateral direito é Renanzinho. Sim. Dupla de zaga, Gleger. Bruno Silva jogando pelo lado direito e o Valber pelo lado esquerdo. Na lateral esquerda quem faz? Cristóvão. Volante só tem um? Volante, na verdade,
do jeito que... Eu vou dar a escalação e já fazer o desenho. David fica ali na contenção, certo? À frente dos dois zagueiros, fazendo a proteção, como sempre joga nas mãos do Carpini. Do lado direito, Crispim, fazendo ali a segunda volância, usando aquele corredor, né? Em momentos do jogo viram um meia. E do lado esquerdo, Arthur Rezende. E à frente desses três volantes, o Giovani. Giovani articulando e fazendo meio. Ou seja, Edu, aquele famoso losango de meio de campo. Sim. Certo? E na frente, Alemão e Rafael Costa. Eu acredito, Edu, que o Carpini venha com um time um pouco mais centralizado. Porque com o Rafael e com o Alemão jogando, não são jogadores de beirada, não são jogadores de velocidade. Então são dois jogadores que vêm recompor ali, né? Fazendo ali a recomposição de meio de campo. O Alemão tem essas características, o Rafael já ficaria um pouco mais à frente, ali centralizado, no meio dos dois zagueiros. Então o Guarani, da mesma forma, tá? Desde quando o Carpini assumiu o Guarani lá em Belo Horizonte, quando o América Mineiro, aliás, elogiado por mim aqui no microfone da Bandeirantes, mudou o esquema tático, implantando essa forma de jogar, com um losango de meio de campo, com dois volantes ajudando na marcação e saindo para o jogo também, descobrindo até uma posição que nós não tínhamos visto ainda do senhor Arthur Rezende, que evoluiu demais jogando ali. E aí o Carpini mantém a mesma plataforma. Começou o Campeonato Paulista, novas peças chegaram e a plataforma ele não muda, Edu. Não muda. É, só um volante interessante o meio de campo, o Arthur Rezende de um lado, o Crispim de outro, Giovani mais à frente. E eu tô para dizer o seguinte, Gleger, o jogador mais interessante do Guarani, desses escalados aqui, é o Giovani. Extremamente perigoso. Ele tem aqui, ele deve ter uns 23 anos, esse menino aí. Joga demais, muito esperto. Eu acho... É um meio atacante, né, Gleger? É isso? É um meia. Ô, Edu, antes do Gleger responder... Sim. Lá, o recado veio também da Fazenda JG, da Andressa, que o Irtão tá chorando porque a gente não falou o nome dele, viu, Edu? Ô, Irtão, se me desculpa, Irtão, você... Irtão, você é importantíssimo o esquema, Irtão. Segura, Irtão. Tem o Irtão, a Ana Júlia, tá lá também. Está uma galera lá, viu, Edu? Todo Nossa. mundo de quarentena guardado a 7 chaves. Um abraço pra vocês, muito obrigado, viu? E Giovani, hein, Gleger? Giovani é aquele meia, né? Eu gosto muito do Giovani. Um meia moderno, digamos assim, né, Edu? Ele tem características de armação e ele tem muita mobilidade. É um jogador que chega na frente, é um jogador que consegue pisar na área. Em momentos do jogo, a hora que você olha o desenho, o Guarani no campo de ataque, o Giovani passa a ser um terceiro atacante. E a hora que perde a bola, ele tem essa característica de voltar na recomposição. Então, é um meia que todo treinador quer ter, porque ele tem essa virtude de conseguir armar e conseguir chegar, virar um atacante. Ele costuma cair sempre ali pelo lado esquerdo, fazendo grandes jogadas. É sem dúvida o famoso meia atacante, Edu. Bom, Tigrão, o que você achou da escalação, hein? Atenção, Tigrão. Jefferson Paulino, Cristóvão, Valber, Bruno Silva e Renanzinho. Perdão, é Jefferson Paulino. Lateral direito é Renanzinho. Lateral direito, Renanzinho. Cristóvão vai para a esquerda. Os demais que descrevemos aqui. Oi, Tigrão, um abraço, boa noite. Um abraço, Edu. Um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes, do Concentração. Realmente, algumas surpresas aí, mas tudo isso o Carpini já tinha mais ou menos que feito uma projeção de que poderia acontecer, porque ele disse que iria usar quem estivesse melhor. Quer dizer, não seria muito a questão técnica nem tática. Tática ele não abre mão, mas o fator preponderante para escalar esse ou aquele seria a questão atlética, a questão física, né? Então eu acho que a grande surpresa é não ter um lateral esquerdo de ofício, e ele vai puxar o Cristóvão, que joga nas duas, para o lado esquerdo, vai com o Renanzinho na direita. Poderia também pôr o Renanzinho na esquerda, não mudaria muito. Daí para frente, a única surpresa é o Alemão, mas nós sabíamos também que o Todinho está realmente voltando, saiu do clube, retornou, não tem provavelmente uma condição atlética boa, né? E nem o Carioca também não tem essa condição legal, nem o Vagninho, que a gente também especulou. Então ele vai com o Alemão, que já estava aí, que vem num ritmo de treinos, apesar da parada, mais engajado no esquema, vinha recebendo aí o treinamento remoto,
Então, o treinador escalou muito mais com a planilha da fisiologia na mão do que propriamente com a sua cabeça do ponto de vista técnico e tático. Eu acho que ele está correto para dentro por jogador amigo para ter que trocá-lo e a 2 terços do jogo, às vezes até com metade do jogo, jogadores titulares. Agora, o forte do time, aí o Leque falou a respeito o Tigrão. Que está preservado para fortalecer. Você me ouve, Tigrão? Você me ouve? Você me ouve? Oi? Meu querido, que tá dando uma pipocadinha. A gente vai dar uma direcionada para você, tá? Caprichar. Só prossiga só para ver se melhorou, Tigrão, por favor. Sim, eu estava dizendo que a zona de inteligência está totalmente preservada, né? Ficou melhor agora? Sim, prossiga, por favor. Desculpa, viu, Tigrão? Pois não. Imagina, o Joel está fazendo uma ginástica que você não imagina. Então, o meio de campo, a zona de inteligência preservada com o David, que é o volante, o cara da marcação, uma das pontas, né? Esse usando. E, claro, que ele vai variar aí de um 4-4-2 para um 4-3-3, Giovani se meter mais próximo, se aproximar mais do alemão e do Rafael Costa, né? E aí ele tem o Crispim, que vinha jogando, o Rezende, que volta agora, mas que sabe tudo do time, que já jogou com praticamente todos esses jogadores aí, com esmagadora deles. Então, David, Crispim, Rezende e Giovani. Você observa que ele faz com 3 meias e um volante. É o sonho de todo treinador ter um material humano desse. Um volante, e aí, o Crispim, quando a jogada sair para o lado dele, ele vira um segundo volante. Quando sai para o lado do Rezende, ele volta e recompõe, vira um outro volante. Acredito que o Arthur Rezende deva fazer mais pelo lado direito, o Crispim pelo lado esquerdo. Mas na hora que começar o jogo, o Gleger até já falou a respeito disso, aí a gente vai ver direitinho o posicionamento. Mas ele deve colocar o David entre os dois, um de um lado, um do outro. Mas qual que é a grande vantagem? E o Giovani à frente deles. Seria o pico da frente do losango, para que ele possa encostar, para que ele possa ter a possibilidade de arrastar a bola à frente. E em algumas situações, e o jogo vai mostrar isso ou não, ele vira uma espécie de terceiro atacante. E o Giovani também tem facilidade de cair para o lado esquerdo. Sim. O alemão é um cara que atua bem, o Rafael Costa é mais centralizado. Eu acredito até numa inversão de vez em quando do Giovani com o alemão para encostar aí no Rafael Costa. Tá. Então, em tese, 3 meias e voltou a pipocar, Tigrão. Voltou a pipocar. Voltou a dar uma interferenciazinha, tá? A gente vai dar uma posicionada, querido Tigrão, e você volta daqui a pouco na nossa abertura, tá bom? O grande Tigrão, olha, o Aldo Liz, do Parque Industrial, disse que vai ser 2-0 Guarani, fora o show, acredita no alemão. E uma pergunta aqui sobre o Ituano, né? O Ituano, você tá com problema aqui, deixa eu ver aqui, tá aqui, é o final 1485. Sim, o Ituano está ameaçado sim, viu? Se o Água Santa pontuar, se a Ponte vencer, se o Oeste ganhar e o Ituano perder, aí o Ituano pode sim ser rebaixado. Meus amigos, final do nosso Concentração. Vem aí o amigo Batista para comandar, narrar aqui Botafogo e Guarani. E até já! Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado.
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento: Acessórios Três Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessóriostrêsvias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas, o melhor atendimento e a maior variedade da região. Jornada Esportiva Bandeirantes. Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. São Bernardo do Campo, Campeonato Paulista, penúltima rodada da primeira fase, aqui na Bandeirantes. Guarani em campo para enfrentar o Botafogo. O show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. A grande jornada esportiva Bandeirantes começa agora, trazendo hoje todas as informações, a emoção de mais um jogo pelo Campeonato Paulista. Hoje a cidade de Campinas, representada pelo Guarani Futebol Clube, que vai enfrentar o Botafogo, partida marcada para as 20 horas. Jogo que você vai curtir aqui na Bandeirantes. Em nome de Brasil Trader, faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br e Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bambam. E a partir de agora, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Nesta quinta-feira, estádio 1º de maio em São Bernardo, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Chegando com o destaque do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí Marquinhos. Alô Batista, grande abraço para você, pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Retomando o Campeonato Paulista, Guarani definido pelo técnico Carpini em relação ao time que terminou a primeira fase, inclusive no derby, não estão com o elenco do Guarani. Leandro Almeida, que rescindiu,
Thalisson, que foi para o Azerbaijão, e Badi, que também não acertou com a equipe do Guarani. Em meio a esta pandemia, o Bugre fez 4 contratações, dentre elas o zagueiro Didi, atleta que pertencia ao próprio Botafogo. E o Botafogo, Marcos Luiz. Luta para sair do rebaixamento, apenas 8 pontos conquistados. Além de Didi, o treinador acabou perdendo o William Oliveira, que foi para Chapecoense. E em meio à preparação do campeonato, 9 jogadores foram infectados com o Covid-19. Ótimo trabalho, boa transmissão, hein, Batistão? Muito obrigado, Marquinhos, para você também. E aqui na Bandeirantes, a opinião em dose dupla, uma vez mais na grande jornada esportiva Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batista, jogo duro pro Guarani, tá? O Guarani precisa do resultado. Antes de falar aqui um pouco sobre o time, sobre a plataforma tática, eu queria dizer que o Guarani não pode ficar adiando para conquistar essa vaga, não. Precisa da vitória, impor o seu jogo, aquilo tudo que vinha fazendo lá antes da parada. É claro que tem o aspecto físico, é claro que tem aí o aspecto de ter ficado muito tempo parado, um pouco de falta de ritmo, né? Principalmente o pessoal de defesa, da primeira linha, do seu próprio goleiro, mas o Guarani não pode adiar. É um jogo importante, é um jogo difícil. O Botafogo vem aí com a corda no pescoço e com certeza o Claudinei Oliveira deve estar colocando esse time em cima do Guarani, porque só a vitória interessa ao Botafogo. Então o Guarani precisa de uma estratégia boa de jogo, né? E vencer. Esse é o resultado. Depois ver o que vai acontecer, mas aí já garante a classificação. Agora, Batista, para falar um pouco do time, 2 novidades, né? Daquilo tudo que nós discutimos aí durante toda a semana. A presença do Renanzinho, que já fez essa função nas categorias de base do Guarani, vai jogar de lateral direito, ele improvisa aí o Cristóvão lá na esquerda, e a presença do Alemão no ataque. O Alemão, que é um jogador de confiança do Carpini, né? E é um jogador que eu também acredito, viu, Batista, que vai ajudar muito essa equipe aí. Só ter uma oportunidade e ter uma sequência. O Guarani vem com a mesma plataforma, com o mesmo esquema adotado pelo Carpini desde lá do ano passado, quando assumiu o time. 3 homens de meio de campo, com um meia à frente, fazendo um losango. David na contenção, Arthur Rezende, se jogar como jogava o ano passado, vem pelo lado esquerdo, Crispim pelo lado direito, e na frente o Rafael Costa fazendo ali a referência. É um time bom, bem escalado, e eu vou ficar de olho aqui, viu, Batista, no Luiz Flávio de Oliveira. Esse árbitro é bom para apitar um jogo decisivo. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Um abraço, Tigrão. Um abraço, Batista. Boa noite a você, boa noite ao Gleger, ao Marquinhos, aos demais companheiros, Edu Pinheiro na nossa retaguarda. É um jogo, né, onde o Guarani consegue, pelo menos no seu setor de inteligência, no compartimento mais importante de um time de futebol, colocar em campo aquilo que ele tem de melhor, com o David, com o Crispim, com o Arthur Rezende e com o Giovani. São 3 meias e um volante, é um meio de campo leve, um meio de campo ofensivo, fora o David, que é o cara da contenção. Os outros recompõem, cercam, mas com a bola são meias e sabem jogar. Isso nos sinaliza um Guarani ofensivo e partindo para cima do Botafogo. Agora tem um detalhe: o jogo para o Guarani não é de vida ou morte. O Guarani ainda tem grandes possibilidades, mesmo que venha a perder, de se classificar. Já para o Botafogo, um empate aqui mata o Botafogo. Então, qual é a possibilidade do Guarani ser bem sucedido na partida, com uma vitória? É ele encarar a partida com o mesmo grau de importância que o Botafogo vai encarar, ou seja, jogo de vida ou morte. O Guarani tem que se ombrear primeiro a importância que o Botafogo vai dar ao jogo, e ele deverá dar também, ou seja, com muita determinação, se desdobrando e à base da voluntariedade, porque técnica ele tem mais do que o Botafogo. Agora, ele terá que se ombrear na voluntariedade.
Senão, não alcança o seu objetivo, que o Botafogo, com jogadores experientes e vivendo este momento, ele vai para um tudo ou nada e as dificuldades do Guarani serão muito grandes. Reafirmo, a chance é desequilibrar aquilo que na técnica e na tática estão a favor do Guarani, também na voluntariedade, que vai ser a arma do Pantera lá de Ribeirão Preto, que você conhece tão bem, Batista. E agora os demais jogos, as informações, o futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, um abraço para você, um abraço aos ouvintes da Band. O nosso WhatsApp é à sua disposição no Giro do Placar. Eu dou um alô para você, hein? Mas o seu nome, o seu bairro, o seu nome ou sua cidade, bem curtinho para que eu possa registrar rapidinho, também. Anote o nosso WhatsApp, é o 97102 1493. Tivemos hoje Água Santa 0, Mirassol 0, Inter 2, Oeste 1. Então é o seguinte, hein? Vitória do Guarani, melhor dos mundos para Campinas. O Bugre se classifica e aí a Ponte só depende dela ganhando do Mirassol matematicamente, ela se safra do rebaixamento. Agora, se o Botafogo perder, consequentemente, se o Guarani ganhar, o empate passa a ser uma outra opção para a Ponte. Só que aí 3 resultados, com 3 alternativas, precisa acontecer. Ou o Ituano perder, ou o Água Santa perder, ou o Oeste, no máximo, empatar. Equipe técnica Joelso Cardoso, Gil Kleber e Gilberto Sufi. É isso aí, meu grande amigo Batistão. E neste momento a movimentação dos times Guarani, Botafogo, Botafogo e Guarani, o Bugre todo de verde, uniforme número 1, enquanto o Botafogo vem todo de branco e com aqueles detalhes em vermelho e preto na frente do uniforme. Botafogo é tricolor, times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo aqui na Bandeirantes para Brasitone, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Carpini definiu, você confere aí na Bandeirantes. 12 para Jefferson Paulino, 35 para Renanzinho, 34 Valber, meia dúzia Bruno Silva, 2 Cristóvão, 5 para David, 10 Lucas Crispim, 80 Arthur Rezende, 11 Giovani, 14 Alemão, 9 para Rafael Costa. Jefferson Paulino 12, Renanzinho 35, Valber 34, Bruno Silva meia dúzia, Cristóvão 2. David é 5, Lucas Crispim 10, Arthur Rezende 80, Giovani 11, 14 Alemão, 9 Rafael Costa. No banco, 1 Matheus Cavicchioli, 7 para Lucas Abreu, 8 Igor Henrique, 13 Vitor Ramon, 15 Marcelo, 18 Eduardo Persson, 19 Elias Carioca, 20 para Bidu, 21 Vagninho, 22 Bruno Sávio, 19 Júnior Todinho e 37 para Ricardinho. Hino Nacional Brasileiro. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Definido também o Botafogo, 89 para Darley, 2 Val,
32 Jordan, 3 Robson, meia dúzia, aliás 16 para Gilson, 8 Bolt, 30 Naldo, 40 Matheus Anjos e 17 para Calabres, 9 para Gustavo Henrique, 14 para Wellington Tanque, Darley 89, 2 Val, 3 Jordan, aliás 32 Jordan, 3 Robson e 16 para Gilson, 8 Bolt, 30 Naldo, 40 Matheus Anjos, 17 Calabres, 9 Gustavo Henrique, 14 Wellington Tanque. No banco, Igor, 35 Kaique, 5 Reginaldo, 33 Ferreira, 27 para Edson Júnior, 22 para Jonathan, 14 para Caio, 10 Rafinha, 21 para Murilo, 11 Diego Cardoso, 29 para Luiz e 31 para Ronaldo. Arbitragem do jogo. O árbitro realmente apita, como a gente diz na gíria do futebol, no pau. Luiz Flávio de Oliveira, o árbitro. Assistente 1, Miguel Caetano Costa. E o número 2, Luiz Alberto Nogueira. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Muito legal o protocolo, né? Agora os dois times ali no meio de campo fizeram uma roda ali, total sobre os mortos, né? Dessa pandemia, desse Covid-19. Muito legal a atitude. Aliás, o protocolo está sendo muito bem feito, né? Vale ressaltar isso. Jogadores mantendo a distância, no banco de reservas, todo mundo de máscara ali, o pessoal da comissão técnica. Isso é muito importante. Primeiro a prevenção e proteção, né? Vamos respeitar aqui 1 minuto de silêncio. Mil e 300 vítimas nas últimas 24 horas, aí 1 minuto de silêncio. Olha, tem o trabalho aqui da Sport TV. Gustavo Bueno vai entrevistar o Claudinei Oliveira, que é o técnico do Botafogo. Vamos ouvi-lo. A gente fez o melhor que a gente podia dentro do tempo que a gente teve, né? A gente teve uma semana aí, 10 dias que a gente não pôde treinar porque estava na zona vermelha ali da classificação do estado. A gente não pôde treinar com bola normalmente, mas procuramos recuperar o tempo perdido. Esperamos que tudo corra bem nessa volta do campeonato. Para quem está vivendo o que a gente está vivendo em Ribeirão Preto, a gente sabe que não seria o melhor momento para voltar ao campeonato. Mas a decisão foi tomada, nos cabe entrar em campo e buscar a vitória. Aí, portanto, o Claudinei Oliveira. E claro, é evidente, o Carpini também vai falar. Mantendo o distanciamento, não usa, portanto, o microfone diretamente na boca, e sim popularmente conhecido como boom. Vamos ouvir o Carpini. A gente mantém o mesmo padrão, né? Um padrão ofensivo, um time que gosta de ter a bola. Nós tivemos alguns problemas com os nossos 2 laterais esquerdos. A única alternativa foi o Cristóvão. E com características dentro do elenco para fazer aquilo que o Pablo vinha fazendo, a gente optou o Renanzinho, não é nenhuma novidade, pela função que ele já fez. Vamos lá, Gleger, concluindo. Eu queria dizer sobre esse time do Botafogo, como o Claudinei disse ali, né? Um pouco tempo de trabalho. Não é fácil você ajustar a parte física, a parte técnica e a parte tática principalmente. Ainda mais num time que está cheio de problemas, né? Muita dificuldade, com a corda no pescoço. Mas o Guarani tem que estar muito atento, porque às vezes a falta de responsabilidade desse time do Botafogo pode complicar. Então atento nas bolas paradas o Guarani e esse menino Matheus Anjos, que é muito bom jogador. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. E aí, Tigrão, a expectativa, a bola vai rolar, diz aí, Tigrão. Expectativa, meu caro Carlos Batista, é que o Guarani faça uma partida muito séria, muito consistente, de muita concentração e que mate essa pantera logo hoje. Se deixar para domingo, resolver com o São Paulo precisando de alguma coisa ainda, a coisa pode complicar. Que o Corinthians vai ganhar o jogo dele, você não tenha nenhuma dúvida disso. Então espero um Guarani muito atento e muito ligado, CB. Apita o árbitro, a bola está rolando em São Bernardo. Carlos Batista. E lá
Foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre. O jogo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória, vai Bugre, time do Guarani domina a bola no campo de defesa, vai sair jogando lá atrás, comecinho da partida, a bola recuada, vem para Jefferson Paulino que sai dominando com os pés, ele bate de perna direita, levanta no campo de ataque, o Guarani desce no contragolpe, vem Rafael Costa aberto pelo lado direito no campo de ataque, o árbitro marca a primeira falta do jogo, a falta para o Guarani bater, Marcos Luiz. E é uma falta pelo lado direito do campo, o Crispim estava chegando por ali, mas quem vai para a cobrança é Renanzinho. Renanzinho cobrando e batendo, entregando, soltando na frente para Crispim, voltou pela direita, toca a bola na ponta direita, vem o time do Guarani, se manda Giovani, recolheu na perna direita, tentou passe, perde a bola, o Botafogo recuperou Giovani, pé direito, lançou, chega Robson, tira, afasta, o Guarani não consegue pegar o rebote, o Botafogo sai jogando lá atrás. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Nos melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região, acesse aromadas ervas.com.br. Comecinho do jogo, o time do Botafogo estica uma bola comprida lá pelo lado esquerdo, a bola vai para fora, chegou Renanzinho, acompanhou apenas, é arremesso lateral para o time campineiro, vem pela esquerda o Botafogo para fazer a cobrança com Gilson, está autorizado, vai repor no campo de jogo, Gilson, camisa 16, ele toca atrás, ainda no campo de ataque pelo setor esquerdo, trabalha, ajeita Calabres para fazer o passe, vira o jogo lá pela ponta direita, se manda Val, recolheu, enfiou o pé direito, lançou na frente, vai para o solo, reclamou de uma falta, o árbitro não marcou, mas na sequência deu a falta, parou o jogo, deu a falta no Arthur Rezende, Marcos Luiz. E a falta aconteceu, né, Batista? Não tem nem o que reclamar, chegou junto ali o Gustavo Henrique, falta batida para o Guarani, início de jogo 0-0. Iga Atacado, a maior variedade de produtos no atacado e no varejo, tudo para sua economia, ofertas sensacionais todos os dias. Confira no site iga.com.br, siga nas mídias sociais, Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial, lojas em Campinas e Santa Bárbara do Oeste, abertas até às 22 horas. Domina lá atrás do campo de defesa, David recolhe na posição de zaga, toca de perna direita, lança na lateral, recebe Cristóvão, toca atrás, virando pelo setor esquerdo, vem Giovani, tentou enfiar essa bola na frente, tira, afasta a bola, era para Alemão, mas o Botafogo recuperou e na sequência Vitor Bolt sofre a falta, o árbitro paralisa e marca a falta para o Botafogo no campo de retaguarda. Falta cometida pelo Lucas Crispim, já bateu o Botafogo. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região, acesse cafémorais.com.br. Val bate de perna direita, levanta pro Botafogo, a bola vai para a área, sai o Jefferson Paulino para dominar, já coloca a bola em movimento no campo de defesa, 4 minutos, quase 4,5, primeiro tempo, placar de 0-0, recolhe na entrada da grande área, vem lá atrás David, jogando quase que como um terceiro zagueiro, bola dominada, vem Arthur Rezende pelo setor esquerdo, ele está reaparecendo no time do Guarani, rola por dentro, volta a bola ali na metade da zaga, vem para David, tocando à frente, vem, volta Rafael Costa para buscar o serviço, toca muita bola lá atrás do time campineiro. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render muito mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão.
Você vai obter uma maior rentabilidade. Chame no Zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020, 11ª rodada, São Bernardo do Campo, estádio 1º de maio. Botafogo 0, Guarani 0. Olha, encerrados em Água Santa 0, Mirassol 0, Inter de Limeira 2, Oeste 1. Pelo Zap, o Quilombo Grino, o Emerson de Cotia, de Jarinu, o Gilberto Silvair Doratioto. Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol é com a Bandeirantes AM 1170 em todas as plataformas digitais. Estamos no Band Multi e também estamos no YouTube. Canal da Rádio Bandeirantes, inscreva-se, acesse lá o canal da Rádio Bandeirantes, ative o sininho para receber as informações. Racha Autopeças, as mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rachaautopeças.com.br. Comecinho da partida, o Botafogo vem com Gilson, levanta de perna esquerda, toca na frente, mas acabou se complicando lá na frente, a bola foi para fora, para a linha lateral, Botafogo da Ribeirão Preto, e o Guarani ganhou arremesso lateral, é pela direita, vai para a bola Renanzinho, reaparecendo no time do Guarani com a titularidade, mas hoje improvisado, jogando de lateral direito. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Nos melhores supermercados de hortifruti de Campinas e região. Marquinhos, o que é que aconteceu com o Bidu? Por que não está no time hoje o Bidu? Está no banco de reservas, é a opção para o técnico Carpini, não está 100% fisicamente, Batista. Impedido, o árbitro marcou o impedimento no ataque do Botafogo, mas tem um jogador do time panterino que está caído, se contorcendo, parecendo uma cobra mal matada, hein, Marquinhos? E pulando até um calango, né, como você gosta de falar, né, Batista? Mas a falta, ela aconteceu, houve um pisão no pé do jogador da equipe do Botafogo, Luiz Slávio, muito próximo. O Matheus Anjos está por ali para fazer a cobrança. Matheus Anjos vai para a bola para fazer a cobrança de falta pela intermediária adversária. Botafogo 0, Guarani também 0. O mandante é o Botafogo. Autorizado. Time do Botafogo vai colocando lá na entrada da grande área 2, 4, 6 jogadores. Partiu Matheus Anjos, pé direito, suspendeu na área. A bola tocou no costado do jogador do Botafogo e na sequência o árbitro parou, marcou. Falta do Wellington Tanque. Jogador do Bugre está caído, Rafael Costa, 9 contra 9. Que deu isso aí, hein, Marquinhos? Deu uma trombada feia, né, Batista? Porque o Rafael Costa é mais ou menos assim um tanque também. E aí o bicho pegou. Falta batida. Olha, quem acompanha a gente pelas redes sociais está me vendo aqui, né? Tá vendo ali também o Marquinhos e o Gleger. Nós estamos aqui exatamente num estúdio preparado exatamente para isso e também estamos no YouTube. Então você que não está no AM, está acompanhando aqui pelas redes sociais, está nos vendo. Renanzinho bate de perna direita, tenta o cruzamento, cruzou muito mal, Gilson chega lá atrás, afastando, tocando para Vitor Bolt, voltou pela esquerda para Gilson, mas o lançamento do campo de ataque, a bola tocou no calcanhar de Wellington Tanque, foi para fora, para a linha lateral, é arremesso para o Guarani bater do campo de defesa. Iga Atacado, a maior variedade de produtos no atacado e no varejo é o Atacarejo. Tudo para sua economia em alimentos, cesta básica, produtos de higiene, perfumaria, mercearia, produtos de limpeza, descartáveis e muito mais. Confira as ofertas. Acesse iga.com.br ou baixe o aplicativo Iga no seu celular. Domina Lucas Crispim no campo de defesa. O Guarani vem descendo hoje, jogando todo de verde. Lançando para Rafael Costa. O passe não foi legal. Rafael Costa também. Faltou técnica para dominar. E o time do Botafogo tem a posse de bola. O árbitro parou, entretanto, e marcou uma falta em cima do David. Pela meia direita, campo de ataque, falta para o Bugre bater. E a falta foi realmente a favor da equipe do Guarani. A impressão
é que houve um revide, hein, Batista? E o amarelo teria sido pro David na falta que ele fez no jogador do Botafogo. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa, ciclo da água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Placar de 0-0, o jogo começou quente, muita paulada de ambos os lados. Agora o árbitro parou, marcou a falta para o Guarani no campo de defesa. A falta em cima do Arthur Rezende, uma falta no tornozelo direito do jogador do Guarani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10 passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020, 11ª rodada em São Bernardo do Campo. Botafogo 0, Guarani 0, Edu. Opa, gol no Morumbi, hein? Gol no Morumbi, gol do São Paulo. Pablo, qual é a música, hein, Pablo? São Paulo 1, Red Bull 0, hein? De Sorocaba, Goró Bugrino diz que vai ser 2-0. De São Bernardo do Campo, Edmilson. Lá do Jardim Olina, a Lucila, como sempre, e toda a sua família. Osvaldo, Sérgio, Carla e Luiz. E o sobrinho Luiz Eduardo. E no Paraguai, Edmilson Garcia, o Lobo, está curtindo o som da Bandeirantes. Vem embora Lucas Crispim, domina pela intermediária, adversário, levanta de perna direita, bola aberta. Na ponta canhota, Cristóvão, pé direito, levantou na área, desvio de cabeça, alemão. Espalma Darley. Cruzamento espetacular de Cristóvão, veio na cabeça de Alemão. Alemão deu um toquinho, a bola foi em cima dela, apareceu Darley para tocar para fora, por cima do gol. Por por muito pouco, o Guarani não abre o placar do jogo, Marcos Luiz. Com o Alemão no meio da zaga do Botafogo, cruzamento veio do Cristóvão, desvio do goleiro, escanteio para o Guarani. Cobrança de escanteio, Cristóvão ajeitou Crispim, cruzou, tocou na área, subiu lá atrás, afasta, tira, bote, a bola volta, Renanzinho puxa na perna direita, tentou fazer o lançamento, mas não conseguiu. Chegou lá atrás do campo de defesa pela esquerda, Gilson tenta girar, protegeu, acabou se enroscando com a bola, o problema dele é a bola. Cedeu arremesso lateral, o Guarani cobra e vem para o jogo. Domina pela direita, Crispim enfiou lá na frente, tentou a penetração, Arthur Rezende vem para tirar. Afasta o zagueiro, a bola saiu rente ao pau da bandeira. É arremesso lateral. O Renanzinho vem para a bola, está autorizado, já colocou em movimento para David. Ele reclama, dizendo que foi empurrado pelo costado, o árbitro marcou tiro de meta para o Botafogo. Achei que foi normal, não houve falta, absolutamente jogada normal, Batista. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes. O café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafémorais.com.br. Gleger Zorzin, 13, primeiro tempo, a plataforma tática, movimentação inicial 0-0, Botafogo e Guarani. Gleger. Batista, o Guarani tem mais posse de bola, né? Mas joga muito no seu campo de defesa, né? Trocando ali entre os zagueiros. Uma hora o Arthur Rezende se apresenta, faz uma interessante saída de três, onde o David entra entre os dois zagueiros para tentar dar uma amplitude ao time. Só que tá meio, as linhas estão afastadas um pouco. Precisa juntar um pouco mais a linha e jogar no campo de ataque. O Guarani tem mais qualidade, né? Tecnicamente falando, o time do Guarani é melhor, porém precisa jogar. Não adianta ficar tocando de lado e para trás. Ser um pouco mais objetivo. Já criou uma chance, né? Mas tem que ser mais agudo. Conheça a Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro vai render muito mais. Ligue 989-79-50-52. Placar de 0-0. Aliás, o estádio 1º de Maio é bonitinho, arrumadinho, ajeitadinho. O placar eletrônico funciona a feijão, hein?
É no manual. Você falou, é bonitinho, é arrumadinho e tal. Minha avó falava o seguinte, quando falava assim, nossa, como ele é bonitinho, bonitinho é um feio arrumadinho, Batista. Então, tem uma placa lá, né? E o rapaz tem que fazer a troca quando acontecer algum gol. Ele tem que fazer a troca colocando, portanto, lá no placar o número que está se referindo ao número de gols. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas no mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Tem estádio com placar eletrônico, placar de LED. Tem placar aí em certas arenas da Copa que o placar faz até café. Esse aqui não, esse aqui é no manual, velho. Aqui é placar raiz. Não é placar Nutella, esse é placar raiz. Domina, vem pro jogo, carrega o time do Guarani no campo de ataque, vem lá pelo setor esquerdo o Cristóvão. Domina, ajeita a bola, é o David tocando para Cristóvão. Cristóvão recua na zaga, vem para Bruno Silva. Ele domina em cima da risca na metade do campo, é o capitão do time bugrino. Lançou na frente para David, envia de perna direita, toca a bola dentro da grande área. Não conseguiu fazer o passe para Alemão, tira lá atrás, afasta Robson. A bola volta para o campo de defesa lá atrás, pelo lado esquerdo vem dominando o Valber. Está estreando no time do Guarani, da onde veio o Valber, Marcos Luiz. Atlético Paranaense, zagueiro, 22 anos, Batista. Domina pela direita, Renanzinho. Qual é a posição, assim, oficial mesmo do Renanzinho, hein, Marquinhos? Meio atacante, né, Batista? Renanzinho meio atacante. Cristóvão domina pela ponta canhota, preparou o cruzamento, desistiu. Prefere o toque atrás, lançamento para Giovani, dominou, limpou o pé direito, bateu cruzado, subiu Darley, pega firme, sem rebote. Muito bem colocado o goleiro Darley da equipe do Botafogo. Mostrou elasticidade, como gosta de falar o Gleger. Fez uma excepcional defesa, segurando aquele que poderia ser o primeiro do Guarani, 0-0. Eu estou perguntando assim a posição, se bem que no futebol moderno, né, o jogador atua em várias posições. Sim. Mas como hoje não tem lateral de ofício, é por isso que eu estou perguntando qual é a posição original do Renanzinho. Pois não, a informação, Edu Pinheiro. Olha, empata o Red Bull lá no Morumbi. Matheus Jesus, aquele mesmo, hein? Agora, primeiro tempo, São Paulo 1, Red Bull, Bragantino também 1. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantenha o programa Casa Ciclo da Água no Saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, 17, quase 18, primeiro tempo 0-0 e o jogo de Zay Tigrão. O Guarani dentro do seu estilo, né, Batista? Ficando muito tempo com a bola, consciente, não corre riscos. O time do Botafogo me parece com pernas pesadas já desde o início da partida. O Crispim faz uma ala pelo lado direito com o Renanzinho. O Arthur Rezende centralizado e caindo um pouquinho para a esquerda, e ele empurra, não é, o seu companheiro, que é o número 11, Giovani, para que ele encoste nos dois atacantes, mas o Giovani meio ausente da partida até agora. A gente sente uma ala lá, o Arthur Rezende, mais derivado para o lado esquerdo, tentando, obviamente, fazer com que o Cristóvão jogue. Precisa entrar no jogo um pouco mais o Giovani, que é um cara que tem muita qualidade, mas está muito atrás ali, está embolando um pouco com o próprio Arthur Rezende. O Guarani é senhor das ações, fica com a bola, tem a posse da bola, tem boa distribuição em campo, ocupa os espaços, só precisa ter um pouquinho mais de contundência, jogar de forma um pouco mais vertical e não com tantos passes laterais. Mas manda no jogo, comanda o espetáculo e deve fazer o primeiro gol a qualquer momento. Já é muito melhor do que o Botafogo. Crispim levanta a bola da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra para Renanzinho. Ele desce na ponta direita, recebe, vem, rente, arrisca lateral. Adiantou a bola, toca por dentro, vem pela meia direita para David. Escapa da marcação pesada. Abriu na ponta, Renanzinho, pé direito, cruzou na área. Rafael Costa dividiu. A bola voltou, Bolt, tirou. Voltou Arthur Rezende para Crispim, pé direito, bateu, vai embora. Desviou
na zaga, saiu, foi embora pela linha de fundo. Escanteio pro Guarani bater. Bateu no Robson, né, Batista? O chute do Lucas Crispim foi aplaudido, elogiado pelo Arthur Rezende, jogador da equipe do Bugre. Aliás, é o próprio Arthur que tá chegando ali para fazer a cobrança. Arthur Rezende vem pra bola, pra cobrança, ele escanteio, partiu pé direito, levantou na área, subiu de cabeça, toca, mandou Bruno Silva de cabeça pra fora, pela linha de fundo, saiu, é tiro de meta pro Botafogo. Capitão do Guarani subiu mais alto que a zaga do Botafogo, só que pegou mal, ela saiu, só tiro de meta, 0-0. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader, seja o seu próprio patrão. Obtenha maior rentabilidade, chame do Zap 989795052. Acesse brtrader.com.br e lá no site tem o caminho para você entrar na promoção. Preencha o cadastro, coloque uma frase curta, no mínimo com 22 palavras, declarando o amor que você tem pelo seu clube do coração e concorra semanalmente à camisa do clube do seu coração. Participe e boa sorte para você. Arremesso lateral, Renanzinho cobrou, tocou na frente, o time do Guarani toca a bola, mas tem dificuldade para penetrar. Lançamento na cabeça do círculo central, Bruno Silva abrindo lateralmente o jogo. Se manda no campo de ataque, vem Cristóvão jogando improvisadamente na lateral esquerda, apesar de que ele atua nas duas. Ele de ofício é atacante, mas no Guarani jogou de lateral direito. E vem pra bola, lançamento na ponta, Renanzinho, pé direito, cruzou na área, subiu o Robson, afastou, a bola voltou, sobrou, dominou Arthur Rezende, bateu, carimbou, a zaga voltou, toca atrás, Crispim, pela lateral da grande área pra Renanzinho, pé direito, bateu pro gol, pega Darley. Não sei se era a intenção do Renanzinho chutar pro gol, acho que não, acho que ele queria cruzar. Mas o chute saiu direto, o tiro foi direto pro gol. Boa defesa de Darley, Marcos Luiz. Concordo com você, a intenção do Renanzinho era o cruzamento, só que o chute foi em direção ao Darley. E o goleiro fez ótima defesa. 0-0, Batista. 0-0, ninguém mexeu no marcador. O time do Botafogo se manda, vai embora pro campo de ataque. Lançamento feito lá pelo setor esquerdo. O Wellington Tanque dominou, girou em cima da marcação, foi pro solo, reclamou. O árbitro não marcou. O Guarani saiu jogando. Vem Crispim pela direita, soltando por dentro para Arthur Rezende. Recebe no campo de defesa, empurra lá pelo lado esquerdo para Cristóvão. Ele balança o corpo para sair da pegada na marcação. Toca atrás pela esquerda. Giovani domina, entrando no círculo central com a bola dominada, toca para David na cabeça do círculo central, abrindo pela meia direita, se manda no campo de ataque, vem para a bola, o time do Guarani com Renanzinho, recua, toca na defesa para David, e ele entra outra vez no círculo central para fazer o passe lateral para Bruno Silva, pela esquerda, pisa na bola, arruma o time do Guarani, toca a bola, espera abrir o buraco, lança pela esquerda, se manda, vem Arthur Rezende, vira da esquerda para a direita, na ponta direita, vai embora Renanzinho, parou na frente do marcador, voltou atrás, chamou pelo setor direito, vem para Crispim, cruzou na área, chega, tira lá atrás, afasta Jordan, reboteada sobre o Kumbolt, em cima dele o Arthur Rezende cometeu falta no Victor Bolt. Essa barba do Arthur Rezende aí é melhor não ter, né, Batista? Parece um bode, que coisinha feia, hein? Você não gostou da barba do Arthur Rezende? Não, é isso, Marquinhos? não gostei, Batista, não gostei. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Guarani sai jogando dentro da grande área, na bola, Valber recebe, solta na lateral pela direita para Renanzinho, a marcação está muito próxima do corpo dele, ele toca contra a perna do marcador, Gilson vai para fora, para a linha lateral, é cobrança de arremesso pela direita, vem para fazer a cobrança o time do Guarani, Renanzinho autorizado, lançou, soltando na frente para Rafael Costa, dá uma puxeta e aí faltou perna, hein? Desabou Giovani. Quando ele arrancou para receber o passe do posterior. Rafael Costa, aí sentiu a posterior. Já pôs a mão. Posterior. Já não sei não. Acho que isso era que nós discutimos muito, né, Batista? Por esse pouco tempo de trabalho, vendo uma arrancada
O Giovani, que é um jogador importantíssimo nesse esquema. Mas você aí. lembra que eu falei na semana que ele não estava bem fisicamente, Gleck? Tá com o famoso... Sabe como chama aquela fita ali, ô Batista? Kinésio. Sim. Kinésio ou Kinesim? Kinésio. E o Eduardo Persson, que também não está bem, foi poupado, é o que vai ser escolhido aí pelo técnico Carpini. E agora quem faz a função de armação é o Crispim, né? Bem provável que venha o Persson ali para a posição que vem fazendo o Crispim, que vai ser adiantado um pouco para fazer a meia. Ô Batista, o Luiz Henrique aproveitar aqui, ó, tá mandando um abraço, tá lá em Sumaré, ele, a Laurinha e a Elisângela, tá curtindo pelo YouTube e tá dizendo que o Blazer do Gleger dá para comprar o carro dele, viu, Batista? Ô, Tigrão, você já vinha chamando a atenção do Giovani, né, que não estava no jogo, estava com dificuldade. Talvez fosse exatamente esse o problema. E agora a contusão, o tiro do jogo. Como é que fica o time do Guarani com a entrada do Persson? Ele vai botar o Persson um pouquinho à frente do David. E aí ele vai tentar posicionar o Arthur Rezende onde deveria estar jogando o Giovani. Mas não estava fora. E você percebe muito isolado pelo lado esquerdo, já improvisado, já no sacrifício, não é? A presença do Cristóvão. Então alguém tem que cair por lá e esse cara deveria ter sido o Giovani. Ele não estava fazendo, ele estava embolado no meio, né? Juntamente com o Arthur Rezende. Agora, o Guarani ganha um pouco mais de bloqueio, um pouco mais de marcação, mas perde um pouquinho a possibilidade de chegar à frente. Eu acredito que vai ser isso. O Persson faz um segundo volante e o Arthur Rezende definitivamente tenta ser um meia de chegada mais pelo lado esquerdo, mas mais à frente do que ele vinha jogando e dando, claro, um apoio para a jogada de ala com o Cristóvão lá pelo lado esquerdo. Domina o time do Guarani no campo de defesa. Vem Crispim para fazer o passe. Puxa o contra-golpe rápido. O time do Bugre se manda no campo de ataque. Vem para a bola. Rafael Costa recolheu. Girou soltando para Arthur Rezende. Abriu na lateral pelo lado esquerdo. Vem Alemão, domina, puxa para a perna direita. Bateu cruzado. Vai embora. Da esquerda para a direita, a bola saiu pela linha de fundo, é tiro de meta para o Botafogo. Tentou buscar o Rafael Costa, que penetrava no meio da zaga do Botafogo. O lançamento foi com muita força, passou pelo atacante, foi embora. Tiro de meta que o Darley vai cobrar. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020 em São Bernardo do Campo. Guarani 0, Botafogo 0, Edu Pinheiro. Primeiro tempo, Morumbi segue São Paulo 1, Bragantino 1. Hoje à tarde, Água Santa 0, Mirassol 0, Inter de Limeira 2, Oeste 1. De Votuporanga, o Nivaldo Della Lilera. Que difícil, hein? Lilera de Votuporanga. Alô, Nivaldo. Alex do Cambuí e Bugrinos do Carlos Lourenço. E de Blumenau, torcendo para o Botafogo, o João Vilmar. Pode olhar aqui, ó. Mesmo sendo WhatsApp, eu coloco no papel, nego. O seu WhatsApp vai pro papel. Manda pra mim, 97102-1493. E vem o time do Guarani, Cristóvão meteu o pé canhoto, cruzou na área. Chega Robson para afastar, tira para o Botafogo, a bola sobra ainda lá atrás. Pelo setor direito com enorme dificuldade, Val tenta levar, foi empurrado, o árbitro parou, marcou falta. Crispim cometeu uma falta, é falta para o time panterino. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Vai comprar os temperos, vê lá na gôndola, observe a marca, hein? Veja a marca, Aroma das Ervas, essa é a boa, hein? Essa é a boa. Aroma das Ervas, acesse aromadazervas.com.br.
David domina a bola no plano intermediário. Dá um tapinha de perna direita, soltando para Renanzinho. Recua na zaga, Valber. Ele trabalha na perna direita para Carte, 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Bola rolada para Persson, toca de lado. Vem pela esquerda, Bruno Silva para Cristóvão. Ele vem caminhando pela esquerda. Desiste de atacar, prefere o toque recuado. Vem para Bruno Silva, o capitão do time do Guarani. 0-0. Time do Guarani precisa da vitória para conseguir a classificação por antecipação. O empate também não é ruim. Vai o time do Guarani no campo de ataque. Rafael Costa faz o giro. Escapou da marcação. Girou uma vez mais. Partiu. Opa! É falta nele. Deram uma trauletada no tornozelo do homem. Ele está no solo, reclama, o árbitro parou, marcou falta para o Guarani bater. Não tem nem o que reclamar, né, Batista? A falta aconteceu do jogador Naldo, da equipe do Botafogo, em cima do Rafael Costa. Inclusive o árbitro chama a atenção do zagueiro, a falta é perigosíssima a favor do Guarani. O bode, não quer dizer, o Arthur Rezende está ali pronto para a cobrança. Alô, Aderrabal da Brasitone, tá curtindo o som da Bandeirantes, disse que vai fazer um churrascão quando isso tudo passar. Me convidem, Aderrabal. Vai convidar a nós todos. Vai pra bola o time do Guarani para fazer a cobrança. Toma a posição Crispim para cobrança de falta. O meu coração está pedindo gol. 4 na barreira, partiu, pé direito, bateu, explodiu na barreira, a bola volta. Domina Arthur Rezende, ele perna direita aqui, cobrou a falta, toca a bola para Crispim, perna direita, tocou para Rafael Costa, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo, chute de Crispim. No meio do caminho, encontrou Rafael Costa, a bola foi embora pela linha de fundo. Acho que ele atrapalhou, hein? É tiro de meta para o Botafogo bater. A impressão e a reclamação do Guarani, Batista, é que a bola teria batido no Robson, zagueiro do Botafogo. Tá caído ali o atleta da equipe de Ribeirão Preto. A chance novamente foi do Guarani. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31,5, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. E o árbitro marcou o escanteio, vem o Guarani, cobrança, a bola veio para a área, sobrou, dominou o alemão, pé direito, bateu, foi embora para fora pela linha de fundo. Enfiou o pé direito alemão, a bola passou à esquerda de Darley, saiu tiro de meta para o Botafogo. O alemão tá meio apagado no jogo, acho que foi a primeira vez que você falou o nome do alemão, não foi não, Batista? Conferindo a placar, estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo. Botafogo 0, Guarani 0. Segue Morumbi, primeiro tempo, São Paulo 1, Red Bull Bragantino também 1, de Hortolândia o Rogério, lá do São Bernardo, o gatinho do famoso Pulo do Gato, todos vocês do Pulo do Gato, muito obrigado, hein? E do Bonfim é o Barão Cássius, bugrino da pele até o osso. Grande abraço, alô, doutor Gustavo Matos. Doutor Gustavo Matos é cardiologista, um dos melhores do Brasil, bugrino da pele até o osso. Vem embora o time do Guarani, se manda no campo de ataque, bola aberta para alemão. Meteu o pé direito, cruzou na área, tirou o Robson, a bola voltou, sobrou com Arthur Rezende, de novo para alemão. Recolheu atrás, Arthur Rezende, pé direito, bateu pro gol, vai embora. Pé direito, bateu firme, a bola passou à direita, Darley estava na bola, passou por ele, passou lambendo o poste, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Botafogo. O Darley percebeu, Batista, que ele estava na bola como você narrou, e percebeu também que se encostasse na bola seria escanteio e o gol já estava protegido, saiu, é só tiro de meta para o Botafogo. Iga Atacado, a maior variedade de produtos no atacado e no varejo, tudo para sua economia em alimentos, cesta básica, produtos de higiene, perfumaria, mercearia, produtos de limpeza descartáveis e muito mais. Grande abraço para o Cleiton, alô Cleiton. O Cleiton que comanda Campinas Celulares, parceiro da Rádio Bandeirantes. Um grande abraço, é bugrino da pele até o osso.
E o Botafogo sai jogando no campo de defesa. Gilson faz o passe. Lançou na frente do campo de ataque para o Wellington Tanque. A bola volta. O Guarani tem uma marcação precisa. Uma malha bem formada. Já toma e sai jogando pela direita. Recebe Renanzinho e recua para dentro da grande área para Jefferson Paulino. Goleiro do Bugre, toca de volta pela direita. Placar de 0-0. David solta para dentro do círculo central. Falta. O árbitro viu, marcou a entrada, chegada por trás, em cima de Arthur Rezende, falta, já cobrado, o time do Guarani se manda, vai pro campo de ataque pela esquerda, recolhe Crispim, ele toca rasteirinho, soltando para Arthur Rezende, abriu na lateral, Cristóvão prepara o cruzamento, enfia o pé direito, volta pela esquerda, Persson domina, gira em cima da marcação, toca recuando, vem para David, pede o volante do Guarani, domina dentro do círculo central, enfia pela meia esquerda, se manda no campo de ataque, o time do Guarani, tentou o Persson, lançamento, errou, a bola voltou, sobrou com o Botafogo, o árbitro parou, marcou falta. Falta, não dá cartão, apenas a falta lá atrás é pro Botafogo, Marcos Luiz. Cometida pelo Eduardo Persson, foi advertido pelo árbitro. A falta aconteceu em cima do Gustavo Henrique, jogador do Botafogo. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229. Acesse cafémorais.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35 primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020, 11ª rodada em São Bernardo do Campo. Na era da pandemia, Botafogo 0, Guarani 0. Continua Morumbi, São Paulo 1, Bragantino também 1, primeiro tempo, hein? Olha, de Cosmópolis, o 6125 não colocou nome, é torcedor do Palmeiras, mas gosta muito da dupla Ponte Guarani. O Donizete da Vila Costa e Silva pergunta para o Marcos Luiz. Opa! Porque o Bidu, eu acho que tá indo para o Santos, por isso que ele está no banco. Você sabe alguma coisa, Marcos Luiz? Não, o Bidu está sendo preservado, o Bidu que renovou o contrato com o Guarani até 2022. E para encerrar o giro de Hortolândia, o Rafael Bugrino. Bandeirantes AM 1170 e também pela internet em todas as plataformas digitais. Estamos no Band Multi e também no canal da Rádio Bandeirantes no YouTube. Vem embora o time do Guarani pela ponta direita, pisa na bola, Renanzinho recuando pela direita, Valber está lá no campo de ataque, é zagueiro, mas está se aventurando, soltando para Bruno Silva. O time do Guarani inteiro neste momento no campo de ataque, fazendo a ocupação militar. Bola aberta pela ponta, Cristóvão recebe tocando pela esquerda, vem Arthur Rezende para Crispim, erra o passe na triangulação, a bola voltou, sobrou, dominou, tentou retomar, Eduardo Persson volta, ele bate de perna direita, tocou na defesa, voltou, o alemão dominou, soltou para Rafael Costa, limpou para Renanzinho, pé direito, bateu, vai embora! Da lateral da grande área, Renanzinho, lado interno, pé direito, bateu cruzado. A bola passou, foi embora pela linha de fundo com perigo, é tiro de meta pro Botafogo. O Darley foi até praticar a defesa, Batista, mas não chegou a tocar na bola, ela passou, foi apenas para fora, tiro de meta para o Botafogo. Conheça Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais. Chame no zap 989795052. Mande agora uma mensagem e amanhã um executivo de contas vai entrar em contato com você. 989795052 ou então acesse brtrader.com.br. E daqui a pouco, intervalo inteligente no Rádio Brasileiro com Madureira do Pinheiro. E depois que a bola parar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto. Tem coisa que é legal, mas tem coisa que é super legal.
E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você em especial tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia para você. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopensas.com.br. Agilize o seu orçamento e faça o pedido pelo WhatsApp. De segunda a sexta-feira, das 8 até as 18 e aos sábados, das 8 até as 12 horas. E Brasil Trader, faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. brtrader.com.br. Cristóvão domina lá pelo setor esquerdo. O jogo vai se transcorrendo na base da marcha lenta. Domina David, recuando pela esquerda, vem Bruno Silva, domina, ultrapassa a linha da metade do campo. O Guarani não impõe velocidade, prefere o toque cadenciado. Bola na lateral com Cristóvão, voltando para Bruno Silva. Para David, volta para Bruno Silva, domina lá atrás do campo de defesa, vem pela metade da quarta zaga. Guarani vai sair jogando pela direita com o Renanzinho, que está muito recuado. Ele que é atacante, meio atacante, mas hoje jogando muito plantado. Jefferson Paulino soltando para Bruno Silva. O Guarani toca a bola aberta pelo setor esquerdo, vem para Cristóvão, enfiou na frente do campo de ataque, faz o deslocamento na ponta pela esquerda para Crispim, tentou devolver para Cristóvão, não deu, não conseguiu chegar, a bola saiu, é tiro de meta para o Botafogo. E vai sair jogando lá atrás o time do Botafogo na marca de 40 minutos passados da etapa inicial. Placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Alô, pessoal do Planeta Guarani. Um abraço lá pro Fernando. Alô, Cleiton. Planeta Guarani também curtindo o som da Bandeirantes. Um grande abraço. Todos lá são bugrinos. Da pele até o osso. A informação, Edu. Gol do Bragantino, hein? Lá no Morumbi. Virou. Morato, 34, primeiro tempo em São Paulo. 1, Red Bull Bragantino 2. Vem embora, domina o time do Guarani, partiu, vai pra bola, pé canhoto, cruzamento, a bola passa por todo mundo, viu o desvio, vai pra fora, pra linha lateral. É arremesso pela direita, vem Renanzinho pra fazer a cobrança pela direita. Autorizado, time do Guarani vai fazer a reposição, vai usar a força do braço, Renanzinho, placar de 0-0. Autorizado, partiu, levantou a bola na área para Rafael Costa, subiu lá atrás, Robson de cabeça, afasta, tira, a bola sobra, vem para lateral, tentou David o domínio, ela vai para fora, houve o toque do Wellington Tanque, cobrança de arremesso lateral, Renanzinho tocando no fundo do campo, pela direita, voltou, Renanzinho, pé direito, levantou na área, subiu, vem de soco, Darley, o árbitro parou, marcou falta nele. É falta no goleiro do time panterino, Marcos Luiz. E ele tá cansado, o goleirão ali, hein, Batista? Quando ele caiu, mostrou a língua assim, parecendo uma gravata. O goleiro Darley da equipe do Botafogo. Finalzinho no primeiro tempo, 0-0. Acho que não é cansaço, né? Porque o jogo ainda está no primeiro tempo. Ele tomou uma pancada. O Gleger pode até falar melhor a respeito disso. Quando você toma uma pancada, você mostra a língua, Batista? Depende da onde, né? É a pancada. Ele tomou uma pancada ali na altura do estômago. O alemão foi no corpo dele, né, Batista? O alemão deixou a bola, foi no corpo, foi falta realmente. E aí dá aquela falta de ar, né? Entendi. E vem o Botafogo, Val meteu o pé direito, a bola passou, foi embora pra fora pela linha de fundo, a informação Edu Pinheiro. Jogo quente no Morumbi, empata o São Paulo de novo, gol de Pablo, 38, primeiro tempo, São Paulo 2, Red Bull Bragantino também 2. Placar de 0-0 em São Bernardo do Campo. É só para explicar, você ouve um alarido de torcida, mas isso é fictício, né? Não é real, porque não pode ter torcedor no campo. Portanto, não há presença de torcida em São Bernardo de Campo, no estádio 1º de Maio. Então essa galera é uma galera artificial que é permitida, inclusive, né, para o mandante colocar lá algumas caixas de som, tocando o som da sua torcida. Bola pra fora, saiu, foi embora pela linha de fundo, é escanteio, é pro Botafogo bater, Marcos Luiz. Matheus Anjos vai pra cobrança. Matheus Anjos vai pra bola, escanteio, 4 jogadores, movimentação intensa de jogadores do Botafogo na área. Levantou Matheus Anjos pra área, a bola passa por todo mundo e vai pra fora pela linha de fundo, mas não tá valendo nada. O Cristóvão
Está caído um choque lá dentro da área. O Jordan estava lá, foi ele que tocou, o árbitro parou, marcou, é falta para o Guarani bater. É, a falta em cima do lateral da equipe do Guarani, né, Batista? O Luiz Flávio de Oliveira acabou marcando a falta. Foi aquela cama de gato, né? E o Cristóvão vai se levantando. Você já foi alguma vez, quando estava tentando vítima de cama de gato, hein, Marquinhos? Várias vezes, Batista. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade para peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Vem embora o time do Botafogo, saiu batida, a bola voltou, pé direito, bateu, vai embora para fora pela linha de fundo. Aldo chegou, enfiou o pé direito, entrada na área, a bola subiu, saiu, tiro de meta para o Guarani bater. Apenas tiro de meta, observou a saída da bola, o jogador do Bugre. Mais uma vez aqui é o Thiago, que é o neto do Cilinha, é bugrino, tá ouvindo a Bandeirantes e mandando um abraço para você, Batista. Thiago Rossini, grande abraço, muito obrigado pro bugrino da pele até o osso. O pai dele tinha ligações com a Ponte Preta, trabalhou também no Guarani, o Cilinho. Mas o Thiago Rossini é bugrino. E aí, Gleger Zorzinho, primeiro tempo. Olha, o Guarani saiu jogando errado. Que coisa incrível, dominou Matheus Anjos, puxou para perna canhota, bateu cruzado em cima da marcação. Chegou na linha de fundo, o Persson já ficou para trás. Matheus Anjos entrou na área. Chega Renanzinho para tirar. A bola, aliás, David para tirar. A bola saiu, é escanteio. Escanteio pro Botafogo bater. O último toque foi do médio volante da equipe do Guarani. Cede escanteio no finalzinho do primeiro tempo. Matheus Anjos vai bater. Matheus Anjos vem para cobrança de escanteio. Botafogo vai povoando a área do Guarani com seus jogadores. Partiu Matheus Anjos, levantou a bola na área, toca de cabeça. Vem, pega Jefferson Paulino. Já não valia mais nada. Ele foi acossado dentro da área. Subiu, deu uma cabeçada na bola, o camisa número 14, o Gustavo Henrique. E o árbitro paralisou o jogo, marcou falta, Marquinhos. 14 é o Elton Tanque, Batista. Chegou com tudo ali no Jefferson Paulino, jogador da equipe do Guarani, o goleiro, e por isso a falta foi marcada. Ô, Batista, o Guarani tá dando sopa pro azar, né? Muito erros de passe, não consegue profundidade, não consegue verticalidade. Erra muito naquele... Renanzinho para Rafael Costa de perna direita, rolou no corredor central, vem para Crispim, abriu na lateral para Alemão, dominou soltando atrás pelo setor esquerdo, se manda Cristóvão por dentro para Arthur Rezende, por elevação, colocou a bola na área, em cima do zagueiro, a bola volta, sobra com o time do Guarani, vem pela direita, Renanzinho bateu, vai embora. Enfiou o pé, não era a melhor opção, tinha 3 pelo menos para o passe, mas preferiu experimentar dali. E dali não deu, é tiro de meta para o Botafogo. E 2 opções, Batista, com melhores condições, por exemplo, né? O próprio Rafael Costa do lado, e se fizesse o cruzamento, o alemão estava esperando. Optou pelo chute, a bola saiu, é só tiro de meta. Completando o seu raciocínio, Gleger. Essa última bola, esse lance aí foi nítido, né? O Renanzinho tinha 2, 3 opções, quis chutar no gol. A última bola do Guarani tá horrível. O Guarani precisa caprichar um pouco mais nessa última bola e deu campo pro Botafogo, viu, Batista? O Botafogo tá gostando do jogo. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. 0-0 Botafogo e Guarani. Vem aí o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, meus amigos, pelo WhatsApp aqui bombando, nosso muito obrigado. Nosso WhatsApp é o 971021493, hein? 971021493. Obrigado, Wilson do Cambuí, torcendo de joelho para o Botafogo. De São Roque, o Patrick. De Paulínia, o Jair. Cidade Jardim, alô, João Busso, aquele abraço. De Teresina, no Piauí, o Wesley palmeirense, que hoje está torcendo para o Guarani. De Hortolândia, o Guilherme. De Florianópolis, o Walter. Opa, é verdade. Deixa eu só ouvir o que fala o Arthur Rezende aqui na Sport TV. É o ritmo de jogo, mas a nossa equipe tá controlando bem a partida, do jeito que a gente vem jogando, né, antes da parada, do jeito que a gente vem treinando. Agora só falta encaixar essa última bola para poder sair com o placar na frente. Aliás, aí o Crispim falou também, né, um trabalho feito ali em especial da Sport TV, e a gente ouvindo também o jogador da equipe do Guarani, Edu. Tá bom, né, a barba que você falou dele é o como é que é o cavanhaque, né, tá meio rasteiro. Esse tá mais ralinho, né, do Arthur Rezende é um pouquinho maior, né? Ah, tá. Bom, é o seguinte, tudo com distância, né, e agora Marcos o Matheus Anjos do Botafogo também vai falar, Edu. Vamos ouvir.
Então, acho que o Guarani teve sim uma superioridade nesse primeiro tempo, mas a gente também teve chance e quando tem essas chances a gente tem que ser decisivo e fazer o gol. Acho que isso é um problema que teve desde o começo do campeonato. Agora a gente tem que procurar ouvir o que o Claudinei vai passar pra gente no segundo tempo, porque a gente precisa dessa vitória. Legal, tá aí o Matheus Anjos também, jogador do Botafogo. Edu Pinheiro. E jogou no Guarani em 2018, fez 5 jogos, veio do Atlético Paranaense, né? Bom, é o seguinte, eu falei aqui de Hortolândia o Guilherme, de Florianópolis o Walter, de São Roque o Patrick. Patrick é corintiano, torcendo para o Botafogo. De Rio Claro tem o Guilherme também, o outro Guilherme. O final 7015 é o Feliciano Neto. Eu não sei, ele falou que é do Maranhão, eu não sei se o sobrenome é Maranhão ou se ele é do Maranhão. Mas está registrado o Feliciano do 7015 e de Mauá, o Ney Palmeirense. Olha, é o seguinte, tivemos à tarde, Água Santa 0, Mirassol 0, Inter de Limeira 2, Oeste 1. No Morumbi, finalzinho do primeiro tempo, São Paulo e Red Bull 2-2, hein? Os resultados foram bons para a Ponte, agora tem que esperar o final aí de Guarani e Botafogo para saber a real situação, como fica na última rodada. O Guarani com empate ainda não se classifica. E na sequência, eu venho aqui com o Tigrão e com o Gregory Zorzinho opinando em intervalo. Por enquanto, 0-0. E vamos ouvir uma defesa aqui do goleiro do Botafogo, numa cabeçada um pouco xoxa do alemão. Foi uma melhor chance do Guarani, foi a 11 minutos. E um detalhe, o Giovani já saiu, hein? Com 25 minutos saiu o Giovani, entrou o Eduardo Persson. Tem a ficha técnica, Joelson? Já a ficha técnica do jogo e a nossa opinião. Intervalo 0-0, Botafogo e Guarani. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação e investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região, peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chega de alemão, coloca todinho, diz aqui o 2753 e Renato e Rachele de Bragança Paulista, nosso muito obrigado. O Guarani joga com Jefferson Paulino, o Renanzinho na lateral direita, Cristóvão, Valber fazendo a estreia e Bruno Silva, David, Arthur Rezende, Lucas Crispim e começou com Giovani, mas se machucou a 25 minutos, entrou Eduardo Persson, Alemão e Rafael Costa. É a dupla de zaga da frente, o técnico Thiago Carpini, que tem ainda no banco o Matheus Cavicchioli, goleiro, tem o Lucas Abreu, Igor Henrique, o Vitor Ramon, tem o Marcelo, Elias Carioca, Bidu está no banco, Vagninho, recém-contratado atacante, está no banco, Bruno Sávio, Júnior Todinho está no banco e o Ricardinho, por enquanto 0-0. Aqui a ficha técnica de Guarani e Botafogo e a 11 minutos, uma cabeçada do alemão, que foi assim, cruzamento de quem? Cristóvão. Vem embora Lucas Crispim, domina pela intermediária, adversário levanta de perna direita, bola aberta, na ponta canhota, Cristóvão, pé direito, levantou na área, desvio de cabeça, alemão, Palma Darley, cruzamento espetacular de Cristóvão, veio na cabeça de Alemão, Alemão deu um toquinho, a bola foi em cima dela, apareceu Darley para tocar para fora, por cima do gol, por muito pouco, o Guarani não abre o placar do jogo, Marcos Luiz. Com o Alemão no meio da zaga do Botafogo, cruzamento veio do Cristóvão, desvio do goleiro, escanteio para o Guarani. Bandeirantes.
Fazendo seus trabalhos em home office, a Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia, cabos, mouses, no-breaks, roteadores, diariamente em plantão das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, WhatsApp 19 98194 4285, telefone 19 3202 0000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Edu Pinheiro. O Ferraz do Proença não concorda com o recuo aí incessante para o goleiro Jefferson. Isso pode complicar. 0-0, oi Tigrão e Gleger. Vamos lá, Tigrão e Gleger, a opinião sua aí, como é que foi, hein, Tigrão? Olha, um abraço aí pro Gleger. Só explicando pros nossos ouvintes, eu tô aqui no nosso abraço, Tigrão. Estúdio, né? Um abraço, Gleger. E o Gleger tá na emissora, por isso que eu não tô aparecendo aí no YouTube, mas também ninguém tá perdendo nada de tão bom assim. Guarani dominou o jogo, teve domínio territorial, posse de bola, iniciativa, ficou muito tempo com essa bola, mas a bem da verdade, não teve poder de penetração. Aliás, esse é um flagelo desse time do Guarani, que faz uma grande campanha, mas que poderia ter um pouco mais de verticalidade. No início da partida, o Crispim jogava do lado direito, junto com o Renanzinho, né? Ele fazia ali uma meia água entre a faixa central do gramado e também o lado direito. Ele é que dava o apoio pro menino. Quando o Guarani perdia a bola, ele voltava para recompor e tentava fazer a mesma coisa pelo lado esquerdo, o Giovani, mas o Giovani estava muito travado, né? Junto lá com o Cristóvão. Aí o Arthur Rezende tentava ficar à frente, um pouco à frente do David, mais centralizado, mas com uma característica que ele tem, de às vezes até meio que instintivamente cair pelo lado esquerdo. Logo no começo da partida, sentiu o Giovani, foi dar um pique, botou a mão no adutor, saiu, entrou o Persson. Aí houve uma inversão, o Eduardo Persson entrou na do Crispim, que estava do lado direito. E o Crispim foi fazer aquela que não estava conseguindo fazer, mas estava com a determinação de fazer, o Giovani. Fazer uma meia água pelo lado esquerdo, junto com o Cristóvão. E aí o Arthur Rezende definitivamente ficou centralizado à frente do David, com o alemão flutuando um pouquinho pela beirada esquerda, fazendo a diagonal, e bem centralizado no time do Guarani, o Rafael Costa. Então este era o posicionamento. Só que o Guarani pegava a bola, o Botafogo sentindo que é muito inferior tecnicamente, já percebeu até pelo toque de bola do Guarani, o Botafogo sabe que tem que ganhar, mas ele não pode tomar o gol. Aí ele congestionou a entrada da sua grande área, recuou o time, ficou praticamente com 10 marcando atrás da linha da bola. E o Guarani, com a dificuldade que já mostrou em outras oportunidades, ficava com a bola girando de lá para cá, daqui para lá, mas não conseguia penetrar. Então, a rigor, do Darley, uma defesa numa cabeçada, que eu estou na dúvida se foi o alemão ou se foi o zagueiro que dividia com ele. E a bola ganhou uma altura e caiu de repente, o goleiro do Botafogo trocou de mão, ela ia entrar lambendo o travessão, caindo de repente, e ele botou para escanteio. Fora isso, um chute do Renanzinho, que foi uma espécie de cruzamento / chute e que não deu em nada. Então, bastante domínio, porém com pouca tradução em oportunidades agudas do Guarani. Ainda assim, é quilométrica a distância técnica entre as duas equipes. E esse cerca Lourenço do Guarani, toca para lá, toca para cá, toca para lá, toca para cá, uma hora essa bola vai entrar, ou para o Rafael Costa, ou para o alemão, ou até para um dos meias que encostam, ora o Crispim, ora o próprio Rezende, e o Guarani acabará fazendo o gol. O time do Botafogo deu uma ensaiada de agressão no finalzinho do primeiro tempo, se assanhou um pouco, muito mais porque o Guarani começou a errar na saída de bola, que o Botafogo adiantou um pouco mais a marcação, e o Guarani, claro, que nos momentos em que errou, devolvendo infantilmente em 3 oportunidades
a bola para o Botafogo dentro do campo de defesa. Ele acabou fazendo com que o Botafogo ameaçasse um pouquinho, mas sem fazer trabalhar em nenhuma oportunidade o Jefferson Paulino e também sem nenhuma jogada a rigor de maior perigo. Então, um primeiro tempo de um nível técnico apenas razoável e compreensível pelas circunstâncias, onde, nos quesitos posse de bola e controle do jogo, o Guarani foi melhor. Mas em termos de reais e agudas oportunidades, o Guarani foi tão inoperante quanto o próprio Botafogo, e eu acho que o 0-0 do primeiro tempo traduz assim com uma fidelidade impressionante e com um toque de verdade inquestionável aquilo que foi o pobre futebol da primeira etapa, ou não? Gleger Zorzin. Verdade, Tigrão, concordo com você 100%, e quero dizer o seguinte: você enfrentando um time limitadíssimo tecnicamente, esse time do Botafogo, mas você começa a errar demais, começa a dar campo por time. No finalzinho aí o Botafogo, né, até então não aparecia no ataque. Aí o Guarani fica dando bola lá pro Jefferson Paulino, que já criticado por mim, tem essa mania de achar que é o camisa 10, né? Quer ficar lá e armando o time lá de trás. O goleiro é para defender, o goleiro tem uma hora ou outra, tudo bem, recuar a bola no perigo e tal, mas tanto que agora no final aí ele deu uma entregada lá, é que o Botafogo é muito limitado tecnicamente, né? O Botafogo não conseguiu aproveitar. Mas você, num jogo importante, que vale uma classificação, não dá para você ficar de toquinho para cá, de toquinho para lá. O Guarani tem um padrão tático legal, né? Na saída de bola, o David entra lá para fazer uma saída de 3, dando amplitude mais ao time, né? Mas o Guarani é muito pouco produtivo, muito para trás e para o lado. Seu Cristóvão precisa aparecer no jogo, um jogador experiente, que sabe jogar, né? Que está improvisado, tudo bem lá do lado esquerdo, mas é um jogador inteligente, é um jogador que já mostrou que tem qualidade. Precisa aparecer um pouco mais no jogo, né? O Renanzinho sendo acionado toda hora. O Guarani está meio penso aqui pro lado direito, precisa começar com alguma alternativa lá pro lado esquerdo. O Arthur Rezende apareceu um pouco mais no jogo também, chegar um pouco mais. E os homens de frente ali, Crispim, né? Agora o Arthur Rezende, o próprio Persson também, caprichar um pouco mais na última bola, porque o Rafael e o Alemão jogam ali por dentro, mas recebem muito poucas bolas. E olha, vai começar o segundo tempo agora, e a narração é com Carlos Batista. Muito obrigado, os comentaristas da Rádio Bandeirantes, Gleger Zorzin e Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, na análise dentro do intervalo inteligente com o comando de Edu Pinheiro. Vai entrar o Ronaldo com a 31 no Botafogo, Batista, já confirmo para você quem deixou o gramado lá em São Bernardo do Campo. A saída de bola pertence ao Botafogo, já que o Guarani começou jogando no primeiro tempo. Apita o árbitro, não está valendo, agora sim apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone Bandeirantes da mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, 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 vai Bugre! Por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. E mudou o Botafogo em dose dupla. Marcos Luiz, a informação. Uma delas é a saída do Calabres, 17, para a entrada do Rafinha, com a número 10. E a outra, Batista, no Guarani, saiu o Alemão para a entrada do Vagninho, com a número 21. E saiu também o Gustavo Henrique para a entrada do Ronaldo com a 31. No Botafogo. É Ronaldo ou é Ronald? Eu tenho aqui Ronaldo, já vou confirmar para você. Tá confirmada aí. Portanto, alteração no Guarani. Repita, Marquinhos. Saindo o Alemão, não deu pro Alemão.
E vai o Vagninho, 21, estreia. Vagninho, qual o número do Vagninho? 21. 21 para Vagninho, escanteio, vem o time do Guarani, levantamento, bola cruzada, subiu lá atrás de cabeça, tira Robson, a bola volta, reboteada, pela direita, domina Eduardo Persson, recua, toca na intermediária, abandona a sua meta, Jefferson Paulino para dominar, sai jogando e tocando na frente, já pega de volta, Bruno Silva recua para o goleiro Campineiro, ele volta a bola para Bruno Silva, recebe na metade da quarta zaga, troca a bola de lado pelo setor direito, soltando para Valber, volta para Bruno Silva, um pouco mais à frente, vem pelo setor esquerdo, trabalha Eduardo Persson, lançamento feito para Cristóvão, preparou o lançamento, bate de perna direita, recua, vem para David, ele dá uma lascada na bola para fugir da marcação, vai lá para lateral e recua na zaga, domina lá atrás, vem no campo de defesa o Guarani com o Bruno Silva para Valber, se manda no campo de ataque, vem pela direita para fazer o passe aberto na ponta direita para Renanzinho, recolheu, lançou para Persson, vai para a ponta, se enroscou com a marcação, mas não conseguiu, tirou o Victor Bolt, a bola vai para fora, para a linha lateral, é arremesso para o Guarani, autorizado, Renanzinho cobrou, soltou atrás, vem pela direita, Persson toca ainda mais atrás. É Ronald mesmo, viu, Batista? Bruno domina, Bruno Silva vem, bola dominando pelo setor esquerdo, David para fazer o passe, empurra para Cristóvão, levanta por elevação, coloca a bola na frente, vem de cabeça, afasta, tira a foul, é arremesso lateral, o time do Guarani vai cobrar, Cristóvão pela esquerda, está autorizado, repõe no jogo, tocou na frente, se manda o time do Guarani, vem com Vagninho, toca atrás, escapa pelo setor esquerdo, tentou passe, Eduardo Persson toca muito mal. Olha o Gleger, entrou muito mal o Persson no jogo, hein? Até chegamos a defender, dizendo que ele estava com a senha. Mas entrou muito mal no jogo o Persson em Gleger. Perdido, né, Batista? Essa última bola do Guarani, que eu estava dizendo agora no meu comentário. Crispim também precisa entrar no jogo. Agora com a entrada do Vagninho, o Guarani vai ficar com um pouco mais de velocidade, um pouco mais de mobilidade na frente. O Vagninho tem essa característica. Mas a armação do time realmente precisa melhorar. Vamos lá, Tigrão, estas alterações processadas no jogo, Botafogo e também o Guarani, o Carpini processou apenas uma, diz aí, Tigrão. Bom, o Claudinei Oliveira, ele claramente queimou duas aí no intervalo para dar um pouco mais de fôlego pro time, muito paradão o Botafogo. E esse Rafinha que entrou aí sabe jogar, né? Ele joga do meio para frente, é um cara mais vertical. Eu acredito até que o Botafogo vai ficar um pouquinho mais agressivo, né? Agora, a alteração do Guarani compreensível, porque o alemão, né, a gente tem aquela boa vontade toda com o alemão, é um cara esforçado, o pessoal gosta dele e tal, mas olha o Botafogo. E vem o Botafogo, lançamento no campo de ataque, não tá valendo nada. O árbitro parou, marcou uma falta, Matheus Anjos está no solo, está se contorcendo em dores. Ele reclamou de uma entrada muito forte do David, inclusive o Botafogo está querendo o cartão vermelho. E o David pegou no tornozelo do Matheus Anjos, né, Batista? Aliás, o David, que já foi advertido pelo árbitro no primeiro tempo. A falta é para o Botafogo, 0-0 em São Bernardo. Falta para o Botafogo bater lá pelo setor esquerdo, 0-0, ninguém mexeu no marcador. Time Panterino se apresenta para a batida. É pelo lado esquerdo, dois jogadores são os candidatos. Um sai ficando, portanto, apenas um para a cobrança. Dois homens do Guarani são colocados ali na barreira postada na lateral da grande área. Partiu o pé direito, Matheus Anjos subiu, toca de cabeça, entrou, é gol! Gol! Botafogo! 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 Orgulho de Ribeirão! O Wellington Tanque, camisa número 14, cruzamento na cobrança de falta, levantamento na entrada da área, e aí o Bruno Silva cochilou, apareceu de cabeça para empurrar a bola para o fundo do gol. Wellington Tanque é a especialidade dele, o cabeçanho.
empurra pra rede, marca o gol do Botafogo. Wellington, tanque de cabeça, Botafogo 1, Guarani 0. E o detalhe do gol vai ser o Marcos Luiz. Olha, Batista, bola parada, né? Complicado. Como você disse, 70% dos gols acontecem desta forma. Daqui a pouco a gente vai confirmar a alteração na equipe do Guarani, mas o Wellington Tanque subiu mais do que o Bruno Silva, capitão do Guarani, testou, não deu pro Jefferson Paulino. É o primeiro do Botafogo. E o Marcelo, com a número 15, vai pro jogo. Já confirmo para você a alteração. Sai o David e aí a questão do cartão amarelo, né? Fez a falta há pouco no Matheus Anjos, já tinha o cartão no primeiro tempo. Tira David para a entrada do Marcelo com a 15. Sai o David com o cartão amarelo e entrou Marcelo. E aí, Gleger Zorzin. Ah, Batista, é aquilo que nós vimos falado, né? Eu disse isso no começo, antes de começar o jogo, que o Guarani tinha que estar atento à bola parada. O time do Botafogo é muito limitado, mas o Guarani não consegue jogar. Aceita a marcação, porque o Botafogo recompõe muito rápido e fecha as suas linhas. E o Guarani erra muito passe, né? Os jogadores de criação totalmente fora do jogo. Crispim precisa entrar no jogo, Arthur Rezende, o próprio Persson. E agora toma o gol, o que vai acontecer? O Guarani tem que sair, dando mais espaço para o time do Botafogo. E é tudo que o Botafogo queria, né, Batista? 1-0 no placar. Eu espero só que o Guarani comece a jogar futebol, porque até agora não jogou absolutamente nada. Cobrando falta, sai jogando pela esquerda o time do Botafogo. O Guarani mandou no jogo no primeiro tempo, mas faltou o arremate final, faltou a penetração, faltou o gol. Domina Val, bate de perna direita, levanta no campo de ataque, bola comprida, se manda cruzamento, bola lançamento para Rafinha, chega lá atrás para afastar, tira de qualquer jeito a defensiva da equipe bugrina, domina lá atrás, puxando contra-golpe outra vez, se manda Gilson pelo setor esquerdo, vai embora, escapa pela ponta, lançamento feito, partiu Matheus Anjos, lançamento feito, Gilson pé canhoto, cruzou na área, não tá valendo nada. A bola transpôs a linha de fundo e o Bandeira também apontou em impedimento do Gilson, que descia lá pela esquerda. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, que cochilada absurda. Sistema de defesa cochilou do Guarani, tomou o gol em Tigrão. Bom, você viu que tamanho que é o tal do tanque ou não? Ele tem 4 andares. Você sabe quem que estava marcando ele? Homem a homem? O 80 do Guarani, o Arthur Rezende. Vê se tem jeito de dar certo. Então, um time que teve uma bola, uma falta besta do David. O Matheus Anjos estava de costas, não ia acontecer nada. O David foi, deu um pisão, saiu o cruzamento. Esse menino bate bem na bola. E aí, falha de marcação, saiu o gol. Tem muito jogo ainda, mas o Guarani realmente tem que se ligar. Agora, essa substituição que fez aí o Thiago Carpini, eu não concordo não, o negócio de tem cartão, porque ele pisou agora. Olha aí o Marcelão, a primeira que ele pegou, ele já recuou pro goleiro do Botafogo. Não, porque ele dá boa fluência, ele fura as linhas. Eu nunca vi isso daí. E eu acho que dava um pouco mais pro David. De qualquer forma, a gente espera que o Guarani faça prevalecer a sua melhor condição técnica. Ó, tá mostrando de novo agora o lance do David. O Matheus Anjos estava de costas pro gol, pô. O jogador que ia receber a bola estava marcado. Não precisava nada disso. E na bola parada tomou o gol o Guarani. Precisa se ligar. O Botafogo se assanha. O que ocorre é o seguinte, né, o Tigrão? O David tinha um cartão amarelo, tomou no primeiro tempo e ele deu um pisão ficou barato, violento. Né? Ficou barato, né, Batista? Ficou barato, lance para cartão vermelho. O Botafogo pediu o vermelho e ficou barato para o Guarani. O Carpini, portanto, agiu, pelo menos na minha visão, com correção, porque se continua no jogo, o Guarani terminaria com 10. Seria expulso o David nessa partida. E o árbitro para e marca falta pelo setor esquerdo, campo de ataque, é falta pela meia canhota, falta para o Guarani bater Marcos Luiz. Falta que o Guarani tem habilidade na cobrança, Batista, porque ali está o Arthur Rezende, vai bater
para a entrada do atacante Rafael Costa. Jogada trabalhada do Guarani que perde o jogo 1-0. Arthur Rezende vem para a bola para fazer a cobrança de falta pela direita. Vai tomando posição. Arma aperta a direita. Time do Guarani vai colocando 2, 4, 6, 7 jogadores na entrada da grande área. Arthur Rezende partiu, pé direito, levantou na área, subiu de cabeça lá atrás. Afasta, tira o Wellington Tanque ajudando a defesa. A bola sobrou com o Botafogo. Vem para a bola, Matheus Anjos domina, tenta a passagem. Arthur Rezende vem para a marcação, é liso, tecnicamente muito bom. Matheus Anjos abriu, soltou na lateral pela direita. Passe rival, passe errado, recupera a posse de bola. Cristóvão domina no campo de defesa, vem trabalhando o time do Guarani na entrada da grande área. Vem Bruno Silva para fazer passe rasteirinho pela meia para Persson. Ele trabalha, rola de lado, toca na lateral pelo lado direito. Vem para Renanzinho, recua na zaga. Valber domina, troca a bola de lado da direita para a esquerda. Vem no campo de defesa Arthur Rezende para fazer passe lateral pela esquerda. Cristóvão domina por elevação, faz o lançamento dentro da grande área para Vagninho. Subiu a bandeira marcando impedimento. Vagninho estava na banheira, hein, Marquinhos? Essa banheira aí não é a boa. A banheira boa é aquela quentinha, né, com sais e tal. Essa daí não deu. Vagninho na posição irregular. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020 em São Bernardo do Campo. Wellington Tanque marcou de cabeça. Botafogo 1, Guarani 0. Morumbi, segundo tempo, segue São Paulo 2, Bragantino 2, encerrado em Água Santa 0, Mirassol 0, Inter de Limeira. Vem embora o time do Guarani, Cristóvão soltou o jogo por dentro para Crispim. Chegou Persson, dominou com dificuldade, a bola volta com o Marcelo, abriu para Renanzinho no bico direito da grande área. Recolheu, partiu em cima da marcação, rolou por dentro pela direita para Persson, perdeu a bola. Inacreditável, o Guarani descendo com 8 no ataque, ele perde a bola. Seguimos com você, Edu. Inter de Limeira 2, Oeste 1, partida encerrada, hein? Olha, Álvaro Gurgueira, comendador aqui na Paquera, como sempre, muito obrigado. De Águas de Goiás, o João Norato. E de Valinhos, o Cleiton, que foi roupeiro do Guarani, mandando aquele abraço pra Zorzinho. E um grande abraço pro Roberto Constantino. Alô, Robertinho, um grande abraço, sempre curtindo o som da Rádio Bandeirantes. E aqui domina o time do Guarani com Bruno Silva, os dois jogadores bugrinos do campo de ataque, Bruno Silva e Valber. Valber toca a bola na frente pela direita para Persson, voltando para Valber. Ele vira o jogo, jogando por dentro no campo de ataque, se manda, vem Arthur Rezende para fazer o passe lateral para Cristóvão pela esquerda, na frente para Vagninho, estreando hoje, daqui a pouco o Guarani, daqui a pouco o Marquinhos vai falar dele no Guarani, domina a bola pelo lado esquerdo, se manda no campo de ataque, Crispim olhou para um lado, tocou na frente para Arthur Rezende, abriu para Cristóvão, partiu, por baixo no carrinho, vem Val. A bola vai para fora, para a linha lateral. O árbitro marcou, é arremesso, vem pressa, cobra pela esquerda. Levantamento, a bola na área, chega para tirar, afasta lá atrás Victor Bolt. A bola volta reboteada, vai sobrando no campo de defesa, trabalha tentando a passagem no campo de defesa. O Wellington Tanque comete a falta, o árbitro paralisa e marca. O árbitro disse que ele tocou no braço, né? A bola tocou no braço e o árbitro parou, marcou para o Botafogo. É, mas está certo o árbitro, Batista, porque o toque foi do jogador da equipe do Guarani. E você falou do Vagninho, né? O Vagninho, ele tem 30 anos, veio do futebol sul-coreano, Batista. Vagninho veio do futebol sul-coreano e o Gleiger foi técnico lá no futebol sul-coreano. Saiu jogando errado o Darley. Vagninho esperto, pegou, dominou, partiu, levou para a linha de fundo, tentou a escapada, tira, Val. Chegou, cutucou, jogou para fora pela linha de fundo. É escanteio pro Guarani bater. Ele tava no Suon. É isso, né, Gleiger? Suon. Tava lá no Suon. Samsung. É isso aí. Escanteio, vem pra bola para fazer a cobrança. Arthur Rezende autorizado. Guarani com 5 na área, partiu, mandou por baixo, desvio em cima da defesa, a bola volta, sobra com Marcelo, toca atrás pela direita, enfiou o pé na bola.
Mandou de pé direito Valber, a bola tocou na defesa, volta Arthur Rezende, domina, recolhe, tenta passar em cima da marcação, chega o Botafogo tirando, foi mal no lance, vem Matheus Anjos, tentou levar Arthur Rezende na raça, voltou, recuperou o pé direito, cruzou em cima da cabeça do zagueiro do Botafogo, vem Bolt. E o Arthur Rezende comete a falta, campo de defesa, falta para o time do Botafogo. O Gleger já chamava a atenção dessa última bola do Guarani, né? A bola foi trabalhada pelo Arthur Rezende, mas na hora do passe para finalização, o Guarani está errando. É falta para o Botafogo, perde 1-0. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2020, estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo. Botafogo 1, Guarani 0, Edu Pinheiro. De Divinópolis, acompanhando a Band aqui, o Wellington, o Vanilson, está lá no Paraíso de Minas Gerais, diz que é uma localidade chamada Padre, torcendo para o Botafogo. Obrigado, Vanilson. Olha, de Onani de Curitiba. E vem o time do Guarani, cruzamento na área, em cima da marcação, chega tirando e afastando o seguinte Edu. Nani de Curitiba, hein? Nani, muito obrigado pelo carinho. Continua São Paulo e Red Bull Bragantino, 2-2 no Morumbi. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão e obtenha maior rentabilidade. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. Guarani com a bola pela direita no campo de ataque. Crispim faz o passe, tocou no chão para Rafael Costa, tentou de letra um passe para Vagninho, ela não passou, ficou presa na defesa, mas o Guarani tem a posse de bola, vem com Arthur Rezende, domina soltando para Persson pela direita, volta para Arthur Rezende no campo de ataque, recebe na perna direita para fazer o passe lateral, pela esquerda para Cristóvão, volta a bola no campo de ataque, Arthur Rezende erra o passe, o Guarani parece nervoso. E o Crispim comete a falta em cima do camisa 8, Victor Bolt. O árbitro para e marca a falta para o Botafogo no campo de defesa. E o Crispim também ficou olhando ali para o árbitro, né? Meio com medo de receber o cartão. Luiz Flávio olhou do outro lado e o amarelo não aconteceu, Batista. Ô Batista, Carpini está na hora de colocar mais um atacante no time, né? Meio de campo, o Botafogo fechou demais, povoou demais aí. Vai sair o Rafael Costa, hein? Sai o Rafael Costa para a entrada do Júnior Todinho com a 29. Uma substituição, uma substituição. Eu teria tirado um homem do meio. O Botafogo está muito fechado. O meio de campo do Guarani está estéreo, não consegue armar absolutamente nada. Dá um pouco mais de amplitude, né? Para que o Guarani tenha alguma outra alternativa. E a outra, está tentando ali por dentro e não consegue. Vai sair o Cristóvão para a entrada do Bidu com a número 20. Cristóvão vai embora, entra Bidu com a número 20. Ganha um pouco mais, né, de profundidade, mas o Guarani precisa. Opa, o árbitro tinha levantado a placa errada lá. Ô, seu cidadão. Saiu o Renanzinho. Agora faz a inversão, né? O Bidu vai para a esquerda e agora joga na posição. Isso. Então, precisa de um pouco mais de alternativas, diferente. Porque do jeito que está o jogo, o Botafogo se fecha, baixa as suas linhas. O Botafogo está jogando no campo dele quando o Guarani tem a bola. Volta todo mundo, duas linhas. Né? A primeira linha lá do Botafogo às vezes tem 5 jogadores, então é muito difícil você penetrar, e mesmo você tendo qualidade é difícil, e a qualidade que hoje está o Guarani está tendo muita dificuldade, então dá um pouco mais, espaça um pouco mais o time. Vem embora, Bidu, domina, leva o time do Guarani pro ataque, para Todinho, pé canhoto, cruzou na área, chega, tira lá atrás, afasta Robson, a bola vai para fora, para a linha lateral, cobrando rápido o arremesso, vem, toca na bola, Arthur Rezende pela esquerda para Bidu, tentou o cruzamento, Val, chega tirando, a bola vai para fora, para a linha lateral. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Placar de 1-0. Botafogo vai vencendo o jogo com bola parada, 70% dos gols.
sai de bola parada com 1 ou 2 toques. Vem embora Persson, rolou por dentro, escapou o time do Guarani, vem embora para fazer passe. Lançamento aberto, se manda Bidu, pé canhoto, cruzou na lateral da grande área. Vem pra bola para fazer o passe Todinho. Pela esquerda, Bidu cruzou na área, dominou Todinho, levou pé canhoto, bateu. Espalma Darley. Todinho queimou pro gol, grande defesa de Darley. Todinho quase empata o jogo, Marcos Luiz. No primeiro lance, na primeira oportunidade, já fez para o Guarani o que até agora o outro jogador não fez. E o Júnior Todinho entrou para tentar empatar o jogo a favor da equipe do Guarani, Batista. Guarani vem pro jogo, domina no campo de defesa. Bruno Silva fazendo passe para Marcelo pela direita, ele passa pela marcação. Passe errado, recupera a posse de bola. O time do Botafogo sai jogando no campo de defesa, placar de 1-0. Tá ganhando o jogo o time panterino. Vem Val, tentou um passe de calcanhar, facilitou, perdeu, recupera. Arthur Rezende faz o passe para Crispim. Saiu da ponta, se enfiou pela meia, virou lá pelo setor direito para Cristóvão. O passe não saiu legal. Muito à frente, vai para fora, para a linha lateral. Cristóvão, que agora é o lateral direito, com a entrada do Bidu, que entra na lateral esquerda. Mas o Guarani em Gleger já cresceu no jogo. Alterações importantes do Carpini. Jogadores de qualidade, jogadores importantes entraram mais lúcidos, né, do que o Persson. Persson continua fora do jogo. E o Crispim também, né? O Crispim teve um erro agora aí, numa armação. Essa última bola do Guarani realmente, Batista, está muito ruim. Tem que melhorar isso rapidamente, né? Se quer algum resultado melhor no jogo, tem que melhorar essa última bola. Lançamento de bola no campo de ataque, vem para dominar o time do Guarani com Vagninho, caiu sentado, chega tirando lá atrás o time do Botafogo. Aroma das ervas, uma linha completa de misturas e temperos equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor em suas receitas nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Quando chegar na gôndola, vai comprar temperos, dá uma olhada lá, hein? Observe a marca, a boa! É a Aroma das Ervas, essa é a boa, Aroma das Ervas. Acesse o site aromadazervas.com.br para saber mais. 1-0, o time do Botafogo tem a posse de bola e vai vencendo o jogo em São Bernardo do Campo. Bola aberta pelo setor esquerdo, tentou a passagem, lançou, Gilson tocou na frente, errou, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. As alterações do Bugre de Zaí Tigrão. Os jogadores que entraram têm mais condição técnica, mas claramente com a condição física bastante prejudicada. Agora, lógico que o Bidu chega com qualidade, ele está fazendo uma ala ali pelo lado esquerdo com o Todinho, que entrou agora, né? O Vagninho parece meio afoito, parece que tropeça um pouco na bola, mas o Guarani ganhou, verticalidade. Cristóvão, pé direito, levantou a bola na área, o desvio, a bola voltou, sobrou, dominou, Bidu, pé direito, bateu, a bola desviada, vem Todinho, tentou pegar, ele vai atrás dela na linha de fundo, conseguiu dominar, recolheu, rolou atrás para Marcelo, penetrou, pé direito, bateu, a bola desviou no zagueiro, pega Darley, bola marota, desviou. Mas o Darley estava atento, ligado, pegou firme, sem rebote. Foram duas tentativas, né, Batista? E a última com o Marcelo. O problema é que o Marcelo não tem ali a categoria pro arremate. Mesmo assim, assustou o Darley, fez a defesa. Botafogo continua vencendo 1-0. Complete o seu raciocínio, por favor, Tigrão. Então, o Guarani ganhou em verticalidade, né, Batista? Chega com um pouco mais de agressividade, toca menos lateralmente. Agora, claramente o gol fez muito mal para o Guarani do ponto de vista emocional. O Guarani está muito tenso, muito afoito, luta uma barbaridade, sabe que esse resultado pode custar a classificação, vai ter que somar contra o São Paulo em Santos no domingo. Então, pelo menos um ponto o Guarani precisa fazer, pelo menos um a partir de agora, e já passamos da metade do segundo tempo e o time perde. Vai com tudo para cima e o Botafogo joga com os 11 na entrada da sua grande área. É uma situação complicada e eu acho que é o momento do Guarani começar a arriscar, chutar um pouco de fora, porque para penetrar nessa grande área vai ser pé canhoto, levantou, cruzou na área, subiu lá atrás para afastar, tira Gilson, a bola volta reboteada.
Não tá valendo nada, o jogo foi paralisado. Tem o do Botafogo caído, Marcos Luiz. Vai ser atendido pelo médico da equipe do Botafogo e o técnico Carpini aproveita para conversar ali, inclusive, com o Arthur Rezende, jogador da equipe do Guarani, passar algum tipo de instrução, porque o Guarani está perdendo por 1-0 e com esse resultado não conquista de forma antecipada a sua classificação, Batista. Só concluindo, o Arthur Rezende e o Crispim, dois jogadores importantíssimos, eles não conseguem andar mais. O problema é que não tem opção para eles. Não tem jogadores com a mesma característica. Mas eles estão extenuados e precisaria agora da presença deles entrando com a bola, da presença deles tentando abrir o espaço, da presença deles arrastando essa bola, tentando fazer uma tabela, tentando um arremate da entrada da área, de fora da área. Mas ambos sentem, e é normal isso, não há nenhuma crítica nisso, eles sentem uma barbaridade a questão física a esta altura do jogo. O Guarani já fez as 5 substituições, portanto não pode mexer mais. Já mexeu 5 vezes. O Botafogo mexeu 2 vezes. Então pode ainda mexer mais 3 vezes o Botafogo. Se o Guarani está abrindo o bico, fisicamente falando, o Botafogo ainda tem mais 3 substituições para fazer. E vem pra bola o time do Guarani. Persson faz o passe para Todinho, aberto lá pela ponta direita, faz a movimentação por ali. Tentou tocar da frente para Cristóvão, ele foi a pau roado, o árbitro viu, hein? Marcou a falta pela direita, não dá cartão, é econômico o Paulo César. O Flávio de Oliveira, é falta lá pelo setor direito, falta, campo de ataque, ponta direita, falta para o Guarani bater. Luiz Flávio, que é irmão do Paulo César, por isso que você confundiu aí, né, Batista? É, Luiz Flávio de Oliveira, irmão do Paulo César de Oliveira, que já encerrou a carreira e virou comentarista de arbitragem na Rede Globo. É falta para o Guarani bater. Levantamento na área, desvio, a bola vai para fora pela linha de fundo, saiu no toque do zagueiro. É escanteio para o Guarani bater. Toque do Robson, último jogador do Botafogo a tocar na bola. Escanteio. Arthur Rezende vai para a cobrança. Arthur Rezende vem para a bola para a cobrança de escanteio. Zagueirada do Guarani na área. Autorizado. 1-0 Botafogo. Arthur Rezende partiu, pé direito, levantou na área. Tira Robson de cabeça, manda para fora, para a linha lateral. É arremesso, o Guarani vem para a bola para fazer a cobrança pelo lado esquerdo do campo de ataque. Momento de expectativa. O tempo vai passando, 28, o Guarani perdendo. Domina o time do Guarani, vai Persson para o campo de ataque, vira o jogo. Pela meia direita, Valber para fazer o passe, toca na lateral pela direita para Cristóvão, dali para Persson. Erra o passe o Persson, mas deu o rebote, a bola voltou, sobrou com Valber, tocando para Marcelo. Dominou bem para Cristóvão pela direita, adiantou, perdeu a bola o Cristóvão. E depois na sequência o árbitro parou, marcou uma falta para a equipe do Botafogo. Aliás, Batista, só um detalhe, né? O David, ele já estava nervoso desde o rachão. Você viu a imagem do carrinho que ele deu no Carpini no rachão do Guarani, Batista? Verdade, realmente estava muito afoito. Iga Atacado, a maior variedade de produtos no atacado e no varejo é o Atacarejo. Tudo para sua economia em alimentos, cesta básica, produtos de higiene, perfumaria, mercearia, produtos de limpeza descartáveis e muito mais. Confira as ofertas. Acesse iga.com.br. Placar de 1-0, Guarani vai perdendo o jogo em São Bernardo do Campo. O mando é do Botafogo. Partiu no campo de ataque, Bidu vem pela ponta, faz o passe para Wagninho. Escapou da marcação, voltou para Bidu, mas um passe mandou um tijolo. A bola explodiu no corpo do Bidu e foi para fora pela linha de fundo. A informação é do Pinheiro. Gol do Red Bull lá no Morumbi. Arthur em 20 do segundo tempo. Agora São Paulo 2, Red Bull 3. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229, acesse cafemorais.com.br. 1-0, o time do Guarani vai perdendo, o árbitro marca falta em cima de Victor Bolt. O que joga deitado, esse rapaz também é grandeza, hein? Tá toda hora deitado, como gosta de jogar deitado o Victor Bolt. É falta
E ele próprio já se levantou rapidamente, cobra a falta. Victor Bolt meteu o pé na bola, suspendeu no ataque para ninguém. Um passe muito mal feito. É arremesso lateral, vem para a bola para fazer a cobrança. Bidu para o time campineiro. Rola atrás o Guarani todo de verde para esta jornada. Vem Bruno Silva dominando e soltando para Valber pela direita. Ele pisa na bola, arruma, prepara para fazer o passe. Devolve para Bruno Silva. Vem pela quarta zaga, 1-0, perde o jogo. O Guarani se manda, vai para o campo de ataque, lançamento para Bidu. Ele usa o pé do adversário para ganhar arremesso lateral. Preferiu a bola parada. Bidu cobrou arremesso lateral. Não conseguiu dominar. Arthur Rezende. A bola vai para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita para o Botafogo. Incrível, hein, Gleger? O Guarani parece que tá com uma tiriça desgraçada, hein? Não vai, o negócio não vai. E vem o time do Guarani, Marcelo se manda, arranca pela meia direita para fazer o passe para Todinho, outra vez para Marcelo, entrou na área, vai pro fundo, pé direito, tentou o cruzamento, acabou o campo. Precisava mais uns 5 metros de campo para ele, hein, Gleger? Exatamente, Batista. Agora, vou dizer uma coisa, o Guarani não é tiriça não, o Guarani cansou, viu? Pessoal aí, porque é difícil, né? Você encontra 2 malhas de marcação. Da forma com que o Botafogo fez ali, é complicado. Você corre dobrado. O Guarani jogou muito o primeiro tempo, muito para trás e para o lado, Batista. Na volta do segundo tempo, poderia ser um pouco mais agressivo. Toma o gol, sente a parte emocional, pega, e aí você tem que se desdobrar para correr atrás do resultado negativo. Enfrentando uma equipe cascuda e uma equipe que joga atrás, os 11 atrás, né? Tá os 11 no campo de defesa do Botafogo. Então o Guarani não é tiriça não, acabou o gás, acabou as pernas. Vê aí alguns jogadores, né, que não estão ali extenuados. Crispim, Arthur Rezende, e é complicado. Giovani saiu machucado. Exatamente. E vem embora o time do Botafogo, dominou na perna direita, uma bomba! Espalma Jefferson Paulino! E na sequência o árbitro parou, marcou. Bandeira marcou impedimento no ataque do Botafogo. Era o Gustavo Henrique, né, Batista? Estava na posição irregular o atacante do Botafogo. É isso aí, grande defesa do Jefferson Paulino em Gleger Zorzin. Essa bola aí vem cheia de guizos, né? Ela vem cheia de curva, foi uma pancada realmente. E o Paulino fez o movimento correto, Batista. Saltou para a bola, mão virada para o lado, espalmou uma bela defesa. E o jogo está paralisado, o Naldo está contundido, está saindo, aí está arrastando a perna. E vai entrar o Ferreira com a 33, Batista. Ferreira 33 no Botafogo. Ferreira 33 no lugar de Naldo, saindo, portanto, contundido. Naldo, camisa número 30, saindo 30, entrando 33, a alteração, portanto, no time do Botafogo. Botafogo ainda tem mais uma alteração para fazer. Antes que aconteça a pergunta, o Ferreira não é aquele, viu, Batista? E só para não ficar devendo a informação, aquela bomba, aquela cacetada foi do Rafinha. Rafinha numa cacetada incrível, exigiu uma grande defesa do Jefferson Paulino e depois o árbitro pegou impedimento no ataque do Pantera de Ribeirão Preto, a Escatal do Café. Conheça Brasil Trader e saiba como conquistar a sua independência financeira. O seu dinheiro pode render muito mais. Chame no zap 989-795052 ou acesse brtrader.com.br. Placar de 1-0, Botafogo vai vencendo o jogo e agora há pouco teve uma grande oportunidade com o Rafinha, não fosse uma grande defesa do Jefferson Paulino. Valdemir Gomes, ou dá palavra fácil, tem que ter uma mudança de atitude no Bugre, hein, Tigrão? É, mas é aquela história, né, Batista? 128 dias sem jogar. O Guarani até que teve um primeiro tempo sem penetração, mas de muita autoridade. Agora o Botafogo achou o gol numa bola parada, numa falha de posicionamento da zaga bugrina. E aí o Botafogo recuou muito, recuou demais. E com esse posicionamento do Botafogo, olha lá. E vem embora o time do Botafogo, entrou na área, tentou dominar, chega, tira.
Afasta lá atrás, é defensivo do time do Guarani. E vem no contra-golpe no campo de defesa. Se manda, Arthur Rezende vai pro campo de ataque. Lançamento feito para Wagninho, tentou devolver. O Botafogo tem mais atitude. Neste momento vai mandando no jogo. Amarelo. Para, marca falta, sai amarelo. Amarelo para Robson, jogador do Botafogo, Batista. Só concluindo, o Botafogo achou o gol e tirou o Guarani do sério. O Guarani perdeu a tranquilidade. E o Botafogo, que já jogava atrás no 0-0, imagine ganhando o jogo. E aí esse toque lateral, esse excesso de passes desnecessários do Guarani contra uma equipe fechada, favorece demais para quem está marcando. E o Botafogo começa a sair agora. E vem o time do Botafogo que atraca pela lateral da grande área. Dominou Gilson, puxou para a marcação. Toca atrás pelo setor esquerdo para Vitor Bolt. Arrumou outra vez na lateral pela esquerda. Vem Vitor Bolt. Volta a bola pelo setor esquerdo. Toca na frente. Vai o time do Botafogo prendendo a bola no campo de ataque. Gastando tempo e vencendo o jogo. Placar de 1-0. Bola recuada. Vai tocando lá atrás para o campo de defesa para Darley. O goleiro está fora do seu quadrilátero. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. E vem embora o Botafogo, Val saiu da marcação, vai pra cima, fecha a porta, Bidu e foi empurrado, o árbitro parou, marcou falta. É falta pro Guarani bater lá atrás no campo de retaguarda. E assim que a bola parar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto com Edu Pinheiro. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Domina o Guarani, vem aberto lá pela ponta canhota. Bidu dominou, perdeu a bola, tira. Time do Botafogo tenta sair jogando, Todinho toma, tenta bater cruzada, a bola escapa, vai para fora pela linha de fundo. E também no jogo aberto com Edu Pinheiro, Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Pegue lá o WhatsApp da loja mais próxima de você, faça o pedido e a entrega de segunda a sexta das 8 às 18 e sábado das 8 até as 12 horas. E Brasil Trader, faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Ô Batista. Oi, Gleger. Não, eu só queria defender uma tese que eu gosto muito de usar, que é o seguinte: tá o Todinho em campo aí, o Bidu, né? Vão aguentar jogar até o final da partida. Então por que já não entra com o cara de começo? Né? Você vai aguentar quanto? Você vai aguentar meio tempo? Vou. Então entra no primeiro tempo. O Guarani dominou o primeiro tempo, teve oportunidades, né? Tentou, criou. Agora você coloca o Todinho, você coloca o Bidu, que são jogadores titularíssimos, né? Jogadores de qualidade. Só que a armação do Guarani já tá arriada, né? Crispim, Arthur Rezende, o Persson nem se fala. Então por que já não coloca de início, né? Para já tentar surpreender o adversário no começo. Eu sempre defendi essa tese, acho que você ficar poupando o jogador e aí chega no segundo, você toma o gol. Agora o que acontece? O desgaste é maior, né? Porque o Guarani tá desgastando pra caramba aí, ó, no jogo. Então e já vem o time mesmo. do Guarani, dominou Bruno Silva, abriu lá pela ponta canhota para Crispim, prendeu, soltou no fundo, Bidu, pé canhoto, levantou na área, subiu, toque de cabeça, vai embora. Wagninho enviou a testa da bola, ela passou lambendo o poste esquerdo, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o Botafogo. Mesmo com a marcação do lateral, o Bidu conseguiu fazer o cruzamento para o Wagninho, que subiu mais do que o zagueiro do Botafogo e conseguiu testar, só que não levou sorte na conclusão. Ela saiu à esquerda do Darley e foi embora. Tiro de meta, final do primeiro tempo, 1-0, o Guarani vai perdendo. Entrou mais um aí no Botafogo, Marquinhos, Murilo Oliveira. É o Murilo Oliveira, Batista, com a número 21. Murilo Oliveira com a número 21 e sai o número 2, né? Da equipe do Botafogo, que é o Val. Não, o Val está sendo atendido ali. Foi antes, né? O número 2 está sendo atendido fora das 4 linhas.
Mas o Murilo Oliveira entrou agora há pouco. Portanto, esta é mais uma alteração. Agora 1, 2, 3, 4. E o técnico Claudinei Oliveira tem mais uma alteração ainda para fazer no Botafogo. Domina, vem para dentro do círculo central, Botafogo faz o passe por dentro, tentando a passagem pelo setor esquerdo com o Wellington Tanque, chega, tira lá atrás Jefferson Paulino, a bola volta reboteada, sobra pelo setor esquerdo, dominou Ferreira, enfiou a bola no ataque, o Guarani se defende, chega lá atrás Cristóvão para afastar, tira, faz o lançamento lá pela ponta direita, vem embora Wagninho, escapa, vem no corpo, domina, solta o jogo pela direita para Crispim domina, levando na perna direita, tenta a passagem de bola na linha de fundo para Wagninho, vai para lá, foi empurrado, é falta nele, não. O árbitro não marcou, deu, portanto, a posse de bola, tá não valendo marcou nada, tá valendo tudo isso aí. Tá valendo tudo. Agora ele marcou a falta do Wagninho. Bem, agora sim, saiu o Val e entrou o Kaique. A última alteração, né, Batista? Sai o Val, que estava com a número 2, para a entrada do Kaique, com a número 19. Kaique 19, a quinta alteração. Aliás, desculpa, Kaique é 35, Batista. O Caio é 19 e o Kaique é 35. Kaique 35, camisa 35. Kaique entrando, portanto, no time do Botafogo. Mais uma alteração no time panterino. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e render mais com a Brasil Trader. Seja o seu próprio patrão e obtenha a maior rentabilidade. Chame no zap 989795052. Acesse brtrader.com.br. Gilson cobra arremesso lateral para o time do Botafogo, bola aberta pela ponta canhota, vem no cruzamento, passe errado para a lateral, mas houve um desvio no meio do caminho, no cruzamento do Matheus Anjos, é escanteio para o Botafogo bater. E por isso o treinador da equipe do Botafogo, Claudinei, pede inclusive atenção, escanteio para o Botafogo, Matheus Anjos vai para a cobrança. Matheus Anjos vai para a bola para fazer a cobrança de escanteio para o Botafogo. 42 e 30, segundo tempo, autorizado, partiu Matheus Anjos no primeiro pau, chega, desvia, Wagninho toca para fora, ajudando a defesa bugrina, é novo escanteio, Matheus Anjos vem para a bola para fazer o levantamento, autorizado, time do Botafogo leva 4 lá para dentro da grande área, autorizado, 1 fica no rebote, partiu Matheus Anjos, pé direito, bola fechada demais, subiu, tira lá atrás, é Jefferson Paulino, pancada, a bola veio venenosa, veio rodando cheio de guizos, quase gol olímpico, não fosse Jefferson Paulino trabalhando, evitando o gol do Botafogo, Marcos Luiz. Defesa de puro reflexo, né, Batista? De agilidade, de elasticidade do Jefferson Paulino, segurando aquele que seria o segundo gol na cobrança do escanteio de Matheus Anjos. O futuro do meio ambiente depende diretamente das atitudes de cada um de nós. Esse é um dos motivos que a Sanasa mantém o programa Casa Ciclo da Água no saneamento. Sanasa, nossa vida é inovar. Edu, se concretizar essa derrota aqui do Guarani, né? Tem tempo ainda, tem os acréscimos 43, o Guarani pode empatar. Mas se concretizar a derrota, o que o Guarani precisa fazer para se classificar domingo contra o São Paulo? Olha, é o seguinte, o Red Bull tá ganhando de 3-2 o São Paulo no Morumbi, né? O Red Bull vai ficando com a primeira vaga, viu? No grupo D, com 20 pontos, o Guarani tem 16, não alcança mais, e o Corinthians tem 14. Então é o seguinte, o empate, até o Guarani pode até perder, desde que o Corinthians não vença. O Corinthians pega quem? O Corinthians pega o Oeste, né? Bom, primeira coisa, o Guarani perdendo e o Corinthians não ganha, se classifica o Guarani. O Guarani empatando e o Guarani vencendo, dá 17 de pontos, dá empate em pontos, daria empate em vitórias 4-4, se o Guarani empatar e o Corinthians ganhar, dá 17-17, 4-4 vitórias, aí é o saldo que vai mandar. Vai depender de quanto o Corinthians ganharia do Oeste. Por enquanto o Guarani tem 5 de saldo, o Corinthians tem 3. Então precisava de uma diferença de 3 gols a favor do Corinthians para tirar o Guarani. É muita matemática, explico a situação da Ponte também. De 5... Escanteio
Escanteio para o Guarani bater. Bidu vai cobrar. 4, 5 jogadores do Guarani na área. Partiu Bidu, pé canhoto, levantou na área. Vem de cabeça Robson lá atrás para afastar a tira. E olha o contra-ataque. Violento no Botafogo. Lançamento no campo de ataque pela direita. Penetrou o Botafogo. Saiu. O goleiro virou na perna esquerda. Bateu. Defendeu Jefferson Paulino. Jefferson Paulino, gigante. Gigante, não permitiu o segundo gol do Botafogo. E o Guarani vem para o contra-golpe. Bola pela direita, Wagninho soltando por dentro. Simura vai embora, vem para a bola. Pé canhoto, bateu na trave. Na trave, voltou Crispim de cabeça para fora pela linha de fundo. Inacreditável, lançamento de bola, partiu na velocidade. Todinho levou a bola aberta lá pelo setor direito. Wagninho voltou pro Todinho, ele enfiou o bambu, meteu a perna canhota, ela explodiu no travessão que está balançando até agora Marcos Luiz. É verdade, Batista, uma pancada, né, do Todinho, jogador da equipe do Guarani. Ela bateu no travessão, como você disse, como falava o Osmar. Bampeou, mas não caiu. Uma pancada do jogador da equipe do Guarani. Poderia ser o gol de empate do Bugre. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Mais 5. Bidu cobra, arremesso lateral, lançou Valdir, afasta, a bola vai embora, para fora pela linha de fundo. Guarani vai na pressão total. Finalzinho do jogo, é escanteio para o Bugre. Mais um escanteio para o Guarani. O Arthur Rezende está pronto ali para a cobrança. Arthur Rezende vem para a cobrança de escanteio. É Bidu quem vai para a cobrança de escanteio. Guarani com 5, 6 na área, 2 do rebote. Bidu partiu, pé canhoto, levantou na área, desvio no meio do caminho. A bola volta reboteada lá pela lateral da grande área para Marcelo. Partiu, opa! Derrubado Marcelo, vai sair amarelo. É falta para o Guarani bater. E o cartão realmente aconteceu, Batista, para o jogador do Botafogo na falta em cima do Marcelo, né? E o cartão foi para o Murilo Oliveira. Murilo Oliveira toma cartão amarelo, é falta pela direita. O time do Guarani vem para a bola para fazer a cobrança. Vai tomando posição, o Bidu saiu da esquerda, foi lá para a direita para efetuar o cruzamento. Time do Guarani leva 2, 4, 6, 8 jogadores para a entrada da pequena área. Um no rebote é o Persson. Bidu autorizado, partiu, pé canhoto, mandou na área, desvio, a bola vai embora. Toque de zagueiro, a bola saiu pela linha de fundo, é escanteio para o Guarani bater. O último toque foi do Gilson, né, Batista? Que funcionou ali como zagueiro. Escanteio a favor da equipe do Guarani. Escanteio para o time do Guarani bater lá pelo setor direito. Partiu Bidu, levantou bola na área, vem de cabeça, outra vez é novo escanteio. Tira lá atrás o Wellington Tanque ajudando a defesa. Novo escanteio. Escanteio para o Guarani bater. Bidu sai lá da direita, vem aqui para a esquerda. Tá cansado o garoto, mas ele vai para a cobrança. É a chance do Guarani, Batista. Escanteio para o Guarani bater pela esquerda. Se fosse no brinco, seria no gol do placar eletrônico. Bidu, time do Guarani com 8 na área. Autorizado. Partiu, pé canhoto, levantou na área e desvio na cabeça do zagueiro. A bola volta pela direita. Domina lá pelo setor direito. O Persson tenta a saída, perdeu a bola. Olha o que ele arrumou. Um contragolpe espetacular. Matheus Anjos dominou na entrada da área. Saiu, driblou. Jefferson Paulino bateu. É gol! Gol! Gol do Botafogo! Botafogo, orgulho de Ribeirão. Na marca de 49 minutos passados, etapa final. Incrível, Matheus Anjos num contragolpe rápido, teve fôlego, preparação física, elasticidade, foi para driblar, driblou Jefferson Paulino e fez um golaço. Um gol com requintes de crueldade, matou o goleiro, mas tudo começou lá na origem. A origem. O Guarani estava inteiro no campo de ataque, a bola sobrou limpa para o Eduardo Persson. O Persson tentou driblar,
e perdeu para Victor Bolt, perdeu bizonhamente, inacreditável a péssima partida que fez o Persson, foi ridículo no jogo de hoje, apita o árbitro, termina o jogo, derrota do Guarani, perde para o Botafogo, placar de 2 para o Botafogo, 0 para o Guarani, vem aí, jogo aberto aqui na Bandeirantes com Edu Pinheiro. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. O detalhe da matemática, né, Marquinhos? Esse gol faz uma baita diferença, cai o saldo do Guarani, o jogo é contra o São Paulo, só depende do Guarani. Se ganhar do São Paulo, se classifica. Mas em caso de derrota, o Guarani, o Corinthians ganhando vai 17-16, ultrapassa o Guarani. Se der empate o Guarani contra o São Paulo, o Corinthians ganha, dá 17-17, aí vai depender do saldo, né? E aí, se o Corinthians ganhar por diferença de 2 gols, ele tira o Guarani. Olha, é muita matemática nesse momento, vai confundir a cabeça. Red Bull está ganhando 3-2 do São Paulo. Já Marcos Luiz e um registro do gramado, não sei se tem, se a TV vai fazer. Os jogadores já colocam a máscara. Vai falar o Botafogo. Aí, Marquinhos, 2-0 venceu o Botafogo, hein? Esse gol aí do Matheus Anjos aos 49 muda muita coisa em termos de saldo. Vamos ouvir aqui o Edu. Tá falando aqui, vamos ver. Torcedor, né? O nosso grupo merecia essa vitória. Né? Desde a minha chegada ao Botafogo, eu prometi gols. Infelizmente, no início, eu acabei não fazendo. Mas hoje, né, no jogo que precisava, fui muito feliz. Acabei fazendo o gol ali que deu início à nossa vitória. E depois ali o Matheus, uma bela jogada, acabou matando o jogo. E toda a equipe está de parabéns por isso. O Wellington Tanque, ele marcou o gol de cabeça. No segundo tempo, meteu na rede de cabeça e fez o gol do Botafogo, Edu. Pois é, foi um cruzamento. Aliás, o David fez a falta, já tinha amarelo, poderia ter sido expulso. O David faz uma falta no Matheus Anjo, pisou aí no pé do Matheus Anjo, fez a falta, cobrada a falta. Matheus Anjo cobrou a falta na cabeça desse Wellington Tanque. Aí, agora eu tô sabendo por que é o Wellington Tanque. O homem realmente é muito alto, muito alto. É grande, hein? É grande. Bom, Jorginho, você deu uma pitada, eu vou com você. E aí, 2-0 Guarani. Olha, Edu, vamos ouvir o Carpini, né? Aqui, Edu, vamos ouvir o treinador do Guarani. Daqui a pouco a coletiva, mas agora ele tá falando na beira do gramado. O treinador do Bugre vai falar sobre o resultado, claro que não era esperado para a equipe do Guarani em relação ao futebol apresentado. A consequência ainda é cedo para a gente avaliar, né? Nós temos ainda uma pequena vantagem sobre o terceiro colocado da nossa chave. Temos mais uma partida que está tudo em aberto, em totais condições de fazer um bom jogo também, buscar a vitória. Aqui a gente, como você mesmo falou, nós tivemos um volume bom, uma posse de bola no primeiro tempo. O que faltou foi o detalhe, né? Uma bola parada, que a gente sabia que era a alternativa do Botafogo, que esperou e jogou no nosso erro e pelas bolas paradas. E foi isso que aconteceu. Depois, no final ali, já era uma situação de um tudo ou nada ali, uma infelicidade, mas que faz parte também do processo, na responsabilidade de nenhum dos atletas. A responsabilidade é sempre minha, que eles fazem aquilo que eu peço para fazer. Aí o técnico Carpini, daqui a pouco a coletiva do treinador, Edu. O Edu, então, o que acontece é o seguinte, você vai enfrentar um time, tá cheio de problemas, muitas dificuldades, último colocado. E aí, pelo que aparentemente eu vi, principalmente no primeiro tempo, o Guarani pouco objetivo, né? Ele tinha posse de bola, dominava o jogo, o Botafogo não tinha nenhuma ação de ataque. E sabe aquele negócio, Edu, nós vamos ganhar o jogo a qualquer momento, né? Aliás, o Tigrão, dizíamos aqui, não, o Guarani vai fazer o gol daqui a pouco. Uma bola encaixada ali, vai entrar uma bola ali e vai sair o gol. E era realmente o que dava para perceber. Só que, o que acontece? Você toma um gol de bola parada e nós alertávamos também. E eu falei aqui, olha, o Guarani tem que estar atento, contra-ataque e bola parada. E foi os 2 gols que o Guarani tomou. Aliás, poderia ter tomado 3, né? Porque o Jefferson Paulino fez uma defesa num lance bem parecido com esse gol aí do Matheus Anjos. Então, Edu, o que acontece? Erro de estratégia. Erro de estratégia. O Guarani tinha que se impor na partida, jogar pra frente, tentando, buscando o gol a qualquer momento. Preferiu o quê? Ficar com a bola, toca de lado, toca pra trás. Não, vamos ficar com a bola, nosso time
nosso time toca a bola, nosso time tem posse de bola. Mas não adianta, para você ter posse de bola, você tem que ser objetivo. Não adianta você ter posse de bola no seu campo defensivo. Tenha posse de bola no campo ofensivo, joga em cima, né, tentando jogadas, tentando articulações, né, com alternativas pelo lado. O Guarani jogou o primeiro tempo todo ali com o Renanzinho, que é um menino que não vinha jogando de lateral, estava improvisado ali pela ausência do Bidu. E aí o que acontece? Toda hora pelo lado direito, nós não vimos o Cristóvão quase aparecer no jogo no primeiro tempo. Então errou, na minha opinião, erro de estratégia, né? E aí você perde um jogo que você tinha nas mãos. E aí você joga a responsabilidade agora para um clássico. Você vai enfrentar o São Paulo, né? O São Paulo acabou de ser derrotado agora em casa pelo Red Bull. O São Paulo vai querer ganhar o jogo. Não terminou ainda, tá no finalzinho. Tá no finalzinho. Mas tá perdendo o jogo. Tá perdendo, Exatamente. Então, Edu, não dá para você ficar adiando. Eu, Tigrão, Batista, nós falávamos, não dá para ficar adiando. Tem que já mata logo. E o Guarani, tecnicamente falando, é muito superior a esse time do Botafogo. Só que vacilou, né? Dormiu, achou que ia ganhar fácil o jogo. E não é assim, Edu. O Campeonato Paulista é complicado. Botafogo tem que parabenizar aqui o seu Claudinei Oliveira. Começou a treinar depois dos outros times, né? Teve muitas dificuldades, a corda no pescoço, e ele organizou muito bem o time, ó. O Carpini disse aí, o Botafogo jogou por uma bola. Mas é isso mesmo. O Campeonato Paulista é isso. Botafogo precisava do quê, Edu? 3 pontos. Foi lá e com uma bola parada e num contra-ataque, num lance. Aliás, eu vou dizer uma coisa, hein? Seu Eduardo Persson ficou aqui em Campinas, né? Não é possível. Jogador que tem qualidade, um jogador que é de confiança do Carpini. E, fazer o que ele fez no jogo hoje é brincadeira, né, Edu? Então, a falha no segundo gol, né? Oi? A falha no segundo gol, né? Não, a falha no segundo gol foi para concretizar a má participação dele na partida. Porque ele entrou lá no primeiro tempo no lugar de Giovani e não conseguiu fazer absolutamente nada. Nem para atacar, muito menos para defender. Então, fica realmente um gosto amargo na boca do Guarani, do torcedor também. E agora vai ficar mais... Agora ficou muito difícil. Porque tem que ganhar do São Paulo, né? E se tiver algum resultado negativo, ficar torcendo pro Corinthians, perder pro Água Santa, empate, saldo de gol. O Guarani tinha tudo nas mãos, Edu. Classificação antecipada. Agora adiou para uma situação bem complicada. Olha, finalzinho no Morumbi, já estamos nos acréscimos. O Bragantino vence 3-2 o São Paulo. Já explica a situação. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo, hein? Botafogo 2, Guarani 0. A gente está toda hora aqui elogiando o trabalho do Carpini, que é uma grande revelação, e tudo isso é verdade. Mas ele no derby recebeu o iluminado espírito do professor Pardal e inventou lá um negócio chamado Cristóvão de lateral direito e acabou adiantando o Pablo, que vinha fazendo um grande campeonato como lateral direito, fazendo vai e vem, e virou perdendo de 2-0. Aí consertou, né? Conseguiu ali, de certa forma, exorcizar aquele professor Pardal às avessas, que inventou tudo errado, e a Ponte arriou e ele ganhou o jogo. Então o Carpini se recuperou dentro do jogo, mas tivesse a Ponte vencido, ele seria responsabilizado, como foi responsabilizado pela vitória, porque conseguiu consertar, mas passou um sufoco danado, virando no intervalo, perdendo por 2-0. Hoje aqui ele fez um monte de lambança, optou por um monte de jogador errado. Concordo aí com aquilo que falou o Gleger, não é? Se ele tinha jogadores de maior qualidade técnica que aguentariam um tempo de jogo, começa com ele e define o negócio, joga a responsabilidade no colo do Botafogo. Esperou tomar o gol para vir com o Todinho, para vir com o Bidu e daí para frente. Mas a pior dele no jogo, além da estratégia inicial, e eu não quero me prender muito a esse negócio de posse de bola, porque em toda entrevista ele diz que o time dele é um time que gosta de ficar com a bola. Ele já falou isso 1 milhão de vezes. Meu time gosta de ficar com a bola. Hoje ficou com a bola o tempo todo e perdeu o jogo, né? Perdeu o jogo. Então, a questão do domínio territorial,
da bola na trave aí do Todinho no finalzinho, que mostra que o Guarani estava desesperadamente atrás, pelo menos de um ponto, né? Mostra que não faltou garra. Mas a parte do treinador, a pior de todas, foi a seguinte: quando ele perdeu o Giovani, e ele tinha 3 meias, ele tinha o Crispim, o Rezende e o Giovani. Ele perdeu o Giovani, por que é que ele não veio com o Ricardinho e liberou o Arthur Rezende para jogar lá perto dos atacantes? Ou o próprio Crispim? Essa era a opção. É que ele tem uma paixão pelo tal do Persson, e ele jogou depois da saída do Giovani, pelo amor incondicional que ele tem a favor do senhor Eduardo Persson. Da saída do Giovani até esse momento em que o jogo acabou, ele jogou com 10. E para fechar com chave de lata, ainda o Persson foi responsável direto pelo segundo gol do Botafogo, que pode tirar, como bem lembrou o Edu, no saldo de gols o Guarani da classificação, que estava na mão. Na mão. Fazer 2 pontos sem depender de ninguém em 2 jogos, considerando que um deles é contra o lanterna da competição. O Botafogo entrou hoje como lanterna absoluto da competição. Então, uma noite infeliz do seu Thiago Carpini, onde a opção de início foi horrorosa, foi estratégia equivocada, e a mexida que poderia rebalancear o time, ele botou tudo a perder. Portanto, hoje, e gosto muito do Carpini, acho que é um treinador para um futuro brilhante, mas ele tem que reformular alguns conceitos desse negócio de a toda hora que vai dar entrevista dizer que o time dele gosta de ficar com a bola. Pô, qual time que não gosta de ficar com a bola? Então hoje, em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio, Botafogo 2, Carpini 0. Ok, perfeitamente. Olha, terminou, hein? Terminou 3-2 para o Red Bull. Red Bull ganha do São Paulo no Morumbi. Situação seguinte, lembrando que hoje nós tivemos Água Santa 0, Mirassol 0, Inter de Limeira 2, Oeste 1, São Paulo 2, Bragantino 3 e transmitimos aqui Botafogo 2, Guarani 0. Já a coletiva do Carpini. Bom, vamos tentar aqui explicar a situação do Guarani, tá? Red Bull foi para 20 pontos, no grupo D, Guarani tem 16, Corinthians tem 14, 16-14, 16 Guarani, 14 Corinthians. Última rodada, bom, Red Bull já classificado, já estava antes da rodada, tá? Se por acaso o Guarani se classificar e se a gente sair, toda a região sair da fase vermelha e for para amarela, o jogo vai ser em Bragança, é partida única. Aí se a gente continuar no vermelho, aí a federação marca Red Bull e Guarani para uma cidade que lhe convém que não esteja na fase vermelha, esteja na amarela. Bom, o Guarani... Red Bull? Oi? O Red Bull, não é, Edu? Red Bull. Ele tá muito preocupado se vai jogar em Bragança ou se vai jogar em Tóquio, né? Você vê, foi lá e chacoalhou e acabou de acabar, né? Acabou de acabar. O Red Bull foi lá e chacoalhou o São Paulo dentro do Morumbi, né? Isso. Então, vai vendo que o Guarani teve, inclusive, várias possibilidades ao longo do campeonato de até brigar pela primeira colocação. Agora, talvez, a gente torce para que isso não aconteça. A campanha foi belíssima, mas hoje foi uma vergonha. Foi uma vergonha. A falta de visão tática e a falta de um pouco mais de leitura correta do jogo do senhor Carpini. Tomara que não aconteça, mas o Guarani esteve a pique de ser o primeiro do grupo. Sim. E agora pode ser que não seja nem o segundo. Muito bem, Tigrão. Então é o seguinte, ó, o Guarani só depende dele. Se ganhar do São Paulo, joga na Vila, classificado. Se o Guarani empatar e o Corinthians ganhar, o Corinthians joga com o Oeste. Vai dar empate em pontos, 17-17. Vai dar empate em vitórias, 4-4. Aí é o saldo se o Corinthians ganhar por diferença de 2 gols e o Guarani empatar, classifica o Corinthians.
Se o Corinthians ganhar por diferença de 1 gol e o Guarani empata, dá Guarani no gols pró, porque vai dar empate tudo. Então esse que é o detalhe, tá? Complicou um pouquinho esse último gol aí que levou do Botafogo. O caso da Ponte, com a vitória do Botafogo, a Ponte termina na zona de rebaixamento, mas na penúltima colocação. A situação da Ponte é a seguinte: se ela vencer, ela chega a 13, e aí fica na dependência de que, por exemplo, se a Ferroviária ganhar, se o Botafogo ganhar, se o Ituano ganhar, se o Água Santa ganhar, se todo mundo ganhar, a Ponte vai ser rebaixada. É claro que é difícil, mas apenas matematicamente para explicar. Se a Ponte empatar, ela escapa? Sim, mas eu vou tentar explicar no empate como que ela escapa. De 5 resultados, 2 precisam acontecer. Dos 5 resultados que eu vou falar, 2 precisam acontecer. No caso da Ponte empatar com o Mirassol. O Oeste, ele no máximo empatar, o Oeste pega o Corinthians. O Água Santa, que tem 11 pontos, tem que perder do Palmeiras. O Ituano, ele tem que perder do Santo André. O Botafogo tem que perder do Red Bull. E a Ferroviária tem que perder. Ferroviária joga com quem? Com a Inter de Limeira. A Inter com a vitória hoje escapou. Mas quando eu digo tem que perder, tem que empatar, dos 5 resultados, 2 precisam acontecer. Ferroviária ganhou, Botafogo ganhou, Ituano ganhou. Então é o seguinte, então o Água Santa e o Oeste não pode ganhar. Entendeu? Então o empate livra a Ponte, mas com todas essas combinações. É um pouco complicado, que é muito jogo. A última rodada, domingo, todo mundo às 16. Guarani e São Paulo na Vila, Mirassol e Ponte em São Bernardo do Campo, Oeste e Corinthians na Arena Barueri, Palmeiras e Água Santa no Allianz Parque, Novo Horizontino e Santos na Arena Corinthians, Red Bull e Botafogo vai ser em Osasco, Santo André e Ituano vai ser no Canindé, Ferroviária e Inter de Limeira vai ser no Morumbi. E repito, a Inter matematicamente saiu do rebaixamento, é claro, o Corinthians também. Vamos para o nosso jogo aberto, hein? Já já, a coletiva do Carpini. Botafogo 2, Guarani 0, lá no 1º de maio em São Bernardo do Campo. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas, o melhor atendimento e a maior variedade da região. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569. Transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas, o melhor atendimento e a maior variedade da região. Na Bandeirantes, o craque do jogo.
Vamos ao craque do jogo, em nome do Colonial Grill. Tem o telefone para você pedir aqui pela, né? Você pede, tem aqui o 0800 também, tem o telefone fixo, faça o seu pedido, tem entrega. Olha o craque do jogo, Botafogo 2, Guarani 0, hein? O restaurante Rancho Colonial Grill agora tem delivery direto para você, hein? Faça o seu pedido. Olha, a unidade Parque Industrial é o 3272-3813, tá? Tem a unidade Cambuí no 3255-3111 ou no 0800 770 9090. Rancho Colonial Grill, são muitas delícias, hein? Costela de ripa de Campinas, picanha suína com abacaxi assado, picanha grelhada, salmão grelhado e muito mais. É a melhor costela de ripa de Campinas. Peça à la carte individual ou marmitex. Delivery Rancho Colonial Grill. Olha, 3272-3813, Parque Industrial. 3255-3111, Unidade Cambuí. Ou no 0800 770 9090. Ou faça seu pedido e retire direto no rancho. E ainda tem o iFood para pedir e receber em casa. Rancho Colonial Grill. Confira no site ranchocolonialgrill.com.br. É isso aí, Grill com 2 R's, hein? Siga nas redes sociais, Facebook ou Instagram. Faça que nem o craque do jogo, hein, Batistão? Que tal? Que tal? Vai lá! Vai lá! No. Colonial Grill. Oi, pois não? Ô Zorzinho. Oi. Você deu uma estremecida aí. Então volta aí no craque do jogo. Vamos lá. Eu tô aprendendo com o Batistão. Você viu hoje no Bandeirante Esportiva eu fazendo o Colonial Grill ou não? Não vi. Sensacional. Então vai, olha, Gleger, faz aí o Colonial Grill. Vamos ver, o Gleger. Colonial Grill. Tá bem. Foi bem. Foi bem? Opa, Alan Tarzan, rapaz, muito bom. Um abraço pro Sérgio lá, meu amigão. Sérgio, abraço, meu querido. Saudades aí de almoçar, jantar, mas daqui a pouco melhora. Olha, Edu, eu vou votar no Jefferson Paulino, porque ele fez 2 intervenções importantes, fez 2 defesas que devem estar aí já registradas aí para serem votadas na defesa do jogo. Se não fosse o Paulino, a vergonha seria maior. Porque não dá, Edu, o time realmente foi muito regular e pro Paulino, o craque do jogo, o conceito dele é regular. Muito bem, Oi Tigrão, o craque do jogo. Vou falar pra você uma coisa, viu, Edu? Diga. Também no lance do gol, Paulino fez 2 defesas importantes, acho que o voto do Gleger é muito bom, aliás é voto de um especialista da posição, né? Mas no lance do gol também, não sei porque que ele ficou que nem uma estalta, como diria o Adoniran Barbosa. No primeiro? No primeiro, claro. O segundo ele não podia fazer nada, ele tomou uma finta, né? Passou vergonha, né? Ah, verdade, Tomou uma finta ali, desmoralizante, mas ali o atacante, a habilidade, o goleiro vem, tomou o corte aí, ficou só olhando. E o Matheus Anjos só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Agora, no primeiro gol, eu achei que ele, não sei, eu queria até bater uma bola rápida com o Gleger. Porque a cabeçada foi dentro da pequena área. Falhou todo mundo, mas ele não deveria ter saído socando essa bola aí, ô especialista? Eu concordo, Tigrão. Agora, o problema é que o primeiro erro que ele comete, ele estava mal posicionado. Como a batida do Matheus Anjos, né? Ele que cobrou a falta, com o pé direito, a bola vinha fechada. O que ele fez? Ele protegeu mais o gol, né? Então ele ficou longe ali daquele bloco que estava ali, onde a bola foi desviada. Então, a partir daí, aí que ele comete o erro. Porque Gleger, se é um goleiro experiente... Ô Gleger, vamos ouvir a coletiva do técnico Carpini, Edu? Vamos lá. Vamos acompanhar a coletiva do treinador. Vamos ver. A gente está estabelecendo o contato para ouvir a entrevista do técnico Carpini. Daqui a pouco a gente... o recado chegou para nós daqui 2 minutos.
É que tudo Ok. é novo, né, Marcos É tudo Luiz? novo. A gente tá, é a primeira vez que a gente está tendo com o Guarani, ontem tivemos da Ponte. Ô, Edu, só dando meu voto aí, né? Ô, meu querido. Depois vai entrar em entrevista coletiva e o Tigrão também vai bater uma caixa aí com o Gleger. Pra mim, Jefferson Paulino, apesar dele ter, a meu ver, deveria realmente sair socando, não saiu, mas uma falha ali do Bruno Silva e também do Arthur Rezende, os dois que estavam na marcação. E o Jefferson Paulino foi o menos pior. Foi aquele que evitou um placar mais elástico com duas defesas importantíssimas. Para mim, Coletiva leva do o meu técnico voto. Thiago Carpini será iniciada em 2 minutos. Vamos ouvir então, o André Albuquerque chamou a entrevista, vamos ouvir o treinador do Guarani. Em 2 minutos, ele avisou? Em 2 minutos, portanto, enquanto tá rolando. É como você disse, Edu, a gente vai se adaptando a esse novo atual. É verdade. né? Edu, só pra continuar então. Sim, sim. Então, Tigrão, o que acontece? Ele ficou longe ali daquele bloco de jogadores que estavam, né? Onde estava a linha de marcação. Então aí já comete o primeiro erro. E goleiro, a hora que dá um passo, deu um passo, tem que ir. E aí ele comete o erro grave que acaba dando passo e travando e não saindo para uma bola ser socada. Então falhou realmente, né? Falhou no lance, mas a maior falha dele, Tigrão, foi não ter estado mal posicionado. Olha, não, é o seguinte, a gente daqui a pouquinho vai ouvir o Tigrão, não sei se o Tigrão tá me ouvindo. O Tigrão tá me ouvindo, o Tigrão, só tô dando uma seguradinha aqui, porque a gente é a primeira vez, né, com a entrevista do Carpini, os ajustes estão sendo feitos, Botafogo 2, Guarani 0, é a coletiva, cada qual mandou a sua pergunta, e aí está sendo montado e tal, e tem um código aí, primeiro a gente vai colocar o hino do Guarani na espera. Esse é o famoso stand-by, né? Stand-by, né, Edu? Eu tenho certeza que vocês depois conversando com a assessoria para dar uma ajustada. Sim, a gente vai se ajustando a essa nova situação que envolve os clubes de futebol. Enquanto a gente não ouve a entrevista do Carpini, Edu, só dando até a logística do time, né? Que vai retornar para Campinas logo após a partida. Reapresentação amanhã, aí já num trabalho regenerativo, porque no sábado é o apronto, pouco tempo para treinamentos. O Guarani já viaja depois para a Baixada Santista, onde no domingo às 4 horas da tarde, a rodada toda no mesmo horário, o Guarani enfrentará o São Paulo no estádio da Vila Belmiro às 4 horas da tarde. Viaja no sábado? Viaja no sábado. Treina no sábado e viaja no sábado. Isso, com as voltas do Romércio e também do Pablo. Vamos lá? Ouvir a coletiva do treinador? Vamos lá, Joelson? Então vamos ouvir. Vamos ouvir o que fala o técnico Carpini em entrevista coletiva. A primeira pergunta daqui a pouco será feita para o treinador do Guarani. Esse novo moderno é difícil, né, Joelson? Rapaz do céu. Ele avisou que... E depois de uma derrota dessa aí conturba mais ainda, né? Posso votar ou não? Pra fechar pelo menos o quadro aí, Edu? Ô, meu querido, diga lá então. Júnior Todinho, o melhor lance do Guarani na partida, leva o meu voto regular. Entrou muito bem no jogo, tivesse entrado no começo e não já quando a vaca tinha ido pro brejo, por um equívoco do treinador, a história teria sido outra. Pra mim, o craque do jogo, Júnior Todinho. Júnior Todinho, tá aqui, tô anotando, depois eu vou pegar do Marcos Luiz. Vamos lá, agora Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Carpini, gostaria que você falasse dos erros individuais da equipe do Guarani que proporcionaram a derrota e a pressão agora para conquistar a classificação no jogo de domingo contra o São Paulo. Bom, em relação aos erros individuais, a gente não trabalha dessa maneira, Marcos. O erro foi coletivo, né? É claro que da maneira que aconteceu sempre... tem um vilão da história, tem um herói, mas a gente trabalha sempre de forma coletiva. O erro foi nosso, o erro foi meu, eu faço parte do processo. Eles fazem aquilo que a gente pede para fazer. Nós trabalhamos a desatenção na bola parada mais uma vez, a gente toma um gol de bola parada, é um problema recorrente já da nossa equipe, a gente precisa melhorar. Uma situação que a gente trabalhou muito, a gente sabia que é uma arma do Botafogo, a gente trabalhou muito essa situação, sabia que eles jogariam por essa bola, eles encontraram. E a última bola já no final do jogo já foi uma situação atípica, a gente buscando gol de empate, tentando encostar no placar ali para poder de repente buscar uma virada, ainda era tempo. E aí foi uma infelicidade, mas que faz parte, é um pouco também do ritmo, enfim, o Persson ele tentou tirar a marcação para fazer de novo a bola na área e faz parte.
Carlos Rodrigues, Rádio Central. Carpini, boa noite. É claro que o período de inatividade pesa muito, mas deu para sentir o Guarani com muito pouco velocidade, né? O time às vezes abusando da lentidão, trocou muitos passes, manteve o seu padrão de domínio de jogo, mas pouca velocidade. Queria que você falasse sobre isso e o quanto que o emocional fica prejudicado agora no domingo na Vila Belmiro contra o São Paulo. Como você mesmo falou, Carlos, o tempo de inatividade é muito grande, né? Mais de 100 dias para você voltar e os atletas terem 3 semanas para treinar e apresentar uma intensidade como nós estávamos quando a competição parou. Claro que isso requer tempo, mas também isso não é justificativa. Nós tivemos o controle do jogo, tivemos coisas boas, muitas coisas boas na partida, né? A construção, a posse, enfim, eu acho que agora é ter inteligência, equilíbrio. Nós ainda estamos na zona de classificação, dependendo só de nós mesmos, dependendo de outra combinação de resultado nenhuma. E a segunda pergunta dentro da primeira que você fez sobre a classificação fica ameaçada a partir do momento que a gente não conseguir fazer o resultado no domingo. Nós temos mais um jogo e não dependemos de ninguém, né? É o nosso segundo passo, aquilo que foi traçado desde o começo da competição. A gente falou em fazer uma competição segura, não correr risco de rebaixamento e, à medida do possível, buscar coisas maiores, que era a classificação. Hoje ela está muito próxima, ainda está muito real, e a gente vai trabalhar em busca desse segundo objetivo do que foi traçado lá atrás. Carpini, a gente sabe que nesse momento o saldo de gols é muito importante. Faltou um pouquinho de raciocínio em relação às contas e ao saldo de gols ali no minuto final, porque o Crispim era o último homem. Ao invés dele jogar na área, porque estava todo mundo lá, ele tentou um drible e acabou gerando uma falha e o contra-ataque do Botafogo, tendo só jogadores do Botafogo ali atrás, e aí sai o segundo gol. Quando você está atrás no placar, você acaba pensando como sempre, em buscar o empate, né? Então, o que a gente estava trabalhando para isso, no segundo tempo a gente teve muito volume, muita posse de bola. A gente melhorou bastante, não que o primeiro tempo não tenha sido tão bom. Falta a gente ainda agredir mais a última linha, a gente ser mais agressivo na parte final. E no momento desse, a gente não, dentro de campo, você não vai fazer conta de saldo de gols, você vai fazer conta de pontuação, que é o primeiro critério, são pontos, né? O primeiro critério não é saldo de gol. Então a gente foi buscar o ponto que a gente precisava, o empate, para de repente buscar uma virada. E aí foi uma infelicidade, né? Que não foi do Crispim, foi do Persson. Ele tentou tirar a marcação, tirar para fazer de novo a bola na área, ele faltava 20 segundos para acabar o jogo. A gente acaba arriscando tudo ou nada, a decisão ali é do atleta, mas eu não crucifico ele de maneira nenhuma. É bom a gente sempre lembrar o quanto ele foi importante no último jogo nosso, no nosso clássico, né? Como ele se comportou, participou efetivamente de 2 gols da nossa virada, e é um jogador que tem minha total confiança. Ele errou, foi uma fatalidade, mas a culpa do resultado não é dele de maneira nenhuma. A gente vai procurar corrigir os erros, melhorar, e ainda dependemos só de nós. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas. Carpini, boa noite. Primeiro quero que fale da escalação inicial do Guarani, sobre os laterais escalados, o Renanzinho na direita e o Cristóvão na esquerda. Normalmente o Cristóvão joga mais pela direita e o Renanzinho não está acostumado a jogar como lateral, pelo menos nos jogos que eu acompanhei dele como titular. Por que você fez isso? E também sobre a questão do último passe, do último chute, da finalização, enfim, faltou um pouco mais de calma para os jogadores, bateu a ansiedade, bateu o nervosismo desta chance desperdiçada de se classificar diretamente para as quartas de final? Em relação à escalação, primeiro, o Cristóvão, ele é sim um lateral direito de origem, apesar dele jogar sim também na lateral esquerda. O ano passado no Ceará, na Série A, ele fez 6 ou 7 partidas na lateral esquerda. Ele se dispôs a fazer essa função, até por nós tivemos a infelicidade de perder os 2 laterais nesse período curto de preparação, que foi o Eliel e o Bidu. Não reuniam condições para fazer os 90 minutos. O Bidu voltou a treinar na sexta-feira, então era muito recente, muito arriscado, né? Fez poucos treinos com bola, ele ainda é um pouco fora daquilo que a gente conhece o Bidu. E o Renanzinho, a última vez que ele atuou como lateral direito foi na base, no profissional também não lembro dele ter atuado nessa função, mas não é novidade que ele já fez. Nos trabalhos da semana ele fez bem essa função, uma característica até bem próxima do Pablo, foi o que nós pensamos para o jogo de hoje. Não achei ruim a participação dele, gostei, achei boa, com personalidade. É mais um garoto que vem da base e cada vez mais sendo inserido no processo.
Então foi mais nessa questão de opção e alternativas, era o que a gente tinha no elenco. Uma vez que nós não tínhamos o Pablo e perdemos 2 laterais esquerdos, o que a gente tinha para fazer, para dar um volume ofensivo do lado direito era com o Renan, e o Cristóvão, tanto na direita como na esquerda, já está acostumado a jogar. Em relação à bola final, a gente precisa, sim, claro, melhorar, não só isso, mas outros aspectos, que é em relação também à nossa bola parada, né, defensiva. A gente tem sofrido muitos gols nesse quesito, coisas que a gente precisa equilibrar melhor a equipe. Mas é assim, tudo acho que faz parte, está no contexto, né, dessa retomada. A dificuldade, o pouco tempo para treino. Eu acho que a ansiedade também pode ter pesado um pouquinho, né? A equipe sabe que fez um bom jogo, que tinha condições de ter um melhor resultado e já sair daqui classificado. Mas enfim, está tudo em aberto. A gente não lamenta aquilo que já passou, mesmo porque nós chegamos aqui nessa situação porque eles construíram essa situação. Então o mérito é deles por ter construído tudo aquilo que nós construímos, chegar nessa fase aqui com 16 pontos dentro da zona de classificação. Passamos o Paulistão todo dessa maneira, então nós precisamos agora consolidar com a vaga e nós vamos buscar no domingo. Washington Melo, Canal Esportes Online. Carpini, que lição que o Guarani tira do jogo de hoje? Uma derrota que pode prejudicar a equipe em termos de classificação. Enfim, na sua avaliação, qual foi o principal erro do Guarani na partida? A lição que fica são detalhes, né? Quando a gente vai se aproximando de uma reta final de competição e de jogos desse nível de atenção, por mais que você não tenha tido o tempo hábil para isso, você tem que redobrar a atenção nos pequenos detalhes. E os detalhes foram a bola parada, que mudou a história do jogo, e o último gol, um contra-ataque também, onde a gente já estava buscando há muito tempo o gol de empate. Então, a lição fica essa, vira a página e vamos para a próxima. Heitor Fredo, da TVB Record. Carpini, boa noite. Eu queria que você avaliasse o quanto prejudicou sua estratégia ofensiva perder o Giovani com 24 minutos do primeiro tempo. E qual foi a primeira avaliação do departamento médico? É uma situação que preocupa para o jogo de domingo? Todo jogador que você perde no começo da partida, você não conta com isso, você tem que fazer uma mexida já de maneira drástica, tão cedo. Giovani é o cara que dá bola final ali, do toque de qualidade, que pifa nossos atacantes, é o homem das bolas paradas. Claro que atrapalhou um pouco, mas são circunstâncias, né? Não adianta a gente ficar procurando desculpa, a gente precisa de soluções. O Crispim entrou depois ali um pouquinho, adiantou um pouquinho mais e fez bem o papel, a função do Giovani, não como o Giovani faz de ofício por ser um meia e ter mais essa característica, mas atrapalha um pouco. Bom, Edu, aí uma parte, né, da entrevista do técnico Carpini, logo após o resultado ruim, né, o Guarani acabou perdendo para o Botafogo, o resultado que obriga o Guarani, você já explicou, é uma matemática muito grande, caso o empate aconteça com o São Paulo, empatando ainda tem condições, mas se vencer aí depende apenas de si para conquistar a classificação, Edu. Tá, o Pablo fica à disposição. Pablo, né? E Romércio. Os dois que estavam suspensos, né? Ficaram à disposição. Já entrou, era um problema físico, mas já entrou. Né? Deve começar jogando. Deve começar jogando como titular, o mesmo acontecendo com o Bidu. E o David quase foi expulso, hein, Edu? Quase foi expulso. Verdade. Um grande abraço, Marquinhos. Muito obrigado. O craque do jogo, pra mim, é o Jefferson Paulino. Um momentinho só. Então, olha, o Jefferson Paulino com 3 votos contra um do Todinho, que foi do Tigrão. Então, o goleiro Jefferson Paulino, o craque do jogo. Almoço ou janta no... almoço ou janta depois que... Pega a marmita no almoço ou pega a marmita na janta? Nesse momento é marmita, mas ele vai, viu? Vai. Ele vai. Opa! Um grande abraço, Marquinhos. Valeu, muito obrigado, Edu. Sempre viu? Um prazer enorme trabalhar com você. Todo Edu. meu, querido. Vai com Deus. Tchau, tchau. Falou, Joelcio. Tchau. Olha, na sequência tem a ficha técnica, Botafogo 2, Guarani 0. Depois tem a defesa do jogo e depois o gabarito com Gleger e Tigrão, hein? Aqui, 22h31. Um abraço pra Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Gente, é tanta alteração, agora podem 5 de cada lado, né? Guarani começou com Jefferson Paulino, Cristóvão, Valber, que fez a estreia, Bruno Silva e Renanzinho. Na realidade, o Renanzinho começou na lateral direita, o Cristóvão na lateral esquerda, conforme explicou Carpini aí, que eles já atuaram e tal. David, Arthur Rezende, Lucas Crispim e Giovani. E na frente, Alemão e Rafael Costa. Foi assim que começou. Só que com 25 minutos de jogo, Giovani saiu
contundido, entrou Eduardo Persson. Depois, no segundo tempo, entrou o Bidu no lugar do Renanzinho, entrou Marcelo no lugar do David, entrou Vaguinho, que fez a estreia atacante no lugar do Alemão. Júnior Todinho entrou a 18 no segundo tempo no lugar do Rafael Costa, equipe do técnico Thiago Carpini. O Botafogo com Darley, Val, depois Kaique Sá, Robson, Jordan e Gilson Naldo, depois Ferreira, que não é aquele, Victor Boldi e Matheus Anjo. Calabres, ou Calabres, depois Rafinha, né? Calabres, Gustavo Henrique, depois Ronald. Saiu Ronald, que tinha entrado, entrou Murilo Oliveira e o Wellington Tanque, a equipe do técnico Claudinei Oliveira. Apitou Luiz Flávio de Oliveira. Amarelo foi para Murilo Oliveira do Botafogo, Robson do Botafogo, e amarelo para David do Guarani com 9 minutos de partida. Os gols foram no segundo tempo. O Wellington Tanque marcou a 5 minutos. E depois, aos 49, Matheus Anjo, que um dia jogou no Guarani, fez 2-0. Ficha técnica, Botafogo 2, Guarani 0, em nome de Brasitone. Novidade Brasitone pra você. Brasitone, há quase 70 anos atendendo Campinas e região. Tem uma novidade pra você que está fazendo o seu trabalho em home office. Diariamente em plantão, das 8h30 às 17h30 pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 0000. Brasitone, a solução mais próxima de você. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação e investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região, peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Vamos para a defesa do jogo. Olha, atenção, Gleger Zorzinho, que é sua praia. Olha, tudo começou no segundo tempo. Já estava 1-0 pro Botafogo. Vamos ouvir essa daqui? Aliás, do Todinho, hein? Menor chance. Aliás, o Tigrão falava, foi a melhor chance do Guarani no jogo. É o lance 4. Vamos lá ver. Vamos ver se é o lance 4. É do Todinho, hein? Ele estava praticamente quase sem ângulo. Bela defesa do goleiro do Botafogo. Vamos lá. Vem pra bola pra fazer o passe, Todinho. Pela esquerda, Bidu cruzou na área, dominou Todinho, levou o pé canhoto, bateu. Espalma Darley. Todinho. E depois só deu o Jefferson Paulino. Vamos lá, 32 minutos, segundo tempo. Seguindo aqui a ordem cronológica, o Rafinha deu um chute de fora da área. E vem embora o time do Botafogo, dominou na perna direita, uma bomba. Espalma Jefferson Paulino. E na sequência o árbitro parou, marcou. Bandeira marcou impedimento no ataque do Botafogo. Então, mas se ela entra é gol. É que no rebote estava impedido, tá? Se ela entra é gol. E depois o Batista confirmou o chute do Rafinha. Isso foi a 32. E no finalzinho, gente, a coisa apertou, foi lá e cá. 43 minutos. Vamos ver se essa aqui, o Jefferson Paulino, ele evitou um gol olímpico. Autorizado, fica no rebote, partiu, Matheus Anjos, pé direito, bola fechada demais, subiu, tira lá atrás, é Jefferson Paulino. Mas esse Matheus Anjo foi ele que cobrou a falta pro primeiro gol do Botafogo, a falta lateral, foi ele que fez o segundo gol, ele quase faz esse gol olímpico aí, ainda estava 1-0 pro Botafogo. Vamos lá, 45 minutos... um baita contra-ataque do Botafogo e Jefferson Paulino fechou o ângulo. E olha o contra-ataque violento no Botafogo. Lançamento no campo de ataque pela direita, penetrou o Botafogo, saiu, o goleiro virou na perna esquerda, bateu, defendeu Jefferson Paulino. Ok, essas são as opções, mas eu achei outra do Todinho, viu? Aquela na trave. Ele chutou na trave a 46, hein? Balançou a trave.
3 minutos depois, o Botafogo fez o segundo gol numa falha do Eduardo Persson. Que coisa, não? Então foram 2 do Todinho. Mas estamos na defesa do jogo, Gleger. Você fica com qual? Vamos lá, Edu. Olha, esse chute do Matheus Anjos, aliás, que belo jogador esse menino, hein? Fez, na verdade, hoje pode dar o bicho dobrado pra ele aí, porque realmente foi um jogador importantíssimo na noite de hoje, nessa derrota do Guarani. Edu, se ele toma aquele gol, se o Paulino toma aquele gol nessa batida do Matheus, seria falha, não pode tomar a distância daquela, mas ele fez o movimento correto, fez uma bela defesa, né? Aquela defesa do escanteio, que quase toma um gol olímpico, o Paulino se equivocou, ele perdeu o tempo da bola. Tigrão tá aí e vai falar também, Tigrão conhece de goleiro também, viu? E aí ele perde o tempo, tem que voltar e ele mesmo acabou dificultando a defesa, mas foi uma bela defesa. Eu vou ficar com aquela defesa naquele contra-ataque, que eu vi o gol do Botafogo, aliás, no próximo lance acaba acontecendo que o Matheus Anjos é um jogador mais qualificado e tirou o Jefferson e fez o gol. O menino erra, acaba errando, se ele faz o passe o Botafogo faria o segundo gol, mas aí o Jefferson fecha bem o ângulo e adianta, né? Se ele tivesse feito isso no lance do Matheus Anjos, o que acontece? Não dá pra definir, né? Não dá pra gente ficar aqui, se ele tivesse feito isso não teria tomado o gol. Mas o Jefferson no primeiro lance adianta, né? E faz a defesa. No segundo ele espera e toma o corte. Mas eu vou ficar com essa defesa, Edu, porque cara a cara, né? O grau de dificuldade muito grande e o Jefferson Paulino conseguiu fazer a defesa. Para mim, essa aí foi a defesa do jogo. Vale ressaltar também que o Darley naquela defesa do Todinho foi uma defesa importante. Mas pelo grau de dificuldade, uma bola cara a cara, eu vou ficar com essa do Paulino aí. É isso, na 45. Isso, aquele contra-ataque. Aquela defesa no contra-ataque, ele pega a bola cara a cara. Tá, e você, Tigrão, fica com qual defesa? Foram tantas, Tigrão. Você quer que eu repita aqui, Tigrão? Não precisa, não. Eu acompanhei bem o raciocínio, fiz as anotações, não há necessidade. Eu não vou me atrever aqui a contrariar um especialista da posição. Eu acho que difícil, assim, em termos de você perceber a situação complicadíssima que o goleiro fica, foi aquela que ele ia tomando o Olímpico, né? Porque ela fez uma curva e foi uma bola rápida, né? Uma bola forte. Mas essa onde ele sai e o jogador do Botafogo tenta fazer aquilo que fez minutos depois o Matheus Anjos, né? Que é dar a finta. Quando ele percebe que o jogador vai dar a finta, ele encurta o espaço, ele sai pro lado certo e corta completamente a ação do atacante. Achei que ele teve muita presença de espírito, apesar para mim dele ter falhado no gol. Também não vou aliviar para ele não, tá? Mas eu acompanho aí o relator, fico com essa aí dos 45 minutos. Lance que o Carlos Batista descreveu ao microfone da Bandeirantes exatamente assim. E olha o contra-ataque violento no Botafogo. Lançamento no campo de ataque pela direita. Penetrou o Botafogo, saiu. O goleiro virou na perna esquerda, bateu, defendeu Jefferson Paulino. Jefferson Paulino, gigante, não permitiu o segundo gol do Botafogo. Sim, essa defesa do jogo, Botafogo 2, Guarani 0, tivemos ainda Água Santa 0, Mirassol 0, Inter de Limeira 2, Oeste 1 e São Paulo 2, Red Bull Bragantino 3, venceu o Red Bull Bragantino no Morumbi. Guarani depende só dele, tem ganhado de São Paulo, se empatar vai depender de quanto o Corinthians vai ganhar aí, se ganhar do Oeste. E a Ponte, olha, ela ganhando ainda depende de resultados, mas olha, se ganhar, escapa, é uma baita combinação, até com o empate escapa também, mas tem um monte de resultado que tem que ver também, tem que favorecer. Aliás, de um universo, 2 precisam acontecer para a Ponte escapar. E a gente volta já já no gabarito do jogo. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo?
Jogo aberto. Oferecimento Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas. O melhor atendimento e a maior variedade da região. Supermercado Taquaral. Grande variedade de produtos, qualidade, preços baixos e muitas ofertas sensacionais para a sua economia. Lava-roupas Omo líquido, lavagem perfeita 900 ml, 9,49. Sorvete Nestlé tradicional 1,5 litro, 14,99. Suco Pomares laranja 2 litros, 12,49. Ofertas válidas até o dia 29 de julho. Compre online, receba em casa. Pague na hora com cartão ou dinheiro. Acesse supermercadotaquaral.com.br. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação em investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes! Gabarito do jogo. Ok, gabarito do jogo. Botafogo 2, Guarani 0. Gleger Zuluzin, como é que tá o Jefferson Paulino na sua avaliação, hein? Ótimo, regular, ruim ou péssimo? E tem também o bom, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? Eu quero dizer que eu concordo com o Tigrão, né? Eu tava aqui explicando a parte técnica, né? Naquele primeiro gol. O Paulino estava mal posicionado, na minha opinião. Acabou falhando, né? E ocasionando o primeiro gol. Desculpe. Ocasionando o primeiro gol do Botafogo. Mas ele fez algumas intervenções importantes, né? Foi o craque do jogo, mas assim, por exclusão, né, Edu? Porque realmente, como diz o Batista, ele foi o menos pior. Então o conceito do Paulino hoje, ele teve aquele lance também, que estava inclusive na defesa do jogo, que poderia ter sido uma defesa fácil, mas ele acabou dando um passo no momento errado, perdeu o tempo da bola, teve que voltar e fez uma bela defesa. Mas pelas intervenções que ele fez, e o Guarani poderia ter tomado mais gols, né? Eu fico com o Paulino, o conceito dele é regular. Tigrão, vou deixar as laterais com você, depois na sequência o Gleger vem com o miolo da zaga. Quando eu digo lateral é Renanzinho, que jogou na lateral direita, jogou assim na base, segundo o Carpini, no profissional não se lembra, e o Cristóvão, que começou na lateral esquerda, jogou assim lá no Ceará. Então vamos lá, e o Bidu, que entrou depois no lugar do Renanzinho a 19 do segundo tempo. Vamos lá, Renanzinho, Cristóvão e Bidu, Tigrão. Bom, vamos pelo Renanzinho, porque ele começou como lateral direito, né? Eu não posso condenar o garoto, eu não posso cometer uma leviandade, uma injustiça dessa. Foi pro sacrifício. Ele é meia, né? Hoje ele é um meia atacante, ele é um atacante, né? Às vezes de beirada, às vezes faz bem a diagonal. Ah, mas já jogou lá na base e tal, mas faz muito tempo. Foi pra uma baita de uma fogueira, num jogo de tremenda responsabilidade, e ele não conseguiu produzir, não. Ele até que chegou no começo do primeiro tempo, aí até a metade do primeiro tempo, de uma forma assim, bastante impetuosa à frente. Hora que era para cruzar, ele bateu, hora que era para bater, ele cruzou. Mas assim, não vou criticá-lo, ele produziu pouco, não foi vulnerável, porque o Botafogo não atacou também praticamente nada no primeiro tempo. E ele leva um conceito regular. O Cristóvão, com N no fim, não é Cristóvão, com A-O-Tio, né? Ou V-A-Tio-O, não, é Cristóvão, com N. Ele estava totalmente desambientado do lado esquerdo. Fez um belo cruzamento,
naquela cabeçada do alemão, que eu acho que foi do zagueiro. Fiquei na dúvida se foi o alemão, que o alemão estava pulando junto com o zagueiro do Botafogo, mas acho que foi o zagueiro que bateu nela e o goleiro Darley acabou espalmando, acabou dando um soco nela para escanteio. Ele fez esse cruzamento e só, jogando como lateral esquerdo, mas trocou de pé. A canhota dele realmente é complicada, mas ele bateu com concha, né? Bateu com o lado de dentro do pé, com aquela vírgula, com o lado de dentro do pé. A bola veio muito bem centrada e nada mais. Ele estava muito desambientado do lado esquerdo e produziu muito pouco. O conceito dele hoje é ruim. E quando ele voltou para dele na lateral direita, com a entrada do Bidu, não mudou muito não. É que também já era um momento complicado do jogo, onde o Botafogo estava trancado atrás, encurtando, congestionando todos os espaços, e aí ele também não teve, ficou encaixotado, essa é a verdade. Então o conceito dele hoje é ruim, mas ele também foi sacrificado por ter jogado boa parte da partida fora da sua real condição, apesar dele conhecer, dele já ter atuado como lateral esquerdo, mas como um destro nato, a dificuldade dele é muito grande. E o Bidu entrou bem no jogo, só que o Bidu flagrantemente não está fisicamente nem a 50%, porque ele veio de uma contusão longa. Tanto é que quem terminou a fase pré-pandemia foi o Thalisson, né? Então ele já veio de uma contusão longa e depois não jogou mais. Ele se contundiu lá antes daquele jogo contra o Palmeiras, onde o Guarani perdeu jogando bem lá no Allianz Arena por 1-0. Então o Bidu muito tempo fora e me pareceu sem confiança do ponto de vista físico. Mas ele mostrou a qualidade de um jogador desse nível num cruzamento que ele fez pressionado, sem espaço para inclinar o corpo direito. Não tinha como aquela bola sair do pé dele e ele conseguiu efetuar o cruzamento e o Vagninho cabeceou, um lance perigoso, melhor lance do Vagninho na partida. Então o Bidu leva um regular, mas com esta ressalva, né? Fisicamente muito abaixo da média baixa do time. Então veja como está complicada a situação dele, Eduardo. Ô Grega, você fica com os zagueiros, o Valber, que fez a sua estreia, veio do Atlético Paranaense, e o Bruno Silva, que hoje foi o capitão. Ambos jogaram o tempo todo. E vocês colocaram na conta do Bruno Silva o primeiro gol do Wellington Tanque, que ele estaria no lance, se bem que Arthur Rezende também estaria na marcação. E aí, essa dupla aí, Gleger? Na verdade é o seguinte, né, o Arthur tava marcando, né, e assim, não dá pra entender isso, né, como é que você vai colocar o Arthur Rezende pra marcar o tal do Wellington Tanque, que realmente o nome já diz, o homem é um tanque, né, mas a falha do Bruno é que é o seguinte, essa bola, Edu, tem que ser o zagueiro tem que cortar, não pode deixar o Tanque antecipar ali, o Bruno realmente falhou nesse lance. Eu achei alguns problemas também na recomposição, alguns problemas em algumas bolas em diagonais, e o zagueiro tem que marcar muito isso, e ele encontrou muita dificuldade, o Bruno. E um detalhe também, Edu, essa mania deles ficarem jogando com o goleiro, né? Poxa vida, tem espaço, né? O Guarani fazia ali uma saída de 3 com o David, pra que vai ter que ficar jogando a bola pro goleiro toda hora, né? Tenta uma jogada um pouco mais, chama um dos volantes. O Guarani tá jogando, quando tem a bola, na saída de bola, ele joga com 3 volantes, né? Então não tem que ficar toda hora, ficar bola para goleiro, bola para trás, bola de lado. Então eu acho que tá faltando melhorar um pouco isso daí, o Bruno Silva. O conceito pro Bruno hoje é ruim, né? Eu acho que ele poderia estar melhor posicionado no lance do primeiro gol. Ele poderia ter pela sua liderança, ter organizado um pouco mais, né, principalmente no setor, na saída de bola do Guarani, ruim por Bruno Silva. O Valber estava ali, meio titubeou um pouquinho no começo, depois entrou no jogo, mas não comprometeu. Então regular pro Valber, acho que é um jogador que tem a evoluir, né? Mostrou aí uma certa presença ali de zagueiro, mas tá longe daquilo que o torcedor espera. Então regular pro Valber e ruim pro Bruno Silva. Olha, o meio de campo aqui, gente, Botafogo 2, Guarani 0, hein? 2-0 Botafogo. O meio de campo teve o David, depois saiu, entrou o Marcelo, teve o Arthur Rezende, teve o Lucas Crispim,
Giovani jogou só 25 minutos, saiu, entrou Eduardo Persson. Vamos dividir aqui. Tigrão, você fica com David, que foi amarelado com 9 minutos de jogo. Depois ele fez a falta que originou o primeiro gol e poderia ter sido expulso, já tinha amarelo. Então David, depois o Marcelo e o Arthur Rezende. David, depois entrou o Marcelo no lugar do David e Arthur Rezende. Olha, o David é um jogador eminentemente marcador e como o Botafogo jogou marcando atrás da linha da bola, não tomou iniciativa, ele tanto é que não tinha função, especialmente no primeiro tempo, que em 3 ou 4 oportunidades ele é que apareceu à frente. Ele se atreveu a inclusive pisar na área, a tentar arrastar essa bola e até a se posicionar mais à frente para tentar alguma coisa, porque ele percebeu que não tinha a quem marcar. E o David, sem ter a quem marcar, ele é um jogador limitado, né? A grande virtude dele é a contenção. A grande virtude dele é a proteção aos zagueiros. Então, agora no lance da falta, o Matheus Anjos estava de costas. Claro que ele ia tentar fazer um giro, dar um tapa, não é? Mesmo de costas, com a parte de fora do pé, virando o pé para o lateral que passava. Mas dificilmente ia dar em algo de perigoso, em algo de agudo contra o Guarani. E ele atabalhoadamente vai e pisa, e poderia realmente ter sido expulso. Acho que foi imprudente, mas isso também tem a ver com toda essa falta de jogo, né? Que os atletas estão sentindo, uma falta de jogo total, aí perde tempo, chega às vezes errado, às vezes um passo a mais ou um passo a menos, às vezes um cálculo errado, vai na bola e acaba pegando. Você quer ver? Vou te dar uma notícia aí agora, né? De um jogador aí que não precisamos falar dele, né? Um jogador consagrado mundialmente, que é o Daniel Alves. Ele deu uma chegada na bola no jogador do Bragantino, do Red Bull, no jogo de hoje. Ele deu uma chegada e pegou primeiro a bola, mas ele chegou com tanta força, ele está tão sem noção de tempo e espaço e intensidade, que ele saiu arrastando. Primeiro pegou a bola, depois arrastou tudo que tinha pela frente. E ele tomou o 3º cartão amarelo e está fora do jogo de domingo. E essa é uma boa notícia para o torcedor do Guarani, porque o Daniel Alves é considerado por muitos, e por mim também, como o principal jogador do Campeonato Paulista até agora. Está fora do jogo. Então, se o Daniel Alves pode fazer, por que é que o David não pode? Num momento desse de tanta falta de jogo. Então, até acho que não foi imprudência, não foi nada. Mas ele pagou por esse momento de readaptação ao futebol. Só que dali saiu o gol e ele realmente, em função disso, acabou prejudicando, de certa maneira, a equipe. O conceito dele é ruim. Você me pergunta também do Marcelo. O Marcelo, para mim, foi outra péssima escolha do Carpini, porque ele tem um conceito de que o Marcelo quebra linhas. Mas não quebra linha nenhuma. Ele errou praticamente todos os passes, entrou na área lá uma vez no segundo tempo, tentando chegar de trás como elemento surpresa, e soltou um traque, porque não tem o cacuete de atacante. O conceito dele é ruim também, mas não é culpa dele. Aí foi uma opção do treinador. Ele tinha um jogador de maior mobilidade no banco, mas eu também precisaria saber qual é a do Ricardinho, né? Como é que o Guarani tá vendo o Ricardinho, porque machuca, precisa trocar o David para poupar aí, para evitar uma expulsão. Vem Marcelo, machuca o Giovani com o Crispim e Arthur Rezende jogando de volantes quando o Guarani não tinha a bola. Ele vem com o Persson. Então precisa saber também o que é que está fazendo o Ricardinho no elenco de profissionais do Guarani, né? Que foi, no ano retrasado, o principal jogador aí, eleito por todos nós, o principal jogador do elenco do Guarani Futebol Clube. Então também precisaria saber o que é que existe a favor ou contra o Ricardinho, que ele não entra nem se o time tiver só ele no banco, termina com 10. Então uma opção ruim do Carpini também, o Marcelo, conceito ruim. E qual outro que você me perguntou aí, Edu? É o Arthur Rezende. O Rezende, perfeito. O Arthur Rezende fez uma boa partida, mas dentro do que era esperado, como é um cara que fica tendo que marcar quando o time não tem a posse de bola e tem a obrigação e a responsabilidade de tentar sair para a armação quando o time está com a posse da bola,
o desgaste dele é muito maior. E depois de um tempo todo desse daí, era normal que ele arriasse. Ele começou mais pelo lado esquerdo, depois houve uma mudança, não é? Acabou ocupando aquele espaço lá mais o Crispim, com a saída do Giovani, que quem jogava mais aberto era o Giovani, e o Crispim estava do lado direito. Com a entrada do Persson, veio o Persson fazer a ala junto com o menino, com o Renanzinho, e inclusive isso prejudicou a atuação do Renanzinho. Enquanto estava em campo e do lado direito, o Crispim e o Renanzinho rendia mais. Depois com o Persson acabou, não houve nenhuma evolução, nenhuma jogada combinada, nenhuma jogada de 1-2, acabou o Persson, que entrou mal, e acabou o Renanzinho, que não tinha com quem jogar e estava com um cara que não estava numa noite muito feliz, no caso o Persson, responsável também pelo segundo gol que o Guarani tomou, porque ele não poderia tentar o drible ali, sabendo que ele era o último homem, que o Guarani estava com os 11 dentro da grande área, esperando o cruzamento. Ele perdeu, deu contra-ataque, aí ficou 2 contra o goleiro. Não teve jeito, 2 do Botafogo. Então gostei do retorno e sou fã desse jogador do Arthur Rezende, mas a parte física o comprometeu um pouco e ele sai em função disso. De um segundo tempo da metade para frente ele não andava mais. Ele sai de um conceito bom para um conceito, este o que vale, regular. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou seguir com o Gleger aqui, até por conta do compromisso, o Gleger tem que se retirar. O Gleger, você fica com o Lucas Crispim, dá uma olhada na sua ficha técnica aí, o Gleger. Tá aqui. Olha bem para o Lucas Crispim. Depois dele, você, por favor, só dá uma pinceladinha no Vaguinho, porque foi a estreia dele, atacante, entrou para o segundo tempo no lugar do alemão. E o que você achou, sua avaliação do Thiago Carpini? Então, Lucas Crispim, pincela no Vaguinho e termina com o Thiago Carpini, depois eu sigo com o Tigrão. O Edu, só uma correçãozinha, é Vagninho, né? Ah, Vagninho. Vagninho. Desculpa. Isso. Eu falei errado, eu anotei, é Vagninho. Não é Vagninho. Veio lá da Coreia, lá. O Gleger conhece bem esse jogador. O último Vagninho foi aquele que ganhou do Santos de 5-1, em novembro de 64, com o Guarani. Pelo amor de Deus. Vagninho, lá do Parque Industrial. Vagninho. Infelizmente, Edu, faleceu muito jovem o Vagninho. Teve um problema renal, ele estava lá em Caraguatatuba. Olha como são as coisas. Eu vi Vagninho jogar. Vou te contar. Jogava canhoto, jogava uma barbaridade, chutava muito. E o Vagninho, esse Vagninho foi um baita de um jogador na década de 60 aí, né? E ele teve um problema renal, foi socorrido no hospital lá, parece que coisa besta assim, tipo uma pedra de rim, uma cólica renal. E parece que teve isso já faz muitos anos. Parece que teve lá alguma coisa de choque anafilático, alguma coisa que deu errado com o medicamento. E o Vagninho acabou falecendo lá em Caraguatatuba, mas jogou muito com a camisa do Guarani. Pois não, Gleger. Vamos lá então, o Crispim, na minha opinião, Edu, hoje, desde quando ele assumiu a titularidade, e se eu não me engano foi naquele jogo do Vitória lá, né, que ele reapareceu depois de ter tido uma contusão séria, voltou e ajudando demais o Guarani, um dos jogadores mais importantes do elenco. Hoje para mim foi a pior partida dele. A gente não pode também aqui ficar crucificando o atleta, porque ficou aí 100 e tantos dias parado, teve apenas 20 dias de preparação. Mas o Crispim, ele poderia ter rendido um pouco mais, porque é um jogador de muita qualidade. Às vezes não dá na caixa, né? Não dá no abacaxi, mas vai na técnica, porque é um jogador técnico. Mas errou muitos passes. A última bola do Guarani, que após a saída do Giovani, o Crispim começou a fazer ali aquela função, muito equivocado. Então, para mim, hoje o conceito do Crispim é ruim, né? Mas é um jogador interessante, é um jogador importante. Mas hoje, infelizmente, aceitou demais a marcação do Botafogo e também, igual o Arthur Rezende, citado aí agora pelo Tigrão, acabou o gás dele ali do meio do segundo tempo para frente e ele não conseguiu executar absolutamente nada daquilo que a gente é acostumado a ver do Crispim, conceito ruim para ele. O Vagninho, lá na Coreia do Sul, lá no Suwon Samsung, que é um time lá de Seul, o Vagninho era o cara lá, tá? É um jogador interessantíssimo, de muita velocidade, um jogador que sabe fazer gol, mas está muito tempo parado, né, Edu? Ficou muito tempo sem jogar, ele teve uma contusão séria lá na Coreia do Sul, acabou passando por uma cirurgia, inclusive eu vi o lance numa dividida com o goleiro,
teve uma lesão seríssima no joelho. E aí está se recuperando, voltou, não conseguiu manter a mesma regularidade e tal, sem oportunidades para jogar. Então ele demonstrou hoje falta de ritmo. Mas a gente vê que é um jogador que se movimenta, é um jogador que tem qualidade, vai ajudar o Guarani sim. Hoje o conceito dele é ruim, mas é um jogador importante. Eu acho que a hora que ele tiver na forma física ideal, vai ajudar muito. Agora o Carpini, Edu, é assim, ó, eu dizia após o término da partida que eu acho que foi um equívoco, né? Na estratégia, nas substituições. Quero dizer que eu estou 100% com o Tigrão. Por que não colocou o Ricardinho? Né? Por que ele não coloca o Ricardinho? O Ricardinho é um jogador interessante. O Ricardinho era a cara desse jogo. Um jogo onde você tinha que ser na raça, tinha que ser no peito, na coragem. E o Ricardinho tem essa característica. Aí ele colocou o Marcelo daqui, toca dali, né? O seu Perso a mesma coisa. O seu Perso ficou aqui em Campinas, né? Nem foi lá para São Bernardo. E por que não colocar o Ricardinho? Nós temos que analisarmos isso, o que tem o Carpini com o Ricardinho, porque não dá para entender. Hoje era o jogo para o Ricardinho. Você coloca o Ricardinho ali, né? Na função que vinha fazendo o David. O Ricardinho tem a característica de marcação e sabe sair também. Adianta o Arthur Rezende, você ganha mais um meia, né? Você tem mais uma alternativa de meio de campo para essa bola rodar de um lado para o outro com um jogador adiantado. Mas o que acontecia? O Rafael Costa, depois entrou o Todinho, o próprio Wagner dominava a bola, o Arthur estava lá atrás, o Crispim também morto lá atrás, não tinha força para chegar. Então eu acho que perdeu a maior oportunidade de ter um pouco mais a bola no campo adversário, né? Envolver o time adversário e ter uma qualidade no passe. E também uma coisa, até na transmissão citada pelo Tigrão, olha, o Guarani está precisando chutar um pouco mais de fora, arriscar, está fechado as linhas. E o Ricardinho também tem essa característica. E o Marcelo não. Fato é que ele tentou dar um chute lá e todos nós vimos o que aconteceu. Então, na minha opinião, o Carpini, erro de estratégia, erro nas substituições, errou sim, senhor, o Carpini. Ele está insistindo demais com algumas peças, né? E o que me deixa assim intrigado, Edu, é que ele vai toda hora no microfone, nas coletivas, e fala: não teve erro individual, teve erro coletivo. Mas poxa vida, nós vimos o erro individual. O Guarani tomou 2 gols, erros individuais. Será que ele está cobrando os caras dentro do vestiário? Porque tem que ter essa cobrança. O treinador não pode ficar, não, ele tem que falar o que foi o jogo, né? E o jogo foi isso que aconteceu. Que eu ouvi, o Carpini é um cara que eu respeito, acho que tem um futuro extraordinário, é um cara que tem visão, tem leitura de jogo. Mas hoje, eu estou analisando hoje realmente ele se equivocou totalmente. Não pode, num jogo decisivo, sabendo que você tem o São Paulo Futebol Clube, sabendo que você tem como terceiro colocado o Corinthians, que vai pegar um time. Você acha que o Corinthians vai perder para o Oeste? Duvido muito, tá? E você dependendo de ter que vencer um jogo do São Paulo que vem mordido numa derrota para o Bragantino. Então, Edu, não dava para adiar. O Guarani tinha que ter matado esse jogo. E outro detalhe, por que não? Pô, você coloca o Todinho em campo e olha, nós vimos a hora que o Todinho entrou, o Guarani criou as maiores chances. Aliás, poderia até ter empatado o jogo nos pés do Todinho. Teve 2 defesas do goleiro, com o Todinho participando, teve mais profundidade, teve mais chegada à frente. Por que já não entra no primeiro tempo? Por que já não coloca no primeiro tempo o Bidu, que é um jogador mais vertical? Você não precisa improvisar e jogar toda a responsabilidade em cima do Renanzinho. Então, olha os erros cometidos pelo Carpini. Então, para mim, hoje o conceito dele é péssimo, porque realmente ele comprometeu um jogo que o Guarani poderia ter vencido facilmente, decretado a classificação com antecedência, e aí sim, ele poderia no jogo do São Paulo fazer alguns testes, dar um descanso para alguns jogadores, né? Resguardava o Todinho para o segundo tempo, aí tudo bem, mas o jogo decisivo era hoje. Você está enfrentando o último colocado da competição, com a corda no pescoço, vai para cima, faz logo o resultado no primeiro tempo, aí sim no segundo tempo você descansa o Todinho, você descansa o Bidu, né? Então eu acho que ele se equivocou demais, Edu. Então não concordei. Volto a repetir, ele é um cara que tem um futuro extraordinário, é um cara que tem visão de jogo, né? Mas hoje realmente ele pisou na bola. Péssimo pro Carpini, Edu. Um abraço, viu, Grega? Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, Edu. Estaremos juntos no domingo, se Deus
quis. A partir das 2, conto com você, tá? Tamo grande junto. abraço. Valeu. Tava vendo você aqui pelo YouTube também. Ô Tigrão, é o seguinte, Botafogo 2, Guarani 0, mas é uma matemática terrível, se der tempo a gente comenta. Porque o São Paulo, ele também não vai querer jogar muito, porque classifica o Corinthians, o São Paulo ganhar do Guarani e tal, porque uma vez, em 2004, o São Paulo ganhou do Juventus com 2 gols do Grafite e livrou o Corinthians do rebaixamento. Com aquela vitória do São Paulo sobre o Juventus, 2-0, 2 o Grafite, repito, o Corinthians não foi rebaixado. E o Grafite depois deu a declaração, não me arrependo, não se arrependeu de fazer isso, mas a torcida do São Paulo torcendo contra o São Paulo, para rebaixar o Corinthians, evidentemente. Então é isso que aconteceu, então não foi classificação, foi envolvendo o rebaixamento. Ô Tigrão, Eduardo Persson, que entrou no lugar do Giovani sem nota, só 25 minutos, sem conceito. O Eduardo Persson, que ele perdeu aquela bola, Tigrão, ele perdeu a bola do segundo gol aí, e aí com a falha dele o Botafogo fez 2-0, Tigrão. Ele errou todos os passes, eu gosto, hein, é bom jogador, é um volante barra meia, né, Edu? É um volante barra meia. Hoje ele entrou para tentar fazer do lado direito o que estava fazendo o Crispim, aí o Crispim foi do outro lado. Foi uma lambança. A cada mexida o Guarani foi piorando, exceto, claro, a entrada do Todinho e o Bidu, que entrou bem, mas com essa limitação, tá sem arranque, tá sem força, né? Então o Persson é um jogador de recurso, sim. Volto a dizer, eu aprecio, dentro, evidentemente, da realidade de formação de elenco, com a condição financeira que tem o Guarani, eu acho que é um bom jogador, mas hoje ele foi muito infeliz. Foi infeliz o treinador por ter optado por ele, e ele também entrou muito mal. Agora não dá para ficar rachando todo mundo aqui depois de 128 dias sem fazer uma partida, né? Não dá. Nós não vamos aqui também contrariar o bom senso. Mas a pauta do programa, né, é essa. Dessa forma que está combinado dentro das nossas reuniões. Ou seja, está em julgamento o jogo de hoje. Temos que ter a compreensão e até uma certa paciência pelas circunstâncias? Claro que sim. Mas hoje a gente tem que dizer se foi ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. No jogo de hoje, mesmo sendo, volto a dizer, um bom jogador, o Persson foi o pior jogador em campo e o conceito dele é péssimo. Olha, dos 4 atacantes que tiveram em ação, o alemão que começou jogando. No intervalo saiu, entrou Vagninho, que fez a estreia, veio da Coreia do Sul. O Rafael Costa começou jogando. Saiu a 18 do segundo tempo. Entrou quem? Ele, Júnior Todinho. Aquele que foi sem nunca ter ido, né? Saiu do Guarani, chegou a anunciar a saída, mas fizeram um acordo, conversaram e voltou. Você vê que coisa. Desses 4, qual que é a diferença? O Júnior Todinho. Ele fez um chute aí, que foi uma bela defesa do goleiro, um chute quase sem ângulo, 2 minutos depois que ele entrou. E uma que ele chutou no travessão, olha como são as coisas. Foi aos 46 o chute dele no travessão. Seria um empate. E aí, na sequência, o Botafogo fez 2-0. Então você fique à vontade, Tigrão, porque é importante saber a sua opinião do Vagninho, que fez a estreia, e dos 3 que sobraram, você queria falar de quem? Bom, o Todinho eu votei como o craque do jogo aí, exatamente por isso que você acabou de colocar. Se o Guarani teve alguma ação aguda no jogo, foi através do Todinho, que teve aí 15 ou 20 minutos de participação. Também não anotei aqui o momento em que ele entrou. É 18 do segundo tempo. Então teve um pouquinho mais, né? Teve aí, o jogo foi até 40, foi até 50, né? Uns então, 25, 30, 27 minutos. 30. Até que entrou, tal, pegou na bola a primeira vez, mas ele produziu sozinho mais do que todos os outros atacantes. O Vagninho, que o torcedor do Guarani quer saber se é bom, se não é, quem não viu o jogo pela TV, vai dar samba, não vai, eu quero ver um pouquinho mais, né? Eu acho que hoje também ele entrou num pedaço de partida e demonstrou alguma dificuldade. Ele deu uma cabeçada num cruzamento maravilhoso do Bidu, maravilhoso, só quem sabe, só que tem o potencial que esse moleque tem para cruzar uma bola daquela, pressionado, sem poder dar a inclinação no corpo, sem tomar distância, sem chegar correndo e batendo na bola. Ele estava parado e marcado. Ele enfiou o pé lá perto da bandeira de escanteio e jogou no segundo pau, a bola foi alta
viajou e caiu de repente, é um baita de um jogador. Esse tal do Bidu, ele informa, é jogador que vai dar o que falar aí positivamente. E nesse cruzamento que ele conseguiu descolar, o Vagninho cabeceou, poderia até ter feito o gol. Ela passou ali a um meio metro, se tanto, 30, 40 centímetros talvez, do poste esquerdo do Darley, o goleiro do Botafogo. Então o Vagninho eu quero ver um pouco mais. E eu vou até me permitir, como era uma estreia, deixar ele sem conceito hoje. Já falei do Todinho, conceito bom, para mim o craque do jogo. E o Alemão e o Rafael Costa não foram. São Bernardo hoje, para você não pegar congestionamento dentro de São Paulo, você vai pelo Rodoanel, viu, Edu? Rodoanel, né? Você vai pela rodovia dos Bandeirantes, aí um pouco antes da chegada lá nas Marginais, coisa de 4 ou 5 quilômetros, 6 se tanto, você entra no Rodoanel como quem vai para Santos, para a Baixada Santista. E aí lá na frente, antes de pegar a Imigrantes, você entra à esquerda e você está dentro de São Bernardo do Campo. Então eu tenho a dizer que o Alemão e o Rafael Costa não chegaram nem até o Rodoanel. Eles desceram do ônibus na rodovia dos Bandeirantes. Ali no Lago Azul eles desceram. E voltaram para Campinas. Péssimo para os dois. Vamos lá, então o seu conceito sobre o Thiago Carpini, que entrou de um jeito, quis dar uma mudada no time, aí mudou com o Cristóvão na lateral esquerda, Renanzinho na lateral direita, aí tentou voltar, colocou o Bidu no lugar do Renanzinho, aí o Bidu sim foi para a esquerda, o Cristóvão que estava na esquerda foi para a direita, tentou dar uma mudada no meio de campo aí também, volante por volante, o Marcelo no lugar do David, que já estava com cartão, já estava estressado, a estreia do Vagninho para o segundo tempo, estava 0-0, e aí, a nota do Carpini hoje, Tigrão? Eu já fiz uma crítica pesada aqui ao Carpini, que aliás é um cara sensacional, né? Carpini é um amor de pessoa, é um cara que trata todo mundo bem, muito humilde, né? Ele é daqui de Valinhos, eu falo nesse momento aqui do meu home studio em Valinhos, e o Carpini é nascido aqui, eu não, eu vim morar em Valinhos por questões outras, mas o Carpini é daqui, todo mundo gosta dele, a cidade é pequena ainda, né? Ele é de família aqui tradicional, muito benquista aqui, e ele é para mim, sinceramente, antes que alguém vá depois fazer onda lá com ele, que o Tigrão falou isso, falou aquilo, aqui está não em julgamento, em análise, aqui ninguém julga ninguém, até porque não temos nessa pretensão, não é, Edu? Mas a gente aqui está analisando o jogo de hoje. Então eu considero o Carpini já uma realidade como treinador, tá? Ele que assumiu como interino, tem uma grande folha já de serviços prestados, tendo livrado o Guarani de um rebaixamento no ano passado e tendo feito uma belíssima campanha no Campeonato Paulista até agora. Ponto, isso ninguém vai tirar dele. Agora, nós estamos aqui julgando retrospecto, nós estamos projetando até onde vai a carreira do cara, ou nós estamos analisando a atuação dele no jogo de hoje. É a opção 3. É no jogo de hoje. No jogo de hoje ele não estava numa noite legal. A estratégia de começo não foi boa. Eu acho que ele deveria ter entrado com os melhores e ter os levado até o momento em que eles aguentassem. Talvez ele tenha menosprezado um pouquinho e dado de ombro para a capacidade do Botafogo, que realmente é muito limitada, mas acabou dando no que dando. O Guarani perdeu por 2-0. Então, estratégia de saída errada. As mexidas, não todas. Quando ele coloca o Todinho, é óbvio, essa é boa. Em cima, no lugar de Rafael Costa, que pegou 2 vezes na bola durante o jogo todo. Quando ele põe o Vagninho como uma tentativa no lugar do Alemão, que já não andava mais, e pegou outras 2 vezes na bola, também alterações óbvias, né? Agora, por exemplo, depois que ele tirou o Alemão e o Rafael Costa, o Guarani não teve mais homem de área. Porque o Alemão não é, né? O Alemão cai pra beirada, o Alemão vem buscar um pouquinho aqui atrás, fica naquele nheco-nheco dele, mas o Rafael Costa é um cara que gosta de jogar dentro da área. Então, talvez, perdendo o jogo, ele poderia ter feito uma outra alteração qualquer, tirando alguém do meio e pondo um atacante a mais. Então, não gostei. Gostei da entrada do Todinho. Mas você acabou de dizer que o Rafael Costa não jogou. Tudo bem, mas é um cara que às vezes numa bola ele decide. E talvez com o Todinho abrindo espaços pela beirada,
sobrasse um pouquinho mais de oportunidade para o Rafael Costa, flagrantemente fora de forma e fora de peso, meter a bola para dentro. Então as alterações, mesmo as óbvias, não foram das mais felizes, e a entrada do Persson no lugar do Giovani comprometeu o comportamento da equipe, bem como a entrada do Marcelo no lugar do David. Resumindo em síntese, estratégia errada de começo e leitura equivocada em andamento. Portanto, hoje, vou dizer de novo, para mim, uma grata surpresa e uma grande revelação de treinador, e vai vencer na carreira. Cabeça boa, inteligente, moço bem formado. Mas nós estamos falando do jogo de hoje. E hoje ele foi muito mal e, para mim, é responsável direto pela derrota. Até porque ele gosta de dizer isso. Eles fazem o que eu mando, portanto a responsabilidade é minha. Já que é assim que ele vê, hoje ele tem uma grande parcela de responsabilidade pela derrota. E no jogo de hoje, o conceito dele é péssimo. Na carreira, o conceito dele é ótimo. Mas em jogo hoje, em análise, a partida Botafogo 2, Guarani 0, conceito do senhor Thiago Carpini é péssimo. Muito bem, Botafogo 2, Guarani 0. Tigrão, grande abraço para você. Você no seu home studio, a quantos metros você está da geladeira? Tô bem distante, viu, Edu? Tô bem distante, sim, porque eu tô num outro compartimento aqui, até para não ficar incomodando o pessoal aqui. Ah, sim. Eu estou distante, estou aqui numa sala de TV, onde tem uma TV com uma tela um pouco maior, que nos dá uma possibilidade de fazer a análise e de observar os lances, de observar o jogo de futebol de uma maneira um pouco melhor. Então, eu estou longe dela. Mas nada que um pique de uns 6 segundos não me aproxime da mesma. Só que eu estou com um pouco de nariz entupido, estou com o nariz um pouco congestionado, e hoje o máximo que eu vou conseguir fazer é um chazinho quente para tentar dormir aí, depois dessa porrada na moleira, que eu não esperava essa pataquada do Guarani hoje. Eu esperava estar aqui com você no Jogo Aberto, conjecturando e projetando o Guarani contra o Red Bull na próxima fase. Pode ser que aconteça? Tomara que aconteça. Eu não joguei a toalha ainda da classificação do Guarani, mas eu acho que hoje foi uma baita de uma lambança e o Guarani deu muita sopa pro azar e deixou o seu torcedor com a pulga atrás da orelha, cabreiro e frustrado com o desastre de hoje, perdendo pro lanterna do campeonato. Uma pena. Então, um chazinho para ver se descongestiona um pouco, tá muito seco o tempo, e para ver se me dá um pouco de sono também, porque realmente foi uma paulada na moleira, viu, Edu? Muito grande abraço, Tigrão. Oportunidade. Muito obrigado para você também. Uma boa noite a todos. E tem eco aí ou não? Vê se tem eco aí. Aí o eco é só no gravado. Até a próxima. Se Deus quiser. Muito obrigado, Tigrão. Olha, vamos dar uma faturada, a gente explica mais a situação do campeonato. Botafogo 2, Guarani 0, agora 23:19. Jogo aberto. Oferecimento Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas. O melhor atendimento e a maior variedade da região. Supermercado Taquaral. Grande variedade de produtos, qualidade, preços baixos e muitas ofertas sensacionais para a sua economia. Colchão mole, R$ 27,98 kg. Café pilão, 500 gramas, R$ 10,99. Cerveja Heineken, lata 350 ml, R$ 3,39. Ofertas válidas até o dia 29 de julho. Faça sua compra online, receba em casa, pague na hora com cartão ou dinheiro. Confira, acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar.
Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão, pra facilitar a sua vida. São 5 lojas na região, peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Brasil Trader tem um time de especialistas altamente capacitados para orientação e investimentos. A empresa trabalha com inteligência artificial, seleciona os melhores investimentos do mercado, sempre com o objetivo de conseguir a maior rentabilidade. Seja o seu próprio patrão. Brasil Trader no Galeria Office Park em Campinas. Chame no WhatsApp 19 98979 5052 ou acesse atenção para o novo site brtrader.com.br. Jogo aberto. Oferecimento Brasil Trader. Faça o seu dinheiro trabalhar por você e conquiste a sua independência financeira. Acesse brtrader.com.br. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E Saci Tintas. O melhor atendimento e a maior variedade da região. Edu Pinheiro. Meus amigos, hoje então Água Santa 0, Mirassol 0, Inter de Limeira 2, Oeste 1, a Inter escapa do rebaixamento, Botafogo 2, Guarani 0 e São Paulo 2, Bragantino 3. Então, situação do Guarani depende só dele. No grupo D, Red Bull 20 pontos, já classificado. Em segundo, Guarani 16. Em terceiro, Corinthians com 14. E a Ferroviária tem 12. Então é o seguinte, Guarani, o jogo é na Vila contra o São Paulo. Se o Guarani vencer, classificado. Se o Guarani empatar, o Guarani ele pode ficar de fora. Se o Corinthians ganhar, quer dizer, se o Guarani empatar e o Corinthians ganhar por diferença de 2 gols, então aí o Corinthians fica com a segunda vaga, tá? É isso aí. A Ponte, com a vitória do Botafogo, com os resultados, a Ponte antes da rodada era a última colocada, termina com o penúltima. Hoje seria a zona de rebaixamento. Tem um ouvinte aqui, mas se a Ponte vencer, ela escapa porque tem confronto entre eles. Não tem. Tem o jogo Ferroviária e Inter de Limeira, mas a Inter escapou. Então seria um confronto que poderia beneficiar a Ponte. Mas como a Inter já ganhou, tem 14, não é mais rebaixada, porque se a Ponte ganha, ela vai a 13. Só que de 5 envolvidos, se 4 ganharem, todos irão ultrapassar a Ponte. Se a Ferroviária ganhar, ultrapassa. Se o Botafogo ganhar, ultrapassa. Se o Ituano ganhar, ultrapassa. Se o Água Santa ganhar, ultrapassa. Eu sei que é muito difícil acontecer isso. Mas na matemática, mesmo a Ponte vencendo, ela pode ser ultrapassada pelos seus concorrentes e ela seria rebaixada. O empate também pode a Ponte escapar, mas tem que acontecer uma combinação de resultados tem 5 jogos que tem que acontecer combinações para facilitar a Ponte. Por exemplo, o Água Santa perder, Ituano perder, Botafogo perder e a Ferroviária no máximo empatar. E o Oeste também no máximo empatar, né? Então é complicada a situação, a combinação é muita coisa. Vambora, Joelson. Botafogo 2, Guarani 0, hein? Narração do amigo Batista, comentários Tigrão, Gleger Zorzin, reportagens Marcos Luiz. Muito obrigado à equipe técnica, Joelson Cardoso, Gil Kleber, Gilberto Sufi. Eu volto no domingo com o nosso Concentração. Todos os jogos domingo no mesmo horário. Guarani, São Paulo da Vila, Mirassol e Ponte. Vai ser em São Bernardo do Campo. Oeste e Corinthians na Arena Barueri. Palmeiras e Água Santa no Allianz Parque, Novo Horizontino e Santos. Vai ser na Arena Corinthians, Red Bull e Botafogo jogando em Osasco, Santo André e Ituano no Canidé, Ferroviária e Inter de Limeira jogando no Morumbi. Do Edu Pinheiro, um grande abraço. Obrigado, viu, Joelson? Obrigado, Gil Kleber. E até domingo, 2 da tarde, se Deus quiser. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz.
Bandeirantes Campinas. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de rádio. 20 anos, não, é lá atrás, 50 anos atrás, né? Então o Vanderlei tem o nome dele marcado na corrida no Brasil por ser alguém realmente diferenciado. Roberto, e agora você, as suas aulas, você costuma ficar onde, não é? Porque hoje são muitas assessorias, mas alguns acabam encontrando alguns nichos, aí você fica baseado onde hoje? Eu fico mais no Parque Vila Lobos, no Parque Jardim das Perdizes, que é um parque que pouca gente conhece, Capri, ali na Marquês de São Vicente, né? Tem o condomínio